Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Vem comigo, torcedor. Terça-feira gorda de carnaval, 3h01 da tarde. É isso aí, torcedor, o nosso bloco já está no ar, é o bloco dos canais Futebol Interior. Na cadência do samba. Comissão de frente. É com o Lucas de Souza. Mestre de bateria Albert Cavalcante. Diretor de enredo é Wagner Ferreira. E vamos que vamos, torcedor, aqui com a equipe do Futebol Interior. Solta o samba aí, Felipe Martins. Agora, 3h02 da tarde em Campinas. E você ligado com a gente aqui na cadência do samba, terça-feira gorda de carnaval. É carnaval sem carnaval, mas tem futebol. No último sábado, o Bugrão atravessou o samba na avenida. Perdeu de virada para a equipe do Santo André, 3-2. Mas aí, gente, era campeonato paulista. Hoje é Copa do Brasil. Virou aquela chavinha do Wagner Ferreira. E é Copa do Brasil. E ele dizia aqui em off. O que você disse quando você chegou, ô Wagner Ferreira? Boa tarde. Boa tarde. O Guarani tem a seu favor o empate, né? Pelo regulamento. Agora, não
tem que pensar nisso. O Guarani tem que chegar e atropelar. A diferença entre Guarani e Maricá é muito grande. Tá aí o Wagner Ferreira. O Guarani tem que golear o Maricá. Não tem que tomar nem conhecimento da equipe do Maricá e passar para a próxima fase para enfrentar como mandante o Vila Nova de Goiás ou então o Rio Branco do Acre. E para alegrar o torcedor do Bugre, Felipe Marques, vamos com o hino do Bugre. E aí, torcedor do Guarani, vem com a gente, 3 da tarde, mais 4 minutos, está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Você que nos ouve na live do Facebook e também no nosso canal do YouTube Futebol Interior, através do nosso app. Baixa aí para o seu Android no Play Store, baixa o app Rádio Futebol Interior, e você que nos ouve também através do nosso canal de áudio no site www.futebolinterior.com.br. Sejam todos muito bem-vindos, você também que nos ouve no Mato Grosso do Sul através da rádio Futebol na Canela, do meu amigo Tiago Lopes de Farias. Grande abraço a você aí no Mato Grosso, curtindo a nossa jornada esportiva. Três da tarde, mais 5 minutos, hoje com as emoções da Copa do Brasil. O Guarani em campo às 4 da tarde em Saquarema. Elcir Rezende ao estádio do Boa Vista. O Bugre pegando o debutante na Copa do Brasil, a equipe do Maricá. O empate basta para o Guarani. O Maricá tem que vencer para passar para a próxima fase. E aí, Guarani, será que dá, Bugre? A coordenação de esportes aqui na Rádio Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Futebol é aqui nós vestimos a camisa, você vai acompanhar Guarani e Maricá. Maricá e Guarani, Copa do Brasil 2022, primeira fase em Saquarema, estado do Rio de Janeiro, com a narração dele, o Lucas de Souza, também com os comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens do garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante, hoje de índio aqui na jornada esportiva. Falamos aqui para a BetChamps, vem jogar na BetChamps, utilize o voucher de R$20 gratuito, o voucher Futebol Interior, e faça sua aposta, jogue com moderação. Com a gente também Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável na sua próxima ida ao mercado, exija, hein? Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte para você. Mais de 50, quase 60 milhões acumulados na Mega Sena para amanhã, quarta-feira. Portanto, Shimozono Mega Sorte Loterias no Jardim Nova Europa, Jardim Garcia e também no Jardim Campos Elíseos. Um abraço para o meu amigo Yutaka Shimozono. Com a gente também Pizza do Dadá. Terça de carnaval é dia de pizza, uma explosão de sabores. Peça pelo delivery 3744-2121. Com a gente também Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas. Acesse brumascamisetas.com.br. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. E tem promoção para você, hein? Você vai ganhar uma cama box dos seus sonhos. Daqui a pouquinho eu digo como você faz para participar da promoção. Canais Futebol Interior, Store Colchões, loja de fábrica. Às 3 da tarde, mais 8 minutos, eu vou girar as vozes que ao meu lado farão mais uma grande jornada esportiva com os principais destaques nesta abertura de jornada esportiva. E eu começo com o destaque do Bugre, que vem na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert Cavalcante, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. O primeiro e principal destaque do Bugre Campineiro, diga aí, Albert.
Boa tarde, Claudinei Corsi, a equipe verde e branca e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. A derrota do Guarani para o Santo André por 3-2 no sábado, nas palavras do técnico Daniel Paulista, foi dolorida e altamente desgastante. Mas o Bugre deixa o Paulistão de lado para pensar na Copa do Brasil. E o Guarani, que jogou a última vez a Copa do Brasil, foi em 2019. Ele foi eliminado pela Avenida de Rio Grande do Sul pelo placar de 1-0 em Santa Cruz do Sul. Na época, o treinador era o Osmar Loss. Se o Bugre passar para a segunda fase, pode enfrentar o Rio Branco do Acre ou Vila Nova de Goiás. Quem está fora na partida de hoje? Silas e Lucas Venuto, com Covid-19. Legal aí o primeiro destaque do bravo Bugre Guerreiro, Bugre Campineiro em busca de passar para a próxima fase e embolsar também uma graninha, né, Albert? É isso? É, 650 pila, né? Se ele passar, se passar de fase, 750 mil. Olha só, hein? E só por participar, né, no caso, continuar a participação, 620 mil já são garantidos. Legal, tá aí uma grana também que ninguém pode desprezar. 3 da tarde, mais 9 minutos, comentarista esta tarde para Maricá e Guarani, é ele, o nosso presidente. Wagner Ferreira. E aí, Vagnão, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Você já deu o seu spoiler, quer dizer que o Guarani vence de 5-0 hoje, Wagner? Eu não disse isso, né? Boa tarde a todos, boa tarde, Claudinei Costa, aos companheiros dessa jornada esportiva, aos internautas aqui nos canais Futebol Interior. Olha, o Maricá nós temos que ter respeito, não podemos temer o Maricá, evidentemente. É um time que merece respeito, porque afinal de contas é líder do Grupo A da segunda divisão no Campeonato Carioca. 60 dias de pré-temporada, hein? E participando de clubes como o Duque de Caxias, como o Olaria, como o Império Serrano, né, como o Audax Rio. Então é um time que merece respeito. Agora, não dá para comparar Guarani e Ponte Preta, né? Guarani e Maricá. Guarani que está aí numa Série B do Campeonato Brasileiro, numa Série A do Campeonato Paulista, e vem com uma escalação que daqui a pouco o Albert vai confirmar, uma escalação que não tem muito o que mudar, não. Agora, eu só passo uma ressalva, né? Para enfrentar o Maricá, o técnico vai com excesso de cuidados defensivos. Daqui a pouco a gente explica mais a respeito disso. Tá muito bem, tá aí então o destaque inicial do comentarista Wagner Ferreira. Vai comentar a partida aqui, tem Maricá e Guarani, 4 da tarde. A bola rola em Saquarema, Rio de Janeiro, para Maricá e Guarani, 3:11. E ele vai transmitir a partida aqui, todas as emoções da Copa do Brasil nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. E aí, Lucas, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. E qual é o seu destaque, a sua expectativa, hein? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Claudinei. Boa tarde ao Wagner Ferreira, ao Albert Cavalcante, a você, ligado, conectado nos canais FI, no Facebook e também no YouTube. Claudinei, é o seguinte, muita coisa em jogo hoje, né? Pela primeira vez o Maricá, participando de uma competição nacional, veio para a Copa do Brasil por ser vice da Copa Rio. Imagina a motivação dos caras, né? Enfrentando uma potência do futebol brasileiro como o Guarani, jogando em Saquarema, vem com a motivação lá em cima. Então o Guarani tem que ter um cuidado, tem que ter a cautela de respeitar o adversário, mas como o Vagnão bem colocou, tem que ir pra cima, é mais time, e tem que fazer esse favoritismo prevalecer. A derrota contra o Santo André, de fato, foi muito dolorida, principalmente pela postura do Guarani no segundo tempo, e é isso que o torcedor não quer mais observar no time. Daniel Paulista coloca o Índio, daqui a pouco o Albert vai trazer as escalações, mas a entrada de 3 volantes, talvez para trazer uma sustentação maior pelas laterais do campo, foi uma coisa que o Guarani sofreu muito no jogo contra o Santo André, principalmente o lado esquerdo, né? Por onde o Bruno Xavier do Santo André deitou e rolou, então acho que o Daniel Paulista vai querer segurar mais, mas quando tiver a posse de bola o Guarani tem que ir para cima. Minha expectativa é de um grande jogo e de uma boa vitória da equipe do Guarani, Claudinei. 3 da tarde, mais 13 minutos. Wagner Ferreira, o Guarani passa para a próxima fase, sim ou não, Wagner? Na lata. É o seguinte, Claudinei, eu acho que passa sim. O time está bem escalado, e com essa ressalva que eu fiz aí da reforço no meio campo, mas é para dar liberdade para outros jogadores de outros setores do time. Então, Wagner, peraí, deixa eu ver. Albert Cavalcante, manda pro ar a escalação do Bugre para pegar a equipe do Maricá. O técnico Daniel Paulista leva a campo hoje, hein? Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan, Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do Break.
Repita o bugre, Albert. Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan, Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do Break. Fala, Wagner Ferreira. Nada contra esse tipo de escalação. Acontece que agora nós precisamos da atitude dos dois alas do Guarani. O Diogo Matheus pela direita e o Matheus Pereira pela esquerda. Por quê? Porque o Índio agora, e mais o Rodrigo Andrade e ainda o Bruno Silva, vão ficar responsáveis pela cobertura das descidas desses jogadores. Então, realmente, há liberdade para outros setores do campo do que simplesmente o setor de comando de ataque. Evidentemente que vai faltar um pouco de agressividade. O Iago não é lá, assim, um atacante de chegar e fazer gols. Mas é um jogador que atua ali pela beirada do campo. Ele leva a bola até o ataque, né? Exatamente. Ele tem condições de chegar mais à frente do que qualquer outro. O Lucão do Break é aquele que depende desses jogadores. Depende de bolas cruzadas, depende que alguém leve pra lá. Então, depende do dia também. Isso é principal também, né? Porque vai justificar o que aconteceu contra o Santo André, segundo tempo. O Guarani não foi pro campo no segundo tempo. Impressionante. Mas hoje tem condições de passar pelo Maricá, com todo o respeito ao time da cidade praiana, né? Maricá, que faz divisa ali com Niterói, com São Gonçalo. Você já esteve em Maricá, Wagner Ferreira? Olha, eu fui saber da existência de Maricá por causa desse jogo. Aí fui fazer a pesquisa e tal. E é exatamente o que eles estão batendo lá no Rio de Janeiro, no Maricá, né? Que é justamente colocar o Maricá em evidência. Em evidência, né? O município em evidência. Então a Copa do Brasil também tem isso. A gente poderia, Wagner Ferreira, estive pensando em casa, à noite, quando eu não estava conseguindo dormir, por volta de 2h30, 3 horas da manhã. Carnaval. Se de repente a gente poderia equiparar a Copa do Brasil à Copinha de futebol júnior. Não dá pra comparar, né? Não dá? Não, o nível é outro. É uma Mas molecada... é o Brasil inteiro. São 80 times. Nesse aspecto de... Tem time que a gente nem sabia que existia. De integração. Eu acho interessante. Eu acho que dá pra comparar, sim. Então não estou louco, né, Wagner Ferreira? O nível é outro, não, né? Sim, jogadores sim. Você tem razão. Eu não estou louco, então. Você tem razão. Então, em obrigado, termos de integração, integra todo o país. Muito obrigado, E ficamos sabendo, então, que Maricá é uma cidade praiana, que é tipo Vinhedo aqui para nós, evidentemente não no sentido de praia, mas no sentido de onde os magnatas vão para fazer suas fazendas, suas casas de veraneio e, portanto, é um paraíso, evidentemente, para aqueles que pretendem fazer Mas não é paraíso fiscal, né, Marcos? Não é paraíso fiscal. E tem outra, hein? Vive de petróleo, que eu não sabia também. Que beleza, hein? Já que está ali na praça e bem de frente à bacia Aliás, de Santos. o petróleo que a gente produz e paga mais caro, né? Pois é isso aí mesmo. Então, Brasil. Essa é a Grande Maricá, uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, 170 mil habitantes e nível do mar 6 metros. O que quer dizer isso? Facilidade para jogar. Tá muito bem, 3h16, tá aí Wagner Ferreira, o nosso professor de geografia aqui nos canais Futebol Interior, jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Você pode também participar com a gente, tá na tela aí o nosso WhatsApp, 19 98989 3526, 19 98989 3526. Se quiser mandar um áudio aí de até uns 15 segundos, a gente tenta colocar aqui na nossa jornada esportiva. Mas abraçando a você que está com a gente através do Facebook, através do nosso canal do YouTube Futebol Interior, através do nosso app. Baixe aí no seu Play Store o app Rádio Futebol Interior e também através do nosso canal de áudio no nosso site, que você deve conferir lá. Tem todas as informações do mundo para você do futebol. Se não deu no site do Futebol Interior, cuidado, hein? Pode ser fake news. Agora 3h17, rápido intervalo e a gente volta já já. Continue com a gente. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 3 da tarde, mais 22 minutos em Campinas, 3h22, de volta com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, para você através da nossa live no Facebook e também no nosso canal do YouTube, Futebol Interior. Acesse lá, se inscreva, acione o sininho e também compartilhe, né, tanto no Facebook como no YouTube, a nossa live. Você também nos ouve através do canal de áudio, do site www.futebolinterior.com.br. Muito bem, 3h23, Albert Cavalcante, vamos falar mais um pouquinho aqui deste confronto, né? Me traz aí mais um destaque do Bugre, Albert.
O confronto da primeira fase é em partida única, hein? O melhor colocado, né, que o adversário o melhor colocado, né, do ranking, que o adversário, o ranking da CBF, o Guarani, ele tem a vantagem do empate e, é claro, a vitória. Caso houver outro resultado, balbal, que o único resultado pro Guarani interessa é um empate. Olha só, o Guarani tem um empate e a vitória. Se caso o Maricá, que isso não vai acontecer, né? Mas se caso o Maricá vencer, já era. Não tem jogo de volta, tá? É só a primeira partida, a segunda partida, que seria a segunda fase, sim. Se houver empate, tem os pênaltis. A partir da terceira fase, é ida e volta. Mas o Guarani, passando para a segunda fase, joga como mandante, né, Albert? Isso, comanda. Depende, ainda tem que ver se o Rio Branco ou Vila Nova. Tem que ver se o Rio Branco ou Vila Nova está melhor ranqueado. Não, parece que o Guarani já é o... Já é, então o Guarani será o primeiro. Então ele jogará em casa contra o Rio Branco ou Vila Nova. E caso o Guarani passar, que vai passar, né, 750 pila. Imagine só, hein? Ô, Wagner Ferreira, essa questão eu volto a bater nessa tecla, Wagner Ferreira. A gente já viu o São Paulo, que passou apertado contra o Campinense. A gente já viu o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Azures. Já outros jogos aí que os times... Ponte com o Cascavel. Ponte com o Cascavel, que entraram para tentar prevalecer o empate, Wagner Ferreira, e deu no que deu. Então a pergunta que não quer calar. Essa questão do empate para o Guarani hoje, vindo de uma derrota catastrófica no último sábado, essa questão do empate para o Guarani, você entende que o Guarani vai para cima ou o Guarani vai... jogar também por esse empate que é o regulamento, Wagner? Ele corre muito risco se optar pelo empate, porque um gol do adversário pode complicar as coisas. Então o negócio é partir para cima, já fazer um ou fazer dois e garantir praticamente a vaga. Agora, isso não quer dizer muita coisa, porque contra o Santo André ele fez 2-0. E no segundo tempo não voltou para o jogo, né? Não deu um chute a gol na segunda etapa, inexplicável aquele segundo tempo do Guarani contra o Santo André. Agora, hoje é uma nova motivação, é um outro campeonato, há um aspecto financeiro em jogo. O Guarani tem que se impor, porque realmente é mais camisa, tem tradição no cenário brasileiro, enquanto que o Maricá tem um time fundado agora em 2017, tem 5 anos, e era esse time do Zico, quem se lembra do Futebol Clube Rio de Janeiro, uma coisa assim, que chamava o time do Zico. Então é esse Maricá que vem aí, que merece todo o respeito. Tem uns jogadores aí veteranos já, como o goleiro Arthur, tem 32 anos, jogou no Democrata de Governador Valadares. Tem esse Júlio César, do quarto zagueiro, bom jogador. O Rodrigo Fernandes jogou no Vasco, jogou no Corinthians. Então são alguns jogadores que não são conhecidos, mas que já atuaram por grandes equipes e estão agora procurando seu espaço no time do Maricá. Tem muito a crescer. Evidentemente que há empresários envolvidos, eles vão construir um estádio, né? Há o projeto para isso. Então é o Maricá um time emergente. Porque o Guarani, evidentemente, tem que respeitar, mas não pode temer. Tem que partir para cima. Com essa escalação que nós já vamos comentar até mais aqui, se for possível, com um reforço no meio campo para liberar outros setores do campo. Vamos ver o que é que vai dar. Legal, Albert Cavalcante, me dá aí um destaque da equipe carioca, a equipe do Maricá, Albert. Fundado em 2017, o Maricá disputa pela primeira vez uma competição nacional. O Tsunami, é o apelido dele, hein? Tsunami. Ficou com a vaga da Copa do Brasil por ter sido vice-campeão da Copa Rio no ano passado. A equipe da região metropolitana do Rio de Janeiro está na Série A2, que seria a segunda divisão do Campeonato Carioca, Claudinei Corsi. Legal. Fala, Wagner. Aliás, o Albert, eles optaram, né, por ter sido vice-campeão da Copa Rio. Eles foram obrigados. Eles foram vice-campeões. O campeão ele escolhia. Foi o Pérolas Negras. O que sobrou foi a Copa. Ou a Série D ou a Copa do Brasil. Acabou Pérolas Negras escolhendo, vamos dizer assim, o caminho mais longo, né? O campeonato mais longo. Por ter sido vice-campeão, o Maricá eliminou o Cabo Friense, eliminou o Madureira. E o Sampaio Corrêa foi desclassificado porque colocou um jogador irregular lá, perdeu os pontos. E Cabo Friense, a Cabo Friense pelo menos tem um nome já no cenário, né, Wagner? Já disputou, né? A elite do futebol carioca agora está em uma segunda divisão. Viu, até atrapalhando você, né? Essa Copa Rio começou em 1991 e assim, era a vaga, a segunda vaga para os clubes, né? Para a Copa do Brasil. E foi passando ano, né? Passa ano, vai mexendo. Aí os grandes não queriam disputar, acabou só ficando os pequenos. Teve um ano que o Vasco da Gama já estava classificado para a Copa do Brasil e eles teria que disputar esse torneio, né? Ele pegou esse negócio e falou: bom, a gente já tá classificado
para a Copa do Brasil, não precisamos disputar a Copa Rio. Aí por isso que mudaram formatos várias e várias vezes. Então vamos dizer assim que a Copa Rio é para os times bem menores do Rio de Janeiro. Aí, Wagner, você queria falar a respeito Quer dar uma palhinha aí também, ô Lucas de Souza? Você que eu sei que viaja sempre por aquela região litorânea do Rio de Janeiro, passando férias e tudo mais. Quer falar alguma coisa aí? Fala, fica à vontade, Lucas. Não, Claudinei e amigos da mesa, e você ligado e conectado nos canais FI. Como eu falei no meu destaque inicial, né? O jogo vale muito para a equipe do Maricá, tem essa oportunidade de ouro para poder mostrar serviço, e a Copa do Brasil é um torneio, como nós já comentamos aqui, o Claudinei trouxe bem, né, a comparação com a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela questão da diversidade, né, que acaba mostrando, e a Copa do Brasil tem essa característica de resultados surpreendentes, né? Em 2004 tivemos o Santo André campeão, 2005 foi a vez do Paulista de Jundiaí, em 99 ninguém conhecia o Juventude, Criciúma. O Criciúma em 91, Criciúma, né? Isso, que era treinado pelo Filipão. Filipão. Exatamente. Então é a chance de São Paulo. Ah, não, São Paulo não tem. Então é a chance de conhecermos, né, um pouco mais desse trabalho do time do Maricá, que é um trabalho ousado, é um projeto ousado, como o Wagner Ferreira bem trouxe. Querem construir um estádio, é um clube empresa, né? E isso se tornou um tema recorrente. Então, na minha opinião, Claudinei, essa escalação com 3 volantes, né, o Índio, o Rodrigo Andrade e o Bruno Silva, é justamente para trazer um pouco mais de segurança para a defesa, que sofreu muito pelos lados do campo no jogo contra o Santo André, e dar mais liberdade para o Giovanni Augusto, para o Júlio César não ter que voltar tanto, né? E a bola chegar no Lucão do Break. Porque se a bola chegar no Lucão do Break, eu tenho certeza que hoje, no mínimo, ele guarda uns 2. Diga, Wagner. E vamos esperar também a atitude da dupla de zaga do Guarani, né? Sim, porque a bola aérea no jogo contra o toda a Santo bola André, hein, Magrão? viajando Meu Deus por do céu. cima. Foi um Deus nos acuda no jogo contra o Ronaldo Ramalhão. Alves e o Derlan bateram cabeça, deixaram o Santo André deitar e rolar por ali. Presidente. Sem deixar de dizer aqui que o Thiago Carpini deu um nó no Daniel Com Paulista. certeza. Com aquela alteração. que A nós entrada comentamos do aqui do Bruno Xavier no lugar do Thalisson acabou o jogo ali. Matou a lagulada do Guarani ali, ponto vulnerável, e acabou por ali praticamente saindo Deixa todos eu fazer os uma gols. pergunta pra vocês, né, em relação a isso. Presidente, você acha que o Eliel não tá pedindo passagem, não? Até por esses problemas do sistema defensivo. O Eliel que fez a primeira, segunda, terceira rodada como titular, né, ele não tinha reserva. Chegou o Matheus Pereira, pegou a vaga, porém, entretanto, começou uns gols aí meio espíritas aí, né, entre aspas, né? Bola de um lado, bola do outro. Tanto que o Índio serve mais para poder proteger as costas dos laterais, né? Será que o Eliel, ele não teria passagem, sabe? Ele não poderia começar jogando para ver se, sabe? O que o senhor acha? Eu gosto do Eliel em termos de marcação, em termos de apoio, nem tanto. Agora, o Eliel é aquele negócio, é santo de casa. O que é santo de casa? Não faz milagre. Então eu não ponho pra jogar. Isso aqui é muito natural dentro do futebol acontecer esse tipo de coisa. Contrataram o Matheus Pereira e contrataram pra jogar. O Matheus ainda não provou, porque a contratação desde a saída do Bidu, tá aberta a vaga ali na lateral esquerda. Quem é que vai ser o titular? O Eliel poderia ser, mas contrataram o Matheus Pereira por quê? Porque não confiava no Eliel. E outra coisa, o presidente, no Campeonato Brasileiro da Série B, o Bidu era líder em roubo de bola, em tudo, assistência. Então ele foi mostrado que naquele lado ali tem alguma coisa errada. Vamos testar o menino? Vamos testar o Léo? E vocês estão falando aí de Matheus Pereira, né? A assessoria de imprensa do Guarani não houve tempo hábil, evidentemente, de se fazer coletivas, né? Do jogo de sábado, domingo, segunda, hoje o time já está em campo. Mas eles mandaram um vídeo da preparação de um treinamento leve do Guarani e com 3 falinhas aí do Matheus Pereira, né? E eu vou pedir pro Felipe Marques colocar pra gente aí então, e nós vamos conversando em cima exatamente dessas imagens aí. Coloca aí pra gente, Felipe. Tá aí, olha, o Wagner Ferreira, os 5 goleiros do Guarani, Wagner Ferreira. 5 goleiros do Guarani. Já que juntando tudo dá aí um bom goleiro. Ó, vamos ouvir. Agora vamos focar para buscar a classificação lá no Rio da Copa do Brasil. A expectativa é a melhor possível, né? A gente recuperou hoje, na verdade, aqui, mas outro grupo está treinando forte também. A gente espera fazer uma grande partida e buscar o objetivo principal, que é sair de lá com a classificação.
Tá aí o Matheus Pereira, então, Wagner, falando o que é óbvio, né, na verdade, né? Ele vai falar mais aí, mas dá uma palhinha aí, Wagner. Falou e não disse, né? Porque eu também tô enjoado de ouvir declaração de jogador. São frases feitas, né? E o que um fala, o outro fala também, e não acrescenta nada. A gente só tem que falar o óbvio. Nós vamos lá para buscar a classificação, mas vamos ouvi-lo. Um jogo que agora na primeira fase é um jogo só, né? Nós temos a vantagem do resultado igual, que é o empate. Mas a gente vai lá para fazer um grande jogo e tentar sair com a vitória, que é o que a gente busca lá no Rio. Wagner Ferreira, tá aí. Nós temos a vantagem do empate, Wagner Ferreira. Você já ouviu algum jogador falar alguma coisa diferente do que o óbvio? Não fala. Não tem, é normal. Vamos acostumar com isso daí. É um media training, né, Wagner? Que nunca me entrevistaram com o jogador. Olha lá, ele vai falar da carreira, da chegada dele. Essa camisa espero dar muitas alegrias para a nação bugrina e fico feliz com o meu início aqui, fazendo gols. Espero ajudar mais minha equipe com gols, assistência. E é só o começo. Tá aí, Wagner Ferreira. Vocês estavam falando do Matheus Pereira, o Albert criticando o jogador da lateral esquerda do Guarani, pedindo o Eliel. E ele está dizendo aqui, é só o começo, Wagner, que vem muito mais coisa boa por aí. Pertinente, né? A gente discutir aqui o assunto lateral esquerda do Guarani e vem ele para se manifestar. Evidentemente que há problemas ali nas duas laterais, porque se o jogador é bom na marcação, não vem bola cruzada para a área, e não sacrifica Wagner, tanto, não aparece o defeito. Vamos ouvir o técnico do Maricá. Vamos lá. Nós tivemos 60 dias para poder trabalhar tudo aquilo que a gente queria dentro do a gente tinha pensado e planejado. Então eu tenho certeza que o Maricá hoje vai entrar em campo respeitando muito a equipe do Guarani, por ser um adversário muito tradicional, mas o Maricá vai tentar usar o mando de campo e se impor dentro do jogo. Tá aí, Wagner Ferreira. A palavra do técnico, como é que é o nome do treinador? Marcos Alexandre. Ele que tem uma passagem grande pelo Vasco da Gama, né? Ele ficou Marcos Alexandre. Ele aí, Wagner, que vai respeitar, mas que vai ganhar o jogo. Diferente daquilo que você falou, que o Guarani vai golear, Wagner. Ele é mais velho do que o Daniel Paulista. Daniel Paulista faz 40 anos agora, em 5 de maio. E esse Marcos Alexandre, Guarani da Copa do Brasil. Fala, Lucas de Souza. Não, na verdade, achei até interessante a fala do Marcos Alexandre, né? Valorizando, né, o trabalho que fez na pré-temporada, 60 dias de pré-temporada. E vai usar o fator campo. 34 graus em Saquarema, um calor para cada um no Rio de Janeiro. Claro que em São Paulo, né? Aqui em Campinas também tá fazendo muito calor. Mas o Maricá conhece bem o traçado lá no estádio Elcir Rezende de Mendonça. Vai usar isso ao seu favor. Pois não, Wagner? Estamos recebendo as primeiras imagens lá do estádio Elcir Rezende de Mendonça, lá em Saquarema. E apareceu o placar ali. Aquele placar maravilhoso, aquele né? placar, sabe como é que chama? Placar molecular. Porque tem um moleque lá que tira os números e muda. É o placar manual, né? O placar manual ou molecular. Fantástico, Wagner. Então, Claudinei, é o seguinte, é um jogo no qual o Guarani vai ter que tomar um cuidado. Vocês falaram do Matheus Pereira, ele tem uma característica mais ofensiva do que o próprio Eliel. Eu penso que se o Eliel entrasse para jogar, o Daniel Paulista teria que rever, né, a construção tática do time do Guarani para manter o lateral esquerdo mais fechado, né, formando quase com um terceiro zagueiro para poder liberar o ala direito. Ele ia pedir o auxílio maior do Júlio César. Exatamente. Então, para manter a característica, né, da equipe, né, que tinha o lado esquerdo muito forte com o Bidu, ele acabou mantendo o Matheus Pereira. Só que o problema do Matheus Pereira é que ele, quando vai, ele vai pouco, inclusive, pro ataque, e defensivamente ele toma muita bola nas costas. O Santo André deitou e rolou por aquele setor, e hoje a entrada do Índio justamente para fechar mais esse lado esquerdo, proteger mais a defesa do Guarani, que tem tomado muitos gols. Segundo o Lucas, o Matheus Pereira é o famoso lateral mochila. Só toma nas costas, né? 3 da tarde, mais 37 minutos, 3h37. Dá um repeteco aí no time do Bugre, Albert Cavalcante. O técnico Daniel Paulista definiu o Guarani na partida de hoje assim: Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan, Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do Break. Legal, nós tivemos um pequeno problema aí com a nossa live no Facebook, não é isso, Felipe Marques? Mas já está tudo normalizado, né? Você já recebeu o aviso aí, a nossa live já está de volta no ar no Facebook. Diga.
Aproveitar falando em Facebook, eu estarei aqui no YouTube recebendo as suas mensagens. Você no Facebook, certinho, Claudinei? Como você quiser, Lucas, você manda. Então aqui no YouTube já tem galera mandando mensagem. A Maria Eni, minha mamãe, lá em São Paulo, acompanhando. Alô, Vila São Francisco em São Paulo. Mas assim, família vale? Ah, família vale, né? Vale. Vale, tá acompanhando, tá na audiência. Vamos ouvir o técnico Daniel Paulista. E um desses objetivos é passar pela essa primeira fase. Lógico, a gente tem que respeitar o nosso adversário, mas dentro de campo a gente tem que procurar fazer o nosso jogo que a gente vem fazendo para procurar vencer e sair daqui classificado. Falou tudo, né, Wagner? É isso. Uma frase emblemática aí, procurar fazer o que nós vemos fazendo. Fazendo o quê? Se fazer o que fez no último fim de semana, deu ruim, hein? Tá brigando pra segurar a segunda... Daniel Paulista, não vai dar, filho. Aí deu ruim. Tá brigando pra segurar uma segunda vaga num fraquíssimo grupo A, onde Inter e Água Santa praticamente não vão chegar. E o Guarani tá fazendo isso pra conseguir fazer mais 3 pontos, porque tem mais 3 jogos, né? Contra Palmeiras, Ferroviária e São Bernardo, sendo apenas um em casa, que é a Ferroviária. É perigoso, viu? Então, eu acho que com 13 ele fica. E a Inter não vai conseguir fazer 13, nem o Água Santa. Tá certo, então, 3h39. Agora nós vamos para um rápido intervalo aqui na Jornada Esportiva dos Canais de Futebol Interior. Você pode continuar participando com a gente. A live nova já está no ar. Você já pode acessar novamente no Facebook a nossa live. Eu estarei por aqui. Como o Lucas disse, ele vai estar no YouTube. Também através do nosso WhatsApp, 19989893526, no canal de áudio, e também baixe aí o aplicativo da Rádio Futebol Interior na sua Play Store para Android, tá certo? 3h40, a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral.
tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Três da tarde, mais 44 minutos, 3h44, jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço para a rapaziada ligada com a gente aqui. Estão mandando mensagem até no meu WhatsApp particular aqui. O Daniel Pisap, o rei de Jundiaí, curtindo aqui a nossa jornada esportiva. Também meu grande amigo, grande narrador, Reinaldo Porto, lá em Taubaté, curtindo a nossa jornada esportiva. Muito obrigado, viu, Rei? Grande abraço para você. Quem mais está com a gente aqui também? O Giovanni Paiola, deixa eu mandar um abraço aqui para o Giovanni Paiola, curtindo a nossa jornada esportiva, ele que cuida também da nossa mídia social nos canais Futebol Interior. Quem mais está com a gente aqui? Mandar um abraço para o amigo Tiago Lopes de Farias, que está lá em Mato Grosso do Sul, passando, é bem verdade, um momento muito difícil, né? A gente dá toda força aí para o Tiago Lopes de Farias, nosso companheiraço lá de Mato Grosso do Sul, da Rádio Futebol na Canela. Coronel Cabral, do Círculo Militar de Campinas, está com a gente aqui também. O meu amigo Tony Filho, curtindo a nossa jornada esportiva. A Marilda Franco, torcendo pelo Guarani, pela passagem do Guarani para a próxima fase. O Wagner Ferreira, e muito se fala da questão aí do Daniel Paulista, né, Wagner? Caso ele não passe hoje pela equipe do Maricá e não consiga a classificação, Wagner, ele chega no jogo do Palmeiras domingo, Wagner? Eu acho que chega sim. O Guarani não cogitou de mandar o Daniel Paulista embora. Embora os resultados não tivessem sido satisfatórios em alguns jogos fáceis aí dentro de casa, fora de casa. Derrota para o Mirassol, derrota para o Ituano da maneira como foi. Perder em casa para o Botafogo, perder em casa para o Santo André. Mas a campanha ainda não é das piores. O Guarani está na briga aí pela segunda vaga, entendendo que o Corinthians vai ser o líder do grupo e vai enfrentar o Guarani, evidentemente, em jogo único, né, para dar sequência no Campeonato Paulista. O bom pro Guarani é que sábado, né, joga contra o Tricas, né? Então, se caso o Guarani vencer, né, o Palmeiras, tudo pode acontecer. E o Corinthians acabar sendo derrotado, o Corinthians não dá aquela disparada, né? Pensando em termos de classificação. Mas não é a vaga que o Guarani pretende, a né? segunda Não vai colocação. querer a vaga do Corinthians, ele vai ter que brigar contra a Inter e contra a Água Santa. E o presidente, ele também tem hoje, o Daniel Paulista, ele tem o Nicolas Careca, né? A contratação que o Guarani, né, junto ao Pode CRB, fazer a sua estreia e ele hoje, pode né? fazer sua estreia hoje. É isso que eu ia te perguntar também, Albert. Qual é o banco do Guarani aí, para o torcedor ficar esperto, para se o Daniel Paulista quiser mexer? Vamos lá, os bancários do técnico Daniel Paulista. Rafael Martins, Matheus Ludic, Hernando, Eliel, Eduardo Persson, Madison, Vitinho, Lucas Menuto, Nicolas Careca, hein? Ele está aí. Iago e Ronald. É um banco bom, Wagner Ferreira, para quem joga pelo empate, mas que vai correr atrás da vitória, segundo os jogadores e o técnico do Guarani? Se precisar mexer no time, em termos ofensivos, né? Ele tem aí esse Nicolas aí, que vem aí com um certo cartaz. Não sei, não é lá o suprassumo do atacante, mas pode ser melhor do que esses que estão jogando aí. Vamos ver se ele vai ser colocado em campo hoje pra gente Presidente, observar. gols, ele é escasso de gols, viu? Mas ele pode, quem sabe, né? No Guarani ele possa virar um Lucão do break, né? Agora, esse Lucas, né, que veio aí, com todo respeito ao Xará aqui, mas não é, me parece que
furo na água, hein, pela contratação. De qualquer maneira, vamos esperar melhores jornadas dele. O Iago deve entrar nesse time, como o Vitinho deve entrar também. E se precisar de alguém ali na zaga, tem o Hernando. Os outros são coadjuvantes, né? O goleiro, os dois laterais, do Lúdico e o Eliel. Enfim, tem algumas opções aí que podem garantir aí melhor resultado pro Guarani. Legal, Copa do Brasil 2022, né? Dá uma passadinha nos jogos de hoje. Teremos, já estão jogando, já eu trago o resultado em casa. E Tombense, às 19 horas tem Pouso Alegre e Paraná Clube. Também 19 horas Motoclube do Maranhão e Chapecoense. Às 21h30 tem Mirassol e Grêmio. Às 21h30 tem também Souza da Paraíba e Goiás. Amanhã, às 3h30 da tarde, Ceilândia e Londrina, Tunaluso e Novo Horizontino. Às 4h30 da tarde, Operário do Mato Grosso e Sampaio Correia, Costa Rica e ABC. Às 19 horas da manhã tem Portuguesa do Rio de Janeiro e CRB de Alagoas. Tem também às 19 horas Porto Velho de Rondônia e Juventude. Às 19 horas o Real Nordeste pega o Operário do Paraná. O São Raimundo enfrenta o Ceará. E às 7 da noite tem o Altos do Piauí contra o Sport Recife. E às 8 da noite tem Rio Branco do Acre e Vila Nova. Desse jogo vai sair o adversário de quem passar hoje entre Guarani e a equipe do Maricá. Pois não, Wagner? É uma Copa do Brasil que tem o seu charme, né? Por todos os aspectos, aspecto de integração nacional. Grana. Tem um aspecto financeiro. E também veio para ficar. Uma Copa que atinge, nesse ano aqui, 34 edições. Então é uma competição realmente que pretende dar uma sequência aí, uma boa opção aí para o calendário brasileiro. Vocês sabem para quem eu vou mandar um abraço aqui agora? Queria que vocês todos mandassem também um abraço. Pois não, Claudinei. Para o Elcio Paiola, o nosso diretor Grande executivo. Elcio Paiola. Então, primeiro você, o Lucas. Alô, Elcio Paiola. Efusivos abraços a você, ao nosso querido diretor executivo aqui do Futebol Interior. Grande abraço para você, Elcio. Você agora, Alberto Cavalcante, um abraço para o Elcio Paiola. Elcio Paiola, o meu fã do Facebook. Um abraço para você, meu querido. E agora um abraço seu para o Paiola, Wagner Ferreira. Conheço o Elcio Paiola desde 1980. Ele era redator do Correio do Diário do Povo. Jogava futebol de salão. Ali na César Berrembach. Magrinho. Tenho foto dele dessa época. O que você dizer com isso, magrinho? O que você dizer com isso? Porque agora não é mais magrinho, né? Exatamente isso. Mas é uma grande figura, um grande jornalista aí, realmente segura as pontas aqui do portal Futebol Interior e realmente uma grande figura. Sócio lá da Fonte São Paulo, de vez em quando a gente tá junto por lá. E por essas e outras, um grande abraço, Bozó. Elcio Paiola. Satisfeito, Elcio Paiola, aí no app. Tá ouvindo no app da Rádio Futebol Interior. Chique, hein? Abemos app, hein, Elcio Paiola? Que coisa incrível, hein? A gente trabalha, viu, Elcio? São 3h51, Albert Cavalcante, definidos. Guarani, Maricá e Guarani, Albert. Definidos e escalados. Legal, lembrando que não temos campanha, viu, Albert Cavalcante? Então vamos em 30 segundos para a ficha técnica de Maricá e Guarani. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. O Guarani do técnico Daniel Paulista vem definido e escalado assim. Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Diogo Matheus, lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão, Ronaldo Alves, o 22, e o Derlan, o 34. Matheus Pereira, lateral esquerdo, camisa número 16. Os homens do meio campo do Bugrão, Bruno Silva, o capitão, camisa número 6, o Índio, o 23, e o Rodrigo Andrade, 32, e o Giovanni Augusto, o camisa número 10, o cérebro pensante. Os homens de frente do Bugrão, Júlio César, o camisa número 7, e Lucão do Break, o camisa número 11. Repeteco do Guarani, Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Delan, Matheus Pereira, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do Break.
Caso o técnico Daniel Paulista quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Rafael Martins, Matheus Ludic, Hernando, Eliel, Eduardo Persson, Madson, Vitinho, Lucas Venuto, Nicolas Careca, Iago e Ronald. Futebol interior. O Maricá do técnico Marcos Alexandre vem definido e escalado assim: Arturo, goleiro, camisa número 1. Vander, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Maricá. Átila, camisa número 3 e Júlio César, o 4. O lateral esquerdo, Luan Gama, camisa número 6. Os homens no meio campo, Rodrigo Fernandes, o camisa número 5. Murilo, camisa número 8. O Jones, o camisa número 7. E Valber, o camisa número 10. Os homens de frente do Maricá, Neto, camisa número 11. E Carreira, camisa número 9. Caso o técnico Marcos Alexandre quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Júlio, Pedro, Matheus Félix, Bruno Leal, Vinícius, Ronaldo, Renato, Maranhão, Luan Patrick, Badola, Sérgio e Ângelo. Arbitragem. O trio do Mato Grosso do Sul, Paulo Henrique Volkoff, com seus auxiliares Cícero Alessandro de Souza e Marcos dos Santos Brito. O quarto árbitro, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 3 da tarde, mais 54 minutos, 3h54 aí para você, a ficha técnica de Maricá e Guarani. Já 4 da tarde, a bola rola no estádio Elcir Rezende, em Saquarema, no Rio de Janeiro, campo do Boa Vista. Vão se pegar Maricá pela primeira vez na Copa do Brasil e o Guarani, que participou a última vez em 2019 e ficou na primeira fase. Será que hoje o Bugre terá melhor sorte? Acreditamos que sim, estamos ao lado do Guarani nesta empreitada em Saquarema. Um sol para cada um céu azul e o bicho vai pegar no cansaço, hein, Wagner Ferreira? E um gramado que não me parece em boas condições. Deus. Tem algumas manchas, nem sempre quer dizer que esteja ruim ali. Vai estar com marca de queimado, né? Pode ser apenas a grama queimada, terra. como já esteve em alguns momentos o gramado do Guarani. Agora, o estádio é uma praça do São Bernardo melhorada, né? Diga-se de passagem. Mas também para uma segunda divisão carioca, acho que está de bom tamanho. Ô, Wagner Ferreira, por acaso, o árbitro é esse que está em sinal de continência aí, Wagner? Ele é militar, não? Ele é, deixa me ver aqui o que ele é. Ele é professor, sabe do quê? Educação física. Educação física. Tem 36 anos, ele é pela professor posição dele ali, eu achei que, né? lá em Campo Grande. É o seu Paulo Henrique Schleich Volkpoff. Ele já apitou. Chique, hein? Apitou um jogo do Guarani aqui, Guarani 2, Remo 0. E também esse bandeira número 1, assistente número 1, também estava nesse jogo. Só o terceiro bandeira, o segundo assistente é que ainda não apitou o jogo do Guarani, ele é funcionário público em Dourados. Aliás, o bandeira número 1 também é de Dourados. Vamos ver, começo de Copa aí. Olha, naquele jogo, né? Nesse jogo do Guarani contra o Guarani e Remo, Campeonato Brasileiro da Série B, não tem nenhum registro de expulsão, de nada, foi uma arbitragem normal. Legal, 3 da tarde, mais 56 minutos, 3h56. A partir de agora, eu fico por aqui, volto no intervalo FI. E quem está aqui a postos para assumir o comando da jornada esportiva nos canais Futebol Interior, também para a Rádio Futebol na Canela, em Mato Grosso do Sul, é ele... Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão, no oferecimento de BetChamps. Vem jogar na BetChamps, Prone Alimentos, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Pizza do Dadá, Brumas Uniformes e Camisetas Personalizadas, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Alô, Fininho! Guarani, Maricá e Guarani é o jogo que você vai acompanhar na primeira fase da Copa do Brasil. Deixa eu dar um alô bem rápido pro pessoal do YouTube, muita gente do YouTube mandando mensagem. Alô, Lucas da Silva, manda salve pra você, Lucão. Wanderson Souza, José Carlos da Silva, Marcelo Bezerra, Oscar Jamucico aqui com a gente também. Gusten TV perguntando, vai ter vídeo aqui? Você vai ter essa bela imagem da melhor equipe de transmissão esportiva do Brasil. Ô, Lucas. Pois não, Claudinei? Passei batido aqui, mas ainda há tempo, né? A foto Opa, tá sendo tirada, aquela foto que nunca sai. Deixa eu falar aqui da promoção, né, dos canais Futebol Interior. Perfeito. Com a Store Colchões. Você que está ligado com a gente aqui, pode mandar o seu WhatsApp para Store Colchões. Anote aí, 19 9
662 1999662 4298 99662 4298. Você vai mandar sua mensagem lá para a Store Colchões, para Helenice, tá certo? E você vai dizer qual é a cama box que você quer ganhar no final do Campeonato Paulista. Qual é a sua preferência? É king size, é queen, é solteira, é casal, é compartilhada? O que é que você vai querer ganhar? Mande sua mensagem com o seu nome completo, o seu endereço com rua, cidade e bairro e qual é a cama que você quer ganhar para 99662 4298. No final do Campeonato Paulista, Carlos Corsato vai lá com o fininho e vai sortear uma pessoa que já vai ter dito qual é o presente que ela quer ganhar, qual é a cama. Não é a Store que define, é você que vai definir qual cama você quer ganhar da Store Colchões. Então, 99662 4298 é o WhatsApp da Store Colchões, que a Helenice vai receber lá e vai guardar a sua mensagem, tá bom? Então, participe com a gente, Store Colchões e Futebol Interior. É isso aí, participe da nossa promoção e no final do ano você vai levar uma bela cama box aqui, beleza, Albert Cavalcante? Continuando aqui os abraços no YouTube, Anderson Castro Guimarães, vai Guarani, preciso da sua vitória. Quem mais aqui com a gente? Pedro Cavalcante, falando aqui, vamos Maricá. Inclusive o José Carlos da Silva dizendo aqui que o Maricá vai ganhar com o gol do Badola. Badola que é o atacante reserva aí do time do Maricá, né, Albert? Isso, o Badola, camisa número 21, hein? Ele era titular, agora está no banco de reservas. O que será que o técnico Marcos Alexandre tem em mente? Mas um abraço pra vocês, viu, do Rio de Janeiro. Compartilha, viu? Tá em peso aqui a galera do Rio de Janeiro. Ó, Futebol Interior, nós estamos no Facebook, no YouTube, nos canais de áudio. Compartilha, gente, compartilha, que hoje é carnaval, então vamos pular todos juntos, hein? É isso aí, vai lá, Vagnão. Esse Badola é um jogador de 27 anos, é remanescente do time do Zico. Ah, perfeito. Ele tava no elenco que foi vice-campeão da Copa Rio. Só chegou o Rodrigo Fernandes, né, pra esse... Exatamente. E o mês de maio começa de novo a Copa Rio pra eles, né? Muito bem, equipes perfiladas no gramado Guarani vai atacar o gol do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, seja lá por onde você está nos acompanhando. Pois não, Vagnão? Você repara que do lado, bem, de frente às cabines de transmissão, tem a geral zona lá. Perfeito. Um sol pra cada um. Tem Meu ninguém Deus. Lá. Reparou, não tem ninguém. O pessoal vem pro outro lado. Lá em Piracicaba o pessoal chama aquela arquibancada de churrasqueira. Churrasqueira, perfeitamente. Já o Maricá vai atacar o gol do lado direito do seu computador, do seu smartphone, do seu celular. Guarani vai dar a saída de bola no cão do break, colocado no círculo central, vai rolar o melão no estádio. Elcir Rezende de Mendonça, o Bacaxá, em Saquarema é o estádio do Boa Vista. Guarani, todo de branco, Maricá, todo de azul, trila, o apito árbitro tá rolando, tá valendo, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Ah, comigo não tem jogo ruim. Sai jogando o time do Guarani pela ponta direita. Diogo Matheus de escola, lançamento. Chegou por ali o camisa número 5, Rodrigo Fernandes. Toca de cabeça, ela vai sobrando do lado esquerdo do campo de defesa da equipe do Rio de Janeiro. Afasta o perigo do jeito que dá o Átila. Ela vai saindo em arremesso lateral. Posse de bola para a equipe do Guarani no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável. Jogue com moderação. Sai jogando o Guarani do lado direito, campo de... Opa, pois não, Claudinei. E o internauta, o Rafael Siqueira, aqui no nosso Futebol FI, no nosso Facebook, no nosso YouTube, ele diz aqui, isso aí é um gramado? Estamos em 2022, é inadmissível um clube apresentar um gramado que mais parece farda de soldado do exército, verde e marrom. A farda de exército é bom, hein, Valdir? Tomara que isso não esconda, né, os jogadores, né, pra partida, porque, ó, aqui a gente vendo aqui, o gramado tá seco, né, a bola tá quicando, parece a bola tá pior que o meu carro, tá quicando ali, tomara que não estrague o espetáculo. Se você quiser melhorar, leve na De Pascoal, viu, o Albert Cavalcante, que lá eles conservam tudo. Aonde? Na De Pascoal. Ótimo. Ah, tá. Deixa depois você passa o contato para mim, por favor. Passa o contato, exatamente. 1 minuto, 20 segundos passados da primeira etapa, por enquanto 0-0. Maricá, Guarani, a primeira fase da Copa do Brasil. Pra cima deles, Bugrão. Flechada neles, Guarani. Lateral bola pro Bugrão lá
pela ponta direita, campo de ataque, balança o esqueleto, Diogo Matheus. Ele aciona mais à frente, Júlio César, o imperador de Campinas. Tabela curta, Diogo Matheus bate pra frente, sobe e toca de cabeça, camisa 11, Neto. Rebote cai do lado esquerdo, ficou caído o jogador do Guarani, o árbitro mandou seguir o jogo. Ela sobra do lado direito com camisa 11, Neto. Neto carrega, já invade a linha territorial bugrina, passe no comando de ataque, a posição é boa. Lá vem os homens, carreira, opa, subiu o pano. Subiu o pano do senhor Cícero Alessandro de Souza, tá marcado o impedimento, parou tudo, posse de bola pro Guarani, Albert. Lembrando, né, que nessa primeira, na segunda fase, só nas oitavas de final tem o VAR, hein? Ali recebeu livre, ali o jogador do Maricá, ali deu o bandeirinha, né? O Cícero deu uma refugada, né? Todo mundo esperou parou, um pouquinho, ele né? esperou muito, ele esperou. Se caso ele não tivesse marcado, ia ser um lance de muito perigo contra o time do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Está jogando o Guarani no campo de defesa, Ronaldo Alves aciona Giovanni Augusto, a cabeça pensante no meio campo da equipe do Guarani. Ele abre bola na ponta canhota com o Matheus Pereira, junto à linha lateral do gramado, ele tentou adiantar no comando, afasta a zaga dos homens. Contra-ataque do Maricá, bola com o Valber, tem espaço, carregou, invadiu a grande área, fez o break, vai passar o Carreira de calcanhar, o toquinho do Valber pro Carreira na linha de fundo. Aparece Matheus Pereira, tira o doce da boca da criança, afasta o perigo. Rebote com o Lucão do break, distribui errado. Volta a equipe do Maricá, tenta a jogada por dentro, o Valber vai pro chão. O árbitro olhou pra ele e falou: nananina, não levanta, e vai jogar. Tira a equipe do Guarani, joga a bola de graça pro time do Maricá de novo, que apara a jogada pela ponta esquerda com o Luan Gama. Tabelinha curta com o Rodrigo Fernandes, de novo o Luan Gama tenta o toque no comando, a bola de graça pro Kozlinski. Lucas, pois não, Claudinei? Estava passando aqui pelo YouTube, de vez em quando a gente vê uma, como é que chama esse nome que a pessoa põe para aparecer no YouTube? É o usuário, né? Seria o usuário, isso? Tem uns que é engraçado, né? E a gente tem que registrar aqui. Pois não. Vaidade em pessoa. Opa, Lohane Santos, minha esposa, minha querida esposa lá no Jardim Santo Antônio. Alô, Dick 4 em Campinas, grande beijo pra minha esposa. Vaidade em pessoa. Vaidade em pessoa. Ô, Claudinei, você sabia que era? Eu não. O ouvinte escreve aqui, eu coloco, eu mando pro ar, ué. É, tá certo. Como é que é engraçado? É engraçado. Ela queria criar um canal no YouTube com esse nome, Vaidade em Pessoa. Minha esposa é especialista em moda. Sai jogar, rapaz, vai eu brincando. percebi mesmo, que ela é especialista em moda. Verdade. Muito bem. Tá certo. Rapaz, é isso aí. Sai jogar. Aqui é assim, gente. Ousadia, alegria, informação e muita descontração. A melhor equipe de transmissão esportiva. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor. Vem a equipe do Guarani. Bola solta no campo de ataque. Lucão do Break subiu antes dele. O camisa número 3, o Átila tira dali. Rebote e volta para a equipe do Maricá no campo de defesa. Giovanni Augusto tira o doce da boca da criança. Parte em velocidade, vai pro chão. O árbitro manda seguir o jogo. Rebote cai pela metade do campo. Camisa número 7, Jones para a jogada. Ela sobra do lado esquerdo com o Luan Gama. Luan Gama invade a linha territorial bugrina. Soltou no comando pro Neto. Bola forte demais. Bola forte demais. Ronaldo Alves apara a jogada. Vai sair jogando com tranquilidade. Nem tanto assim, porque recebeu a pressão. Afasta do jeito que deu. Ela cai no campo de defesa ainda do Guarani com o Júlio César pelo lado direito. 2 em cima dele. Acabou recebendo a marcação. Bola pela linha de lado. Arremesso lateral para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ô, Lucas. Pois não, Albertinho. Parece que a torcida do Guarani está chegando, né? Ali contamos ali umas 12 pessoas ali. Perfeito. Se escondendo ali na área chamada churrasqueira, né? Churrasqueira. Lembra? Como lembra assim o presidente, a torcida do Guarani também no Rio de Janeiro. 5 minutos deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola na primeira fase da Copa do Brasil. E o placar do jogo O placar é esse. Por enquanto, Maricá 0, Guarani 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Legal, Lucas. Temos outro jogo em andamento. Começou às 3h30 da tarde. O Icasa vai empatando com a Tombense de Minas Gerais. 0-0. Às 19 horas teremos Pouso Alegre e Paraná Clube. Lucas de Souza. Feliz da vida, ao lado da melhor equipe de transmissão esportiva do Brasil. Sai jogando o Maricá pelo lado esquerdo, jogo parado, falta marcada, posse de bola a favor da equipe do Guarani, Alberto Cavalcante. Não, foi lateral ali, né? Os jogadores ali ficaram brigando se a bola saiu ou não saiu. Perfeito. Mais uma vez, o árbitro Paulo Henrique Volkoff deu aquela refugada. Ele deixou esperou o lance um pouquinho, seguir.
Isso aí vai dar um problema, hein? Eu não sei não, viu? Isso aí Guarani, vai dar um problema. vamos fazer um gol logo, porque eu não sei não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Desce a ladeira do Bugrão com o Matheus Pereira. Lançamento pra absolutamente ninguém, hein, Matheus Pereira? Jogou no corredor pro Índio, mas a bola saiu direto pela linha de lado. Posse de bola pra equipe do Maricá no campo de defesa. 6 minutos da primeira etapa, ô Wagner Ferreira. Eu sei que é cedo, mas eu tô sentindo uma certa dificuldade das duas equipes em tocar a bola. O gramado parece um pouco baixo, ela quica demais. O gramado aí tá me parecendo um pasto. Eu queria fazer uma comparação entre um atropelado cheio de remendo, entendeu? Também. Pode ser de esparadrapo ali, impressionante. Mas vai ser, pode crer, se esse jogo não estiver de acordo com os interesses do Guarani, o técnico, a primeira coisa que vai reclamar é do gramado. Ah, com certeza. Agora, na coletiva... até agora, 7 minutos, não aconteceu nada, né? Me parece que o Maricá tentou chegar, não tem qualidade para isso, e o Guarani até agora não incomodou, nem sei se o goleiro pegou na bola ainda. Ainda não. Ainda não, viu? E uma coisa que eu havia notado, mas eu achei que era erro da assessoria de imprensa do Guarani, realmente o Matheus Pereira está com 84, eu passei a escalação, ele com 16. Mas depois eu fui buscar saber, realmente a numeração dele é a 84 para essa partida, e eu não sei dizer o porquê. Mas ele estava no Campeonato Paulista com a 16, aqui na partida da Copa do Brasil está como 84. Nessa aí enrolou até o narrador na hora de anotar a escalação. Porque quando eu vi, eu falei, bom, algum erro, né? Não, está mesmo 84. Deve ser número de registro, né? Para a CBF e para a Federação Paulista. Ó os homens chegando, bola aqui pela meiga, domina Jones, tenta a jogada por dentro, foi desarmado, tiraram o doce da boca da criança, bem na jogada o capitão Bruno Silva, ele abre pela direita com o imperador de Campinas, Júlio César, daí para Giovanni Augusto, vai pro chão, o árbitro olhou para ele e falou, nananina, não, levanta e vai jogar, e vem o Maricá pro campo de ataque, Neto, tentou a jogada em cima de 3 marcadores, marcação cerrada do Guarani, retoma a posse de bola, está jogando no campo de defesa com o Derlan. Lucas, Opa, com a gente também aí para você curtir aí, e eles estão curtindo a sua narração, pessoal, lá do portal Araraquara News. Alô, portal Araraquara News. Efusivos abraços pra galera do portal Araraquara News. Conosco também o portal Futebol na Canela do Thiago Lopes de Faria. Rádio Futebol na Canela lá de Mato Grosso do Sul. E vem Guarani pro campo de ataque. Giovanni Augusto por elevação. Tentou toque pro Lucão do break. Ô, Giovanni Augusto. Assim não, meu querido. Foi tocar por cima, tentou fazer aquela cavadinha ao melhor estilo futsal. Jogou a bola pela linha de fundo. É tiro de meta pro time do Maricá. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Tentativa de passe do Giovanni Augusto foi uma coisa horrorosa, hein, Albert Cavalcanti? Eu vou fazer igual o presidente, viu? Ele vai colocar a culpa no gramado, porque assim, a execução foi ruim, mas assim, a ideia foi legal, a intenção foi boa. Só que ali, quando ele foi dar mesmo a cavadinha, lógico que ele executou a cavadinha, a bola deu aquela travada. Então ali a bola acabou não subindo do jeito que ele queria. Aí o Luco foi muito forte, o Lucão do Break ainda agradeceu o passe, mas que passinho, hein? Rapaz, pega esse passinho aí, Lucão do Break. 9 minutos, 45 segundos da primeira etapa, falta pro Guarani no campo de ataque, lado direito do campo. Sai jogando o Rodrigo Andrade, ele joga mais atrás com o Diogo Matheus, daí para Bruno Silva, abre pelo lado direito lado esquerdo, com o Derlan pela faixa canhota do gramado, aciona Giovanni Augusto, domina, faz o gira, Matheus Pereira tentou insistir em cima da marcação, joga para a linha de lado Jones, posse de bola para a equipe do Guarani no campo de ataque. 10 minutinhos da primeira etapa, daqui a pouquinho o tempo e placar para você, por enquanto 0-0 Maricá e Guarani. Matheus Pereira pro lado esquerdo, tenta a jogada, Jones tira o doce da boca da criança, toca pela linha de lado, é mais um lateral para o Bugre, balança o esqueleto, Matheus Pereira joga curtinho com o Índio devolve com o Matheus Pereira, sai da esquerda, vem pro centro, deixa com Bruno Silva de primeira jogada com o Rodrigo Andrade deixa a jogada com o Ronaldo Alves, camisa 22, olha onde tá o zagueiro do Guarani, intermediário no campo de ataque, invade a linha territorial inimiga, soltou na direita, Diogo Matheus, cruzamento no capricho, tira a zaga, rebote com o Índio, perna esquerda, bateu em cima da marcação, completa o serviço, tira do jeito que dá o Valber. Na sequência, falta, o jogo tá parado, posse de bola para o Maricá. 10 minutinhos, quase 11 deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo passa, a bola rola na primeira fase da Copa do Brasil. E o placar do jogo tá assim, por enquanto Maricá 0, Guarani 0.
Plantão esportivo, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Deixa comigo, Lucas de Souza. O Icasa segue empatando com a Tombense 0-0. Às 7 da noite tem Motoclube do Maranhão e Chapecoense. Às 21h30 tem Mirassol e Grêmio. Lucas de Souza. Ah, comigo não tem jogo ruim. Alô, galera da Rede Brasil Play em Massachusetts, Connecticut, em 102.1, 93.5, lá nos Estados Unidos, acompanhando também, retransmitindo a nossa transmissão. 11 minutos 40 segundos da primeira etapa, por enquanto 0-0, tem falta o Maricá pelo lado direito do campo de ataque, chance de jogar essa bola lá dentro do tumulto. E cruzamento na área, na equipe do Guarani, é um Deus nos acuda, hein, Albert? Meu Deus, vamos ver se o único treinamento que o Guarani teve na segunda-feira, antes da viagem para o Rio de Janeiro, né? Com certeza, bolas aéreas foram treinadas de tudo quanto é forma. 12 minutos do primeiro tempo, a primeira na área, lá vem o Maricá. Vem cobrança pra dentro da grande área, a bola veio baixa na entrada da grande área. O Valber bateu rasante essa falta Lucas, aí. Pois não, Claudinei? O Wagner, é sinal que o técnico do Maricá não viu o jogo Não viu. sábado. Não, definitivamente não, né, presidente? Ou os jogadores não assistiram. Né? Pode ser também. É, E aí, porque Vagnão? todo mundo nessa situação aí bota a bola aérea. É. E ele bateu no pé Bateu rasteiro. Facilitou para a defesa do Guarani. Ele deu um passe, na verdade, né? E pior que o Valber, o camisa 10 do Maricá, que foi quem bateu a falta, ele deu uma fatiada na bola, tentou fazer um charme ali, mas cobrou muito mal. Posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa, trabalha Ronaldo Alves. Ele deixa a jogada do lado esquerdo, quarta zaga com Derlan. Derlan domina, carrega, pensa, pisa, olha, abre do lado esquerdo com Matheus Pereira. Junto à linha lateral do gramado, ele adianta a jogada mais à frente com Júlio César, vai pro chão, falta nele. Jogo parado, falta para a equipe do Guarani no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Posse de bola para a equipe do Guarani. Alô, Ricardo. Ricardo? Vamos lá, peraí. Ricardo Vieira, que comanda lá a Rede Brasil Play nos Estados Unidos. Grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência e também na retransmissão da nossa transmissão. Alô, você nos Estados Unidos acompanhando a Copa do Brasil. Placar Futebol Interior, a Rede Futebol Interior, nos 4 cantos do mundo, lá nos Estados Unidos. Connecticut, Massachusetts. Esse negócio tá chique aqui. Posse de bola pro Maricá. Balanço esquerdo, camisa número 2, o Vander. Joga a bola lá dentro da grande área. Subiu o Bruno Silva. Rebote cai com o Índio, que toca pela linha de lado. Posse de bola pra equipe do Maricá de novo. Arremesso vai ser cobrado ali pelo Vander, camisa número 2. Vai jogar a bola lá dentro do tumulto. Tais curtinha a cobrança do arremesso lateral. Deixou a jogada com Valber, devolveu com o Vander dominou, 3 em cima dele, ele faz o giro, tá aí com Valber mais atrás com camisa número 5, Rodrigo Fernandes, ex-jogador do Vasco, inverte a página, vira a folha de perna canhota, joga do lado esquerdo do gramado, recebeu o Luangama dominou, girou pra cima do Júlio César, deixou o Júlio César falando sozinho, levantamento, a bola passou, chegou no segundo pau, chegou no Valber, perna esquerda, bateu longe do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Guarani, mas o primeiro chute a gol é do Maricá, Albert Cavalcante. 14 minutos do primeiro tempo, a bola jogada da direita pra esquerda, depois da esquerda para a direita, ali o camisa número 10, o Valber, ele que vai tentando de todas as maneiras finalizar, ele conseguiu finalizar a primeira, ele tentou buscar o ângulo do Kozlinski, porém pegou muito alto, mandou a bola por cima, pela linha de fundo, segue Maricá 0, Guarani também 0. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Quase 15 minutos dessa primeira etapa, você vai ouvir o toque da Rádio Futebol Interior, você ouviu 15 cravados deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola na primeira fase da Copa do Brasil. E o placar do jogo é esse. E o placar do jogo é esse, Maricá 0, Guarani 0. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele. Vai lá, Claudinei Corsi. Primeira fase da Copa do Brasil segue às 21h30. Hoje tem Souza da Paraíba contra a equipe do Goiás. Pelo Campeonato Paulista, o Guarani volta a campo domingo que vem, dia 6 de março, 4 da tarde, no Allianz Parque contra o Palmeiras.
Lucas de Souza. Com o microfone na mão eu levo emoção a você, amante do esporte bretão. Desceu perigosamente o Guarani pela direita, cruzamento do Júlio César, a bola na dentro da grande área, tira a zaga do Maricá. Tira a zaga do Maricá, escanteio pro Bugrão. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha carioca, tá armado o samba lá dentro da área do goleirão Arthur. Vamos lá, ataque Bugrino, vamos lá, tá todo mundo na boca do gol. Quem sabe na bola parada o primeiro gol do jogo. 16, primeira etapa, vem pra cobrança a equipe do Guarani, aí o árbitro, o senhor Paulo Henrique Schleich Volkop, chega ali, faz uma conversa. Quem? O Schleich Volkop. Paulo Henrique Schleich Volkop, o árbitro da partida, o professor de Educação Física, 36 anos. Vem para a cobrança do escanteio, o Giovanni Augusto, camisa 10, aonde das bolas paradas, a cabeça pensante no meio campo da equipe do Guarani, colocado para fazer a cobrança do lado esquerdo, vai bater de perna da direita, essa bola se vier fechada, se vier caprichada, vou lá. Olha lá, vem levantamento no capricho, primeiro pau, a bola saiu curtinha, tira a zaga, rebote voltou com o Giovanni Augusto, balança o corpo para cima da marcação, volta um pouco com o Matheus Pereira, dominou, camisa 84, tenta o cruzamento, a bola explode na marcação, rebote cai com o Rodrigo Andrade de primeira, abre do lado esquerdo, dominou Giovanni Augusto, balançou o corpo pra cima da marcação, cruzamento, vem fechado, saiu do gol Arthur, a bola ficou dentro da grande área, o jogo tá parado. Caiu. O jogo tá parado, o árbitro marcou falta em cima do arqueiro do Maricá, na verdade, subiu o pano do senhor Marcos dos Santos Brito, marcou impedimento, mas o Arthur ficou no chão, tá lá o corpo estendido no chão, o Albert Cavalcante. Mas não foi nada, né? O cruzamento da esquerda, dentro da pequena área, ali o goleiro Arthur, ele saiu mal, vamos lá, né? Dizer mal, e ele acabou acertando o rosto do Derlan. Porque o lance foi rápido, ali ele caiu, tem um jogador estendido no chão do Guarani, dentro do gol, ali o Derlan acabou, ali o Arthur acabou acertando o rosto do Derlan, ali não foi nada, hein, foi erro do goleiro. Lucas, pois não, Claudinei. Vamos com a participação do ouvinte aqui na nossa jornada esportiva. Paulo Souza e Andressa, de Eloy Mendes, Minas Gerais. Bugre, 3-0. Que beleza, que alegria, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. A Rádio Futebol Interior tá ligadinha em você. Wagner Ferreira, 17, quase 18 da primeira etapa e o jogo. Futebol pobre, né, que nós estamos assistindo aqui. Evidentemente que as desculpas vão ficar por conta da temperatura e do estado do gramado. Pode ter certeza que a reclamação vai ser essa. 2 chances para cada lado, né? Há 10 minutos, o primeiro chute, tentativa de chute a gol do Índio, né? Só a bola não chegou até o gol porque explodiu na marcação. E a 14 minutos, a jogada do Valber. Quem conhece o Bragantino e vê o Arthur jogar, esse Valber tentou fazer a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. Dominou com a perna direita, passou para a esquerda e finalizou, só que finalizou por cima. Portanto, para mim, no meu registro aqui, apenas as 2 chances até agora para esse Maricá e Guarani. E esse Valber aí com a camisa 10... ele teve passagem pelo Fluminense de Feira e pelo Vasco da Gama também, esse Valber número 10. Geralmente quem põe a 10 é o craque do time. Exatamente, é o principal jogador. Será que se tivesse VAR tinha sido marcado o pênalti pro Guarani com a saída de bola do goleiro? O Arthur acertando o rosto do Derlan? Então, é o tal negócio, né? Porque não houve a intenção. Aí vai disputa de bola normal. Eu acho que não foi lance para pênalti, não. Não foi o Derlan, não, tá? Desculpa, foi o Ronaldo Alves. Mas se tivesse VAR, mas existe falta sem intenção? Ou é falta, não é falta, né? Não é que o árbitro, o goleiro, subiu para socar a bola. Errou, a bola acertou o rosto. Aí houve o choque. Na sequência sobrou um braço ali, mas eu não marcaria. E vem Bugrão pro campo de ataque, Matheus Pereira deixa mais atrás com o Índio caindo mais pela canhota, tenta a jogada de volta, tentou a devolução pro Matheus Pereira, tocou errado, aí o Maricá devolveu o presente e sai jogando errado, bate pra frente de Derlan, fica vai e volta, a bola não para no chão, agora sim, a bola fica no chão e fica com a equipe do Maricá. Valber tenta o lançamento, bola pra absolutamente ninguém, ela vai sobrar aqui no campo de defesa da equipe do Bugre. Diogo Matheus domina sem dificuldade, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. E vem Guarani, vinha o Guarani, lançamento totalmente equivocado. Vai lá, Wagner. O Guarani joga pensando que vai fazer o gol a qualquer momento. Não é bem assim, tem que se impor aí, tratar de definir o jogo logo. Se deixar se arrastar aí, pode pintar um gol do Maricá e aí complica, né? Ô, presidente, até cortando mesmo, eu acho que o Giovanni Augusto, acho que já deu, viu? Eu acho que ou o Iago ou o Vitinho, Giovanni Augusto tem que começar a comer banco, porque toda bola que chega no pé dele, todo lance, morre. Não tem um lance. Foi cobrar o escanteio, pelo amor de Deus. Não adianta, tá na hora do nosso Giovanni Augusto comer um banco.
Tá mal no jogo o Giovanni Augusto, que tentou, errou. Ele domina, faz o giro ali, tentou a jogada, vai pro chão. Na verdade era o Lucão do Break, falta marcada, jogo parado, posse de bola pra equipe do Guarani. Você ouviu o toque da Rádio Futebol Interior. Passados 20 minutos desse primeiro tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola na primeira fase da Copa do Brasil 2022. E o placar do jogo é esse. Por enquanto em Saquarema, no Bacaxá, estádio Elcir Rezende de Mendonça, 0 Maricá, 0 Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Deixa comigo. Tá 0-0 ainda para Icasa e Tombense de Minas Gerais. Amanhã, 3h30 da tarde, tem Ceilândia e Londrina e Tunaluso contra o Novo Horizontino. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. E vem Guarani pro campo de ataque, desce a ladeira, sai jogando no campo de defesa com Derlan, o quarto zagueiro da equipe bugrina. Ele domina, deixa a jogada na zaga central com Ronaldo Alves. Domina, carrega sem muita velocidade, para, pensa, pisa, olha, faz marcação em bloco médio. A equipe do Maricá chega a bola na intermediária da equipe do Guarani. O Maricá já começa a marcar a sua saída com Carreira, com o Neto que aparece também. Ele abre bola do lado esquerdo com o Índio tenta o passe errado. Bola espirrada, vai saindo em lateral para a equipe do Maricá no campo de defesa. Na verdade, pós bola pro Guarani. Já cobrado, Giovanni Augusto dominou, deixou colocando o break. Abre do lado esquerdo para Rodrigo Andrade, caindo pela canhota, deixou com o Matheus Pereira. Devolveu com Giovanni Augusto de perna direita, inverte a página, vira folha. Agora sim acertou um passe, Giovanni Augusto. Daí para Ronaldo Alves na direita, para Diogo Matheus. Olhou para dentro da grande área, preferiu o passe para Júlio César, o imperador de Campinas. Cruzou no capricho, dominou, colocando o break para direito em cima da marcação. Rebote, voltou Rodrigo Andrade. Na direita para Diogo Matheus, dominou, parou, pensou, olhou, soltou com Rodrigo Andrade de primeira para Júlio César. Para cima deles, o imperador de Campinas. Fechada neles, Bugre. Pra cima deles, Guarani. Ele volta a jogada no campo de defesa com Ronaldo Alves. Ronaldo Alves daí pra Bruno Silva, o capitão, o cadeado da defesa bugrina. Ele volta a jogada na quarta zaga com o Derlan. Derlan de perna canhota. Abre tudo com o Matheus Pereira. Matheus Pereira pra Lucão do break. A tabela saiu, bonita jogada. Matheus Pereira cruzou por baixo. Fechava o Rodrigo Andrade. Afasta a zaga do Maricá do jeito que dá. Rebote com o Neto, dominou, girou, se livrou bem. E tome contra-ataque dos homens. Lá vem Vander. Cara a cara com o goleiro, tocou Kozlinski. Tem rebote, olha a chance pra fora! Carreira com gol aberto no rebote do chute do Valber, joga a bola lá em Itaguaí, Albert Cavalcante. Que sorte o Guarani teve agora, hein? O Guarani começou a pressionar pelo lado direito, ali o Lucão do break conseguiu finalizar, a bola pegou na zaga, um contra-ataque. Ele, o camisa número 10, né? O Valber, o Kozlinski, o gol. Só eles dois. Primeiro, ele chutou errado. Ali tentou, ele podia ter feito tudo, dar uma cavada, mandar pra ele das pernas. Ele chutou errado no peito do Kozlinski. Ali voltou pro camisa número 9, o Carreira com gol aberto. Ele conseguiu mandar a bola por cima. Que chance o Maricá perdeu. E que vacilo do Guarani, hein? De um lado, a chance do Lucão do break barrado na zaga. E não contra-ataque, Wagner Ferreira. Um verdadeiro buraco na defesa do Guarani. Quase o gol dos homens. É falta de respeito, né? Um time que não ameaça em maneira alguma o time do Guarani. E, evidentemente, houve um buraco ali no meio, lançaram a bola, quase que o Valber faz no primeiro lance. No segundo, então, um gol vazio mandado por cima. A sorte agora ao lado do Guarani. O jogo está muito devagar, tecnicamente falando. O time do Maricá tem, assim, força de vontade, né? Um time aplicado. Marca muito bem o time do Guarani. E não tem força ofensiva. Na verdade, no meu scout aqui, as chances maiores foram do Maricá. O primeiro no chute do Valber e esse agora o próprio Walter, né? O Valber no primeiro lance jogando em cima do Kozlinski, que aliás o Kozlinski fez uma bela defesa. Viu? E até cortando isso, né? Posse de bola, Guarani 59%, o Maricá 41%. Acho que é a primeira vez, primeiro jogo na temporada, o Guarani tem posse de bola, viu? E vem pro campo de ataque Giovanni Augusto, engata a primeira, segunda, terceira marcha, tentou tocar na entrada da grande área. Passe errado. O Giovanni Augusto tinha um corredor pra correr e cruzar, preferiu o passe pro Júlio César no passe errado. E tome contra-ataque dos homens. Neto, acionado na linha de fundo, encara a marcação do Matheus Pereira. Dominou, girou, fez o cruzamento, bola perigosa, carreira pra fora! Mais uma chegada dos homens pela direita, o Tsunami no pra cima do Bugrão, cruzamento do Neto e o Carreira tentou uma puxeta, um voleio, jogar a bola longe do gol, mas desceu com perigo, o Tsunami outra vez, Albert Cavalcante. É a marcação frouxa, né, o presidente, marcação frouxa, camisa número 11, o Neto, ele parou lá pela linha de fundo, perto da linha de fundo, pelo lado direito, cruzou,
como se não tivesse ninguém na frente dele. Ali o camisa número 9, o Carreira tentou lá aquele golpe escorpião, ali o Ronaldo Alves estava em cima dele, mas ele conseguiu finalizar mais uma vez, presidente. A origem da jogada é uma falha quem deixou cruzar? Quem? Matheus 84, Pereira. Mudou a camisa, mas o futebol continua o mesmo. Se não deixar cruzar, não acontece nada lá na frente do gol. E o lado esquerdo do Guarani, de novo, é o caminho das pedras pro time do Maricá. Ele é o nome da fera. Rapaz. Alô, Daniel Paulista, hein? Vamos começar a mexer os pauzinhos aí. 25, quase 26 da primeira etapa. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola na primeira fase da Copa do Brasil. E o placar do jogo é esse. Por enquanto em Saquarema, Maricá 0, Guarani 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, meu amigo, meu irmão, Claudinei Corsi. E segue Casa 0, Tombense também 0. A bola rolando já no segundo tempo. Amanhã, 4h30 da tarde, tem Operário do Mato Grosso e Sampaio Correia. E também, às 4h30 da tarde, Costa Rica e ABC de Natal. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu vou levando emoção a você, amante do esporte bretão. Desce o Guarani pro campo de ataque, Ronaldo Alves abre bola na ponta direita com Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, recebe a marcação do camisa 8, Murilo. Prefere o passe curto com Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade mais atrás, passe na fogueira pro Bruno Silva, que conseguiu a parar a jogada. Bruno Silva, o capitão, deixou com Diogo Matheus, adiantou na frente para Júlio César. Falta nele, jogo parado, posse de bola para a equipe do Guarani na intermediária, campo de ataque, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ô, Lucas. Pois não, Albertinho. O Valber que cruzou na área e Carreira, marcado por Ronaldo Alves, bateu pro alto, né? Esse é o último lance aí. No central do apito, a Fernanda Colombo, né, disse que houve pênalti do zagueiro do Guarani em cima do atacante do Maricá. Eu não vi nada. Eu também não vi nada, mas ali o central do apito... Ali disse que houve pênalti, aquela jogada que ele tentou dar aquele golpe escorpião, puxeta, né? Ali é contato, filho, não é mais vôlei. Graças a Deus, era bom que tirasse o VAR. Inclusive, era só marcar impedimento só e essa bola entrou ou não entrou. É muito chato isso aí. Rapaz, mas no lance eu realmente não consegui. Conseguiu observar alguma coisa, Wagner, no lance? Achou que foi falta ali do zagueiro do Guarani? Não, ninguém reclamou. Se a seu favor, ali o time do Maricá tivesse alguma irregularidade, ele teria reclamado. No entanto, ele fez o voleio e mandou. Não aconteceu nada. Sabe por que eles não reclamam? Porque é tão normal jogar a segunda divisão, não tem VAR, e esse contato pra eles é normal. A primeira divisão que é muito mimimi, olha lá, olha o passe. Olha o passe que o Matheus Pereira deu pro Giovanni Augusto. Presidente, desisto. O Matheus Pereira foi tentar um passe pro Giovanni Augusto no corredor do lado esquerdo, jogar a bola lá em Rio de Janeiro, jogou longe. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Pode falar, presidente. O Guarani tem posse de bola, mas não tem profundidade, né? Tá com a bola nos pés, não sabe o que fazer. Técnica. Não sabe o que fazer com ela. Os laterais, esse último passe agora foi ridículo, né? Do lado de lá, até que não está tão mal também, mas tem que acionar mais o Júlio César, porque nós já vimos que nesse primeiro tempo mesmo, acho que 2 ou 3... As 2 chegadas do Júlio César com o Júlio César fazendo o cruzamento, e aí o Lucão tentou, outros tentaram, não saiu o gol, o Guarani ganhou esse escanteio. Mas falta, evidentemente que a temperatura está muito alta, o jogo é lento, não há como imprimir velocidade no jogo, o gramado não ajuda, o time do Maricá é só marcação, não tem poder ofensivo, muito embora, vamos falar, bom, o que esse cara está falando? Quem já chegou mais? Foi o Maricá, quem criou 2 chances. Mas são coisas do futebol, o Guarani está achando que vai fazer o gol pela sua competência, né, pela sua postura de melhor time, entendendo que o gol vai sair a qualquer momento. Não é assim, vai ter que brigar mais. Vamos ver se o Daniel Paulista está enxergando o mesmo jogo que a gente. Algumas alterações aí, principalmente na beirada do campo, para melhorar o Guarani. E há de se ressaltar, Wagner e Albert, o lado esquerdo do Guarani é muito fragilizado com o Matheus Pereira. Mesmo a entrada do Índio no setor para fazer a cobertura, ainda sobra um espaço muito grande. Né? Porque o Índio, ele tá jogando pela esquerda, mas ele tá como um meia pela esquerda, ele não tá como um volante, ele tá jogando como um meio aberto. O Guarani joga no 4-2-3-1, então é o Bruno Silva e o Rodrigo Andrade alinhado e o Índio do lado esquerdo. Talvez colocar o Índio mais próximo dos 2 volantes, fazer uma trinca de volantes, o Giovanni Augusto como um meia enganche, né, como se diz lá no futebol italiano, para poder dar uma
cobertura maior pro lado esquerdo, que realmente tá difícil. O Matheus Pereira falta sustentação, né? Então ele acaba indo, ele vai como boi bravo e depois volta com um mochilão nas costas, e não tem jeito. E ali o técnico Marcos Alexandre, que não é bobo nem nada, ele já ganhou o esquema. Ali, ó, a bola, ele dá a bola pro Guarani, o Guarani tem que propor o jogo. Aí nessa, o Matheus Pereira desce. Quando desce, meu irmão, é ligação direta pro camisa, pro Valber, ou se não para o Carreira. Sorte que assim, as finalizações dos jogadores do Maricá não foram daquele esquema, senão eu tava perdendo o jogo. Facebook. Pois não, Claudinei, vamos lá. Participação do internauta aqui, o Rodrigo Souza, Guarani 1-0 no Maricá, o Ayrton Cardoso fala que 3 volantes, técnico burro. Francisco Dionísio Alves, aqui em Crato, no Ceará, torcendo pelo Guarani, vai ser 2-0 para o Bugre. E Deolira Aguiar, vamos Maricá. E lá no Facebook, lá no YouTube, Laudiano de Souza, abraços amigos, boa transmissão, Pedro Cavalcante, Jorge Luiz, Wellington Ribeiro, Gilson Carvalho, Paulo Vieira, Braulio Assis Santos, muita gente mandando mensagem, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença aqui conosco, contigo nós somos muito mais fortes. Lucas, pois não, Claudinei? deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Paulo Marques, bugrino, hoje aniversariando, parabéns, viu, Paulinho, felicidades para você ao lado da patroa aí, das filhas. Muita saúde, com certeza tá ligado na gente aqui, torcendo e esperando o seu presente de aniversário, que com certeza ele quer é a vitória do Guarani. Parabéns, Paulinho. Hoje ele toma mais do que costume. Ah, mas hoje tá calor. Liberado, né? Tá liberado. Tá calor, aniversário, e se o Guarani ganhar... Tá, já era, fez a trinca de asas. Amanhã... E 34 graus lá em Maricá, então ele já tá calor lá, e a calor aqui já pega e já toma já pros toma. Lá, já. É isso mesmo. 32 deste primeiro tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando e a bola vai rolando na primeira fase da Copa do Brasil 2022. E o placar do jogo é o placar tá assim por enquanto. 0 para o Maricá, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Segue Casa 0, Tombense também 0 no outro jogo da tarde, primeira fase Copa do Brasil. Amanhã segue a primeira fase, 7 da noite tem Portuguesa Carioca e CRB, lá das Alagoas. E às 7 da noite tem Porto Velho e Juventude. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim, não. Esse é falta para a equipe do Guarani, falta lateral, vai lançar a bola para dentro da grande área, a equipe do Bugrão. Flechada neles, Guarani. Vamos para cima deles, Bugrão. Vamos lá, falta pela ponta direita, intermediária, campo de ataque. Diogo Matheus colocado para fazer a cobrança. Faz um carinho na bola, passa um óleo na criança, olha para dentro da grande área, capricha, Diogo Matheus. Capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Falta perigosa para a equipe do Guarani, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o samba dentro da cozinha do Maricá. Colocado o Diogo Matheus para fazer a cobrança, pede a movimentação dos seus companheiros para lançar essa bola com carinho, com capricho. Autoriza o senhor Paulo Henrique Strasvolkop, a cobrança da falta, o Diogo Matheus na bola, vem levantamento no segundo pau, sobe a defesa do Maricá, afasta o perigo com o Rodrigo Fernandes. Rebote cai na entrada da grande área, tira de novo a zaga do Tsunami. Rebote cai com a equipe do Maricá, abre bola pela ponta direita, tá aí o Valber, lançamento em profundidade para Jones, dominou, tem espaço, faz a virada de jogo do lado esquerdo, se passar é perigo. Luan Gama soltou para Vander, o lateral direito, caindo pela esquerda, não alcança a bola. Ela volta para a equipe do Maricá, batida de fora do Murilo, ela sai à esquerda do Kozlinski, vai fora, é tiro de meta. Canais, futebol interior aqui, nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Tiros de meta para a equipe do Guarani. Vamos nos aproximando da parte final desta primeira etapa. 34 minutos do primeiro tempo. Wagner Ferreira e o jogo. O jogo é fraco tecnicamente, né? Poucas chances de gol. O Guarani criou muito pouco. Incrível como um time de Série B contra um time de segunda divisão no Campeonato Carioca não consegue se impor. Tá jogando na casa do adversário, é verdade. E ó o Bugrão chegando, Vagnão. Júlio César, o Imperador de Campinas, linda jogada. Cruzamento no segundo pau para Giovanni Augusto, dominou, deixou para Índio. Índio devolveu para Giovanni Augusto, dominou, carregou, soltou na entrada da grande área. Rodrigo Andrade, perna direita. Meu Deus. Um traque. Meu Deus do céu. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa.
Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Na jogada do chute aí do Rodrigo Andrade, Alberto Cavalcanti foi dar uma trivela, mas recuou pro goleirão Arthur. Ah, pelo amor de Deus, né? Ali o Guarani precisando, né? De finalizar, pelo menos criar. A segunda, né? A segunda que o Guarani criou com efetividade, a bola jogada da esquerda pro meio. Ali apareceu o Rodrigo Andrade, ele que bate bem com as duas pernas. Ali ele foi pegar uma trivela, acabou acertando a Joanete. A bola saiu de rosca, fácil para o goleiro Arthur. Segue Maricá 0, Guarani também 0. Pode completar o raciocínio, acabei te interrompendo, Wagner. Não é o forte do Rodrigo Andrade finalização, né? Me parece que no Guarani, se ele fez 2 gols, foi muito até agora. Desde Série B. Exato. Né? Não tem o registro de golear, de muitos chutes na gol do Rodrigo Andrade. E também não sei se volta pro segundo tempo. Com essa temperatura toda, com esse porta-mala que ele tem aí, ele não vai aguentar o segundo tempo. Porta-mala? Depois outro, o Guarani precisa da velocidade nesse meio campo aí. Tem que entrar, talvez, o Vitinho aí nesse meio campo, abrir mão de 3 volantes. Pra que isso? O time do Maricá é só marcação, não tem criação nenhuma. Então acho que congestionar o meio campo ali é uma bobagem. E vem Guarani, Rodrigo Andrade, lançamento no comando para Júlio César. Lá vem o Imperador de Campinas. A bola vai forte demais, saiu do gol, Arthur. 36 cravados deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola aqui na primeira fase da Copa do Brasil 2022. E o placar do jogo é esse. O placar por enquanto 0 Maricá, 0 Guarani. Placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi. Legal, para o portal Araraquara, também para a Rede de Rádio Brasil Play nos Estados Unidos. Lembrando que amanhã, 8 da noite, tem Série A2 do Campeonato Paulista, 15 de Piracicaba e São Caetano. Parceria Futebol Interior e Rádio Educadora, narração de Mário Luiz. E às 9h30 da noite tem Recopa Sul-Americana, Palmeiras e Atlético do Paraná, com a retransmissão da Esportes Malaguenha com Moura Júnior. Lucas de Souza. Grande abraço pro Ricardo Vieira, lá da Brasil Play FM em 102.1, 93.5 em Connecticut, Massachusetts, nos Estados Unidos. Também conosco Rádio Futebol na Canela. Alô, Thiago Lopes de Faria, efusivos abraços, Thiagão. Conosco também lá no Mato Grosso do Sul. Sai jogando o time do Maricá, campo de defesa, trabalha a jogada, camisa número meia dúzia, o Luan Gama. Deixa a jogada com o Rodrigo Fernandes, ex-jogador do Vasco. Rodrigo Fernandes domina, pensa, joga a bola do lado esquerdo novamente, agora campo de defesa com Júlio César. Júlio César, camisa número 4 da equipe do Maricá. Domina, pensa, pisa, olha, invade a linha territorial Bogrina. Lançamento pro Carreira, pé direito, bateu em cima do Derlan. Rebote, voltou Luan Gama de fora, espalma Kozlinski. Que chute espetacular do Luan Gama no rebote do Carreira. E não deixou a bola nem cair no chão. Mandou o sarrafo, Kozlinski faz milagre em Saquarema, Alberti Cavalcanti. Primeiro tem uma coisa errada, né? A bola livre dentro da grande área, no lançamento lá de trás. O Carreira mandou o sapato dentro da grande área pelo lado esquerdo. A bola bateu no Derlan. A bola saiu pra fora da área pelo lado esquerdo. Ali. Meu Deus, o Luan Gama mandou uma pancada. Se não é ele, Kozlinski, poderia ser o primeiro gol do Maricá, meu. Primeira boa chegada, grande defesa do Kozlinski, Wagner Ferreira. Guarani não dá muita trela, né, pro time do Maricá. Acha que não vai tomar gol. Olha a chance do Maricá. Já terceira ou quarta contra uma do Guarani, duas bolas cruzadas. Não fosse o Kozlinski agora, era o primeiro gol dos homens, entendeu? Uma bela defesa, escanteio, aí não aconteceu nada. Aí na sequência da jogada, o Ronaldo Alves teve um entrever ali com Carreira. Acho que o Neto, né? Ali o Neto, camisa 11. Camisa 11 ali, o cruzamento na área, pelo que foi mostrado às vezes, a quantidade de vezes que foi mostrado, poderia ser marcado um pênalti. Ainda bem que não tem VAR nessa partida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Guarani pro campo de ataque, Vinha. Vai mal na jogada o Giovanni Augusto. Rebote cai com a equipe do Maricá. Acabou de criar uma grande chance. Tá com moral o time do Rio de Janeiro. Tá com moral o Tsunami. Bola no comando de ataque. Neto tentou o drible pra cima do Matheus Pereira. Vai bem na cobertura, o lateral esquerdo. Tá difícil, hein?
Tá difícil, o Maricá tá gostando do jogo. Vai vendo que o bicho não é tão feio assim não, né, Wagner Ferreira? O Guarani continua não acreditando no Maricá. Não vamos tomar gol desse time aí. Olha as chances que eles já tiveram. E começa um bate-boca ali entre os próprios jogadores do Guarani. Um reclamando que o meio-campo não marca. Quando a bola vem ali, o zagueiro não corta. Realmente o Guarani tá mostrando porque eu acho que tá numa descendente, hein? Tá cada vez pior. O presidente, até falando nisso também, o Bruno Silva também, hein? Nós estávamos comentando a última jornada, né? Contra o Santo André. O Bruno Silva também, nulo, hein? Não aparece, olha, tá feio o negócio. Quando o coletivo não vai bem, as individualidades, as deficiências individuais realmente aparecem. E é o caso do Guarani. Ninguém tá merecendo um destaque aí nesse primeiro tempo. Vem Guarani pro campo de ataque, tenta alguma coisa ainda até o final desse primeiro tempo. 40 cravados da primeira etapa. Matheus Pereira abriu na ponta esquerda com o Júlio César. O passe foi forte demais. Aí ele foi desarmado. Rebote cai com o Índio de primeira para Matheus Pereira com espaço. Driblou, foi pro chão. Falta! Abriram a caixa de ferramenta, o Rodrigo Fernandes derrubou o Matheus Pereira, falta para a equipe do Guarani, falta perigosa a favor do Bogrão, Alberto Cavalcante. Ali, né, primeiro o Matheus Pereira, ele havia dado aquele passinho, né, aquela na fogueira pro Júlio César perto, rente, a linha lateral, conseguiu recuperar a bola, o Índio achou ele, Matheus Pereira para fazer o rabisco para ir para dentro da área, recebeu a falta do camisa número 5, Rodrigo Fernandes, amarelo e falta para o Bogrão, quem sabe agora. Quem sabe na bola parada, uma falta perigosa, amarelou tudo ali pro camisa número 5. Rodrigo Fernandes, ele tem 23 anos e jogou no Vasco e no Corinthians, é um jogador experiente aí do Maricá. Falta para a equipe do Guarani, falta pela meia esquerda, Giovanni Augusto para fazer a cobrança. 3 homens na barreira da equipe do Maricá. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Duarte Souza, mandando aqui. Ninguém tem que narrar esse jogo não, o jogo tá muito ruim. Quem mais aqui? Rafael Silva, Will Rush Futebol, Next Gen aqui conosco também. Claudemilson Neves Rosa conosco também. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vem pra cobrança Giovanni Augusto. Quem sabe na bola parada, atenção torcedor do Bogrão. Quem sabe na cobrança dele, falta o primeiro gol do jogo. Capricha Giovanni, capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol, para bater de perna direita o camisa 10 do Guarani, colocado também o Matheus Pereira para bater de perna canhota, mas o Giovanni Augusto vem direto pro gol. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Bateu muito mal a falta, Giovanni Augusto, hein, Albert? Ele tirou da barreira, tirou do gol, tirou dos companheiros de trabalho, bateu muito, mas muito longe do gol. A bola não chegou nem. Se a bola fosse mesmo em direção ao gol, a bola não ia passar nem da barreira, ia pegar no peito o jogador do Maricá pelo lado esquerdo. Que falta mal cobrada. Giovanni Augusto, muito obrigado, tchau. 42 minutos e meio, Wagner Ferreira, por enquanto 0-0 é justo, né? Olha, se você for pensar bem pelas chances de gol, o Maricá merecia estar vencendo por 1-0. Porque o Guarani não chegou. Então é uma falta de acreditar na sua força, entendendo que é um time de Série B contra um time de segunda divisão do Campeonato Carioca. E, no entanto, o Guarani está num marasmo incrível. E nós vamos ouvir aí que as desculpas vão acontecer, temperatura, gramado. E o time do Maricá só marca, não tem criação ofensiva. Muito embora, né, por paradoxal que pareça, criou as maiores chances que o Guarani. 43 cravados da primeira etapa, por enquanto 0 Guarani, 0 Maricá. Vem o Bogrão pro campo de ataque, lá vem Ronaldo Alves, abre bola na ponta direita com o Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou, junta a linha lateral do gramado pela direita, devolve a jogada com o Ronaldo Alves. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Posse de bola para a equipe do Guarani, Matheus Pereira adianta a jogada com Bruno Silva, capitão, cadeado da defesa bugrina. Ele devolve com Matheus Pereira, rebobina a fita, recomeça tudo com o Derlan na quarta zaga. Ele joga na zaga central com Ronaldo Alves domina, carrega, chega ali perto do círculo central, recebe a marcação, deixa a jogada curta com o Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade dominou, fez o giro, rodopiou, abre na ponta esquerda, boa jogada com Matheus Pereira aí com um pouco mais de espaço. Agora chega a marcação do Neto para cima dele, ele prefere jogar mais atrás com o Índio para Giovanni Augusto para Rodrigo Andrade dominou, deixou pela amiga com Bruno Silva, capitão da equipe bugrina, abre bola pela ponta direita com Diogo Matheus dominou lá pelo lado direito, junta a linha lateral do gramado, encara a marcação do Murilo, soltou no corredor para Júlio César, o imperador de Campinas, devolução de calcanhar, sensacional, cruzamento no segundo pau, pega o goleiro, tem rebote, Giovanni Augusto dentro da grande área, soltou para Índio, bate no gol, Índio tentou bater por cobertura, jogou totalmente
equivocado pela linha de fundo. Tiro de meta pro Maricá, Albert Cavalcante. A dobradinha pelo lado direito funcionou, né? Júlio César e Diogo Matheus. Ali o cruzamento dentro da grande área, da direita para a esquerda. Adivinhe só, a bola, a zaga, o goleirão saiu, tirou, né? E sobrou para ele, Índio, de fora da área. Ele, de vez de tocar, ele podia ter penteado a bola, não. Ele tentou dar um chute colocado. Ele mandou a bola pela linha de fundo. Que chute horrível. Eu não sei qual foi o pior, o chute dele ou do Rodrigo Andrade. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Mais 3. Vamos até 48 da primeira etapa, 45 cravados deste primeiro tempo. O tempo e placar você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa, a bola rola na Copa do Brasil. E o placar do jogo é esse. Estádio Elcir Rezende de Mendonça, em Saquarema. Por enquanto, Maricá 0, Guarani 0, Claudinei Corsi. E segue Casa 0, Tombense de Minas Gerais também 0. Teremos amanhã às 19 horas Real Nordeste, Operário do Paraná e o São Raimundo pegando a equipe do Ceará. Lucas de Souza. Com o microfone na mão eu levo emoção a você, amante do esporte bretão. Lateral bola para a equipe do Maricá, 46. Finalzinho de primeiro tempo, por enquanto Maricá 0, Guarani 0. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Vem Murilo, vem Tsunami, vem Maricá pro campo de ataque. Camisa 8 da equipe do Rio de Janeiro, joga a bola mais atrás com o Luangama, que deu um sarrafo pro gol há pouco. Quase fez um golaço, se não fosse o Kozlinski, era 1-0 Maricá. Ele inverte a página do lado direito com o Valber, camisa 10. Penteia, firula, deixa mais atrás com camisa número 3. O zagueirão, o Átila, meu Deus do céu, que corte pra cima do Lucão do Break. Deixou com o Átila, perna esquerda, mandou pro gol. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. O Átila deu um corte ali em cima do jogador do Guarani, hein, Albert? Passa amanhã, volta amanhã que essa aí já foi. O Átila no campo de ataque ali, né? Ele fingiu que ia cruzar. Ali chegou o Lucão do Break com toda a sua vontade, com toda a sua categoria. Ele tomou um corte, ele tomou um rabisco. Meu Deus. Meu Deus. É ousado e alegre o time do Maricá. Tá empatando 0-0 e teve as melhores chances. O Guarani, com muita dificuldade, vai segurando esse empate. Vem pro campo de ataque o time do Bugrão. Tenta alguma coisa, ainda tá nesses segundos finais de primeira etapa. Rodrigo Andrade abre pela ponta esquerda com o Matheus Pereira, daí para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto dominou. Soltou no corredor para Júlio César. Lá vem Imperador de Campinas. Júlio César tentou a jogada mais atrás. Ela bate em cima do Vander. Vai fora, escanteio. Escanteio para o Bugrão pela ponta esquerda. Posse de bola para o Guarani. Albert Cavalcante. O Júlio César pode pagar o bicho pra ele também, viu? Que ele correu pelo lado direito, pelo lado esquerdo, até que enfim, Giovanni Augusto achou ele, né, espetado pelo lado esquerdo. Ele conseguiu o escanteio para o Guarani pelo lado esquerdo. Vem ele, Giovanni Augusto na bola. É o último lance dessa primeira etapa. Bateu o escanteio, creio eu que o árbitro, o senhor Paulo Henrique Schleichvolkov, vai acabar a primeira etapa. Vem pra Diogo cobrança o Diogo Matheus, camisa número 13. Já cansou, será? Rapaz, tá no interesse pra bater escanteio o Diogo Matheus, que é incrível. Olha o gol agora, hein? Quem sabe, hein? Quem sabe na bola parada. É o último lance do primeiro tempo. Colocado o Diogo Matheus, passa um óleo ali na criança, passa um azeite na menina. Todo mundo na boca do gol. Atenção, torcedor do Guarani. Vem Diogo Matheus na cobrança, vem alto no segundo pau, tirou o goleiro, tirou em cima do Lucão do Break, afasta a zaga do Maricá. Quando trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, o senhor Paulo Henrique Schleichvolkov termina o primeiro tempo no estádio Cir Rezende de Mendonça, em Saquarema, o Bacaxá. 0 para o Maricá, 0 para o Guarani. Entra em campo o intervalo FI. 4 da tarde, mais 49 minutos. Terminou o primeiro tempo no estádio Elcir Rezende, lá em Saquarema. 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Maricá. O destaque do repórter Albert Cavalcante. Melhor colocado, né, que o Maricá no ranking da CBF. O Guarani tem a vantagem do empate para avançar, hein? Então, com esse resultado, o Guarani vai avançando e, se passar de fase, o Guarani embolsa R$750 mil, além dos 620 mil, já garantindo somente para participar do torneio. Vamos ouvir aí o Maurício Kozlinski. De bola, mas não está conseguindo chegar do jeito que queria. O que tem que fazer para o segundo tempo?
Como a gente falou antes do jogo, é um jogo de paciência. A gente sabia que a equipe deles ia se portar um pouco mais defensivamente e explorar os contra-ataques. O gramado deixa o jogo um pouco mais lento. A gente tem que se adaptar mais ao gramado. Acho que a gente no primeiro tempo não conseguiu se adaptar bem. Voltar para o segundo tempo, melhorar no que a gente precisa melhorar para poder fazer o gol e sair daqui com a classificação. Obrigada. Tá aí o Salvador Kozlinski, hein? Que se não fosse ele, em 3 oportunidades, o Guarani poderia estar perdendo para o Maricá, hein, Claudinei Corsi? Tá muito bem. Vai falar alguém do Maricá aí também, ou Albert Cavalcante? Sim, vai falar. O Maricá é o Carreira. Chance que você acabou chutando por cima do gol? Então, foi um lance rápido, né? Eu tentei fazer uma jogada mais rápida, mas podia ter mais calma, dominar a bola e finalizar melhor. E o Maricá tá bem na partida. Vocês estão sentindo que vocês podem conseguir essa classificação? A gente entra em campo já sabendo que das nossas condições, da qualidade do nosso time. A gente não tem dúvida, a gente não tem dúvida que a gente tem condições de classificar, de ganhar o jogo, mas acho que a gente vai agora para o segundo tempo escutar o professor que tem para melhorar, para a gente conseguir fazer o gol e se classificar. Obrigado. Nossa, que humildade, hein? O Carreira, humilde, hein? Ousado e alegre. Muito humilde. Tomara mesmo Carreira, que você que volte e seja, não precisa de técnico, humilde. Tá na dele, 4h51, destaque o teaser do comentarista Wagner Ferreira, 0 para todo mundo, Wagner. Um pobre futebol no primeiro tempo, pouca chance de gol, por incrível que pareça, mais chances para o time da casa, que não teve competência para abrir o placar. Na rigor, o Guarani está conseguindo seu objetivo, está empatando, está classificando. Agora tentou no segundo tempo para provar que tem condições de ou segurar, ou pelo menos fazer um golzinho aí e sair com a vitória. Daqui a pouco tem mais Wagner Ferreira aqui no Intervalo FI. Abraçando aqui a rapaziada do Facebook, a Ana Piovesan tá com a gente aqui. Pra cima deles, Bugrão, o Cleiton Benatti. Boa tarde, aqui é o Cleiton, direto de Limeira, São Paulo. Ramon Vitor, eu acredito em você, Guarani. Doutor Sandro Nunes, grande abraço. Tá ligado com a gente aqui, boa tarde. Ótimo trabalho para a melhor equipe de imprensa esportiva campineira. Muito obrigado, doutor Sandro Nunes, pelos elogios. Vamos, Guarani, ele diz aqui. Quem mais aqui? O Danilo Fadiga, respeitando o time do Maricá, mas hoje tem que jogar bem e ganhar. É obrigação a vitória, Bugrão. Deolira Aguiar, vamos Maricá. O Francisco Dionísio Alves aqui em Crato, torcendo pelo Guarani. O Ayrton Cardoso, já falei aqui. O Marcelo Tel, em Poços de Caldas, curtindo o Bugre HSG 2-0 Bugrão. O João Matheus diz aqui, vai Palmeiras. O Ayrton Cardoso, tomando sufoco do Maricá, com 3 volantes, pode largar a mão. Time sem competência. Quem mais aqui? O Bruno César Vale está com a gente. E o Alex Arena. Tem que contratar 5 zagueiros e 3 meias para compor o time. Tá aí a rapaziada participando com a gente aqui. Mandando um abraço para os Estados Unidos da América do Norte. O pessoal que está sintonizado através da rede de Rádio Brasil Play nos Estados Unidos, 93,5 FM em Danbury, no estado de Connecticut, 102,1 FM em Framingham, estado de Massachusetts. O Ricardo Vieira que coordena tudo por lá. Um grande abraço a você ligado também no portal Araraquara com a gente aqui nessa jornada esportiva e a você também através da Rádio Futebol na Canela em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. São 4h54, 4 minutos e 40 de intervalo lá em Saquarema. E nós vamos para o nosso intervalo aqui e já voltamos. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. 4 da tarde, mais 58 minutos, de volta com o nosso intervalo FI aqui nos canais Futebol Interior. 9 minutos e meio de intervalo lá em Saquarema, um sol para cada um. Os jogadores não estão se aguentando em cima das pernas, a coisa não está fácil. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Antônio Carpinedo, tá dizendo aqui, Guarani não tem jeito. O Paulão do Já, manda um abraço aqui para o Paulão. E a Juliana Vanessa Doro, do CDHU, do Padre Anchieta. Um abraço para vocês aí do CDHU do Padre Anchieta. Muito obrigado pela audiência. E, rapaziada, vamos compartilhar nossa like aí no Facebook, no YouTube. Baixe aí o nosso app no Play Store para o Android, Rádio Futebol Interior. Você que nos ouve também através do canal de áudio no site futebolinterior.com.br. Pois não, Lucas? Continuando aí os salves nas redes sociais, a galera lá em Chicago, rapaz. Você conhece Chicago, Albert Cavalcante? Não tive essa honra de conhecer. João Paulo Gonçalves, aqui ó, com vocês de Chicago no YouTube. Parabéns pela transmissão, valeu, muito obrigado, João Paulo. Conosco também o Robson Vitoriano. Alô, Robson, boa transmissão. Conosco o Rafael Silva também, mandando aqui, vamos Guarani, agora vai. E o Leandro Pena mandando aqui um que pelada. Realmente, o Wagner Ferreira, e eu pergunto pra você, né, pelo que eu assisti aqui no meu cantinho, Wagner Ferreira, eu diria pra você que o Maricá deveria estar ganhando esse jogo de uns 3-0, não fosse o Kozlinski e não fosse também a falta de sorte ou ruindade, né, dos jogadores do Maricá.
Não sei como é que a gente pode colocar, mas enfim, eles não botaram para dentro. Mas, na minha opinião, pelo que vi, o Maricá sairia vencedor, porque o Guarani, para mim, quando ele já entrou com os 3 volantes, ele já entrou pensando no empate. Fala aí, Wagner. Tá acontecendo o que aconteceu, né, no jogo Cascavel e Ponte, no que aconteceu no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na própria classificação do São Paulo, que penou para passar de fase. E hoje o Guarani não acreditou no Maricá. E eu, na minha anotação aqui, tenho 3 chances claras de gol pro Maricá. Teria feito 3 contra nenhum do Guarani. O Guarani deu um chute a gol a 10 minutos. O Índio tinha condições de finalizar, finalizou, mas bateu em cima da marcação. Depois teve outros chutes, né, do Rodrigo Andrade, um traque, o próprio Índio, depois a bola quase que nem chega na linha de fundo, de frente pro gol. O Guarani não criou chance nenhuma. Vão justificar que o campo tá ruim, que a temperatura tá ruim, realmente tá muito alta, os jogadores dando entrevista aí pingando, né, derretendo, evidentemente. Agora, esperava-se muito mais do Guarani, não era para entrar com 3 volantes, porque ele entrou com o Índio. Sempre acontece isso, ele bota o Índio para dar uma liberdade para o Giovani, para dar uma liberdade para os 2 laterais. No entanto, o lateral esquerdo do Guarani está muito fraco, ele não aproveita. O Índio vai na cobertura dele e quando vai para o ataque não sabe o que fazer. Ele joga a bola para o Giovani jogou na beirada do campo o tempo todo. Não criou absolutamente nada, uma falta cobrada que eu cobraria melhor, qualquer um de nós aqui cobraria melhor aquela falta. A bola passou pela barreira, longe do gol. E o destaque do Guarani ficou por conta do Júlio César, jogador esforçado. As bolas que ele recebeu do lateral direito Diogo Matheus, ele conseguiu dar sequência, pelo menos em 3 oportunidades, passou pela marcação. Uma de calcanhar para dentro da área, o ataque do Guarani não aproveitou, uma outra por cima também ninguém aproveitou. Então, para mim, o destaque ficou por conta do Júlio César esforçado. Deve continuar aí para o segundo tempo. Quem não deve vir, eu tiraria aí ou o Índio ou o Rodrigo Andrade e voltaria com um jogador mais ofensivo aí, talvez o Iago, ou não sei se esse jogador, o Nicolas aí, tem mais repertório do que todos eles para entrar e resolver o jogo. Então vamos ver o que é que o Daniel tá falando aí no intervalo, porque precisa de mais atitude do Guarani. Não pensa que o Maricá, por ser um time de segunda divisão no Campeonato Carioca, não vai oferecer perigo como ofereceu. O Claudinei tem razão. Se o jogo termina 3-0, não seria exagero nenhum pelas chances que o Maricá teve. Legal, pelos lados do Maricá, Wagner Ferreira, quem é que você aprovou aí? Quem é que você mais gostou? Esse 10, o Valber, está sempre presente nas jogadas de ataque. Teve 2 chances de gol, né? O Valber dá 23 minutos, cara a cara com o Kozlinski e não fez o gol. E a 37, a 14, o Valber, no estilo Arthur do Bragantino, até eu disse durante a transmissão, puxou da direita para a esquerda e bateu pro gol, por cima, a bola com perigo pro goleiro do Guarani. E a 23, o próprio Valber, aí foi no mano a mano com o Kozlinski, né? O Kozlinski fez a defesa. E a 37, ele estava de novo na jogada, mas quem finalizou foi o lateral esquerdo, o Luan. E aquela bola que o gol estava vazio. Não. Essa aí foi aquela bola que ele levantou e o Kozlinski mandou para escanteio. Exatamente. Esse Luan é bom jogador, ele tem 23 anos, jogou no Vasco. E é um dos destaques aí do time do Maricá. Legal, o árbitro foi bem, Wagner Ferreira? Foi bem. O árbitro também não está se movimentando muito no campo não, está sentindo a temperatura. Mas algum lance duvidoso, um no ataque do Guarani, onde o goleiro teria dado um supapo no Ronaldo Alves. No Ronaldo Derlan, Alves. não foi? Não, mas foi por outro Ronaldo lado, Alves, também Ronaldo teve Alves. talvez uma carga do Ronaldo Alves em cima do goleiro, então passou. E do lado do ataque do Maricá, houve ali um lance duvidoso, uma bicicleta, em cima do Carreira. Um voleio, né? Isso. E ele chutou para fora, não fez o gol, e para mim também não houve falta. Agora, no final do jogo, eu vi um ou 2 jogadores do Maricá dando uma treta ali no árbitro, reclamando de qualquer coisa. Mas, tudo bem. Eu acho que para mim não houve nenhum lance polêmico e vamos aguardar aí o segundo tempo. Legal, 5 da tarde, mais 4 minutos, quase 15 minutos de intervalo lá, os times ainda não voltaram para campo. 32 graus a temperatura lá em Maricá, no Rio de Janeiro. Lembrando a você que você pode participar com a gente aqui da promoção Futebol Interior e Colchões Store Colchões. Mande o seu WhatsApp para 99662-4298. 99662-4298 é o WhatsApp da Store Colchões. A Helenice vai receber a sua mensagem com seu nome completo, o seu endereço com rua, cidade, bairro e qual é a cama box que você deseja ganhar. Sorteio no final do Campeonato Paulista. O Corsato vai lá com o fininho e vai sortear. Portanto, continue mandando a sua mensagem. 99662-4298 está aí na tela para você. Store Colchões
é loja de fábrica. E não é a Store que vai dizer o que é que você vai ganhar. É você que vai escolher a sua cama box. Tá legal? Participe com a gente e boa sorte para você. Agora, 5 da tarde, mais 5 minutos, Guarani de volta. A equipe do Maricá também voltando. Vamos para todo o segundo tempo. Eu volto no fim de jogo do futebol interior, porque ele já está a postos para reassumir o comando da jornada esportiva. Lucas de Souza. Ah, comigo não tem jogo ruim. Deixa eu mandar um grande abraço pra galera do YouTube antes da bola rolar no segundo tempo. Alô, Sérgio Buchalovics e o Márcio Moura, dizendo que ridículo o time do Bugre. Maricá está dando um baile no nosso time. E o Edson Cadete, escutando a melhor transmissão na internet. Edson Cadete, apresentador do programa Jasmine Jazz em New York City, Estados Unidos. Efusivos abraços para você, Edson Cadete, lá nos Estados Unidos. Equipes no gramado. Agora o Maricá ataca o gol do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. O Guarani ataca o gol do lado direito. Trila, o árbitro apita. Paulo Henrique Schleitvolkopf. Tá rolando a bola no segundo tempo. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu vou levar emoção a você, amante do esporte bretão. Primeiros movimentos da segunda etapa, trabalha a jogada. Equipe do Maricá no campo de defesa, sem nenhuma substituição. Tanto o Maricá quanto o Guarani, né, Albert? Exato, sem nenhuma substituição. O técnico Daniel Paulista gostou tudo que viu no primeiro tempo. Deve estar vendo um outro jogo. Vem Guarani pro campo de ataque. Júlio César, o imperador de Campinas, bota na frente, aparece a marcação do Langama, toca pra fora. Posse de bola a sombra aparece. Do Guarani, a sombra começou a aparecer a sombra ali, já viu que o Júlio César já deu aquele pique pelo lado deu direito. Pique pra sombra, né? Exatamente, lado direito, que é o lado esquerdo de defesa do Maricá. É ali que o Guarani vai atacar. Posse de bola para a equipe do Guarani, balança esqueleto, Diogo Matheus daí, Lucando break, tentativa de tabela com Júlio César, lateral bola, posse para a equipe do Maricá, o último toque foi do jogador do Guarani. Canais, futebol interior aqui, nós vestimos a camisa. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Posse de bola para a equipe do Maricá no campo de defesa, balança esqueleto, camisa meia dúzia, Luan Gama. Pois não, Vagrão? Pois é, o Albert disse que o Daniel deve ter gostado do primeiro tempo, por isso não faz alterações, né? Pelo menos a gente exige uma alteração de comportamento, que ele faça com que o Giovani jogue mais para dentro, não tanto na beirada, aberto lá, que não produz absolutamente nada, que seja o companheiro pro Lucão, que o Lucão morreu de fome nesse primeiro tempo, não veio uma bola para ele. Talvez ali 1 ou 2 cruzamentos do Júlio César, e só. O presidente, até em cima disso, né, ali o que o Bruno Sávio, né, já foi embora, o Regis também, mas o que o Regis fazia, o Bruno Sávio com maestria, ali o Daniel Paulista não achou ainda com o Giovanni Augusto, né, um parceiro, entre aspas, ideal para fazer essa dobradinha, porque era fatal. Bruno Sávio e Regis ali passavam o corredor, um lateral. Agora tá passando lateral, mas não tem o Bruno Sávio, não tem o Regis, ninguém consegue fazer essa tabelinha pra bola ir livre pra dentro da área. Então, e o lateral que tá passando também, no caso, o Matheus Pereira, não tá dando uma sequência, né? Então, ele tá passando, porém não tem ninguém pra receber a bola e falta pro Maricá. Lá vem bola chuveirada na área. E vem bola pra área, Luan Gama na bola, fatiou lá no segundo pau, subiu a defesa, o toque de cabeça sobrou pelo meio. Opa. Rolou uma puxeta do camisa 4, Júlio César, que atingiu em cheio o jogador do Guarani, não consegui identificar ainda quem é. Bruno Silva. Tá caído o Bruno Silva, a tentativa foi do camisa 4, na verdade do Neto. Foi o Neto, camisa 11, que tomou cartão amarelo. Uma jogada perigosa, uma ação temerária do camisa 11 do Maricá nessa tentativa de puxeta. Subiu o canário amarelo pro camisa 11 do Maricá, o Albert. A bola jogada, né, alçada dentro da grande área, foi ajeitada, dentro da grande área foi ajeitada para trás. Ali o Neto, camisa número 11, ele foi tentar virar uma bicicleta, o Bruno Silva se antecipou e ele levou um chute na cara. Tirou um chute no olho, rosto, né, no olho. Esse já tomou no olho? Foi no olho, um chute no olho. Ali tá levantando ali agora o Bruno Silva. Falta marcada, mas ó, se pega mesmo de cheio ali, pode quebrar até o nariz do jogador, hein? Exatamente, lance perigoso. Canais, futebol interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Vem embora o time do Guarani pro campo de ataque, trabalha a jogada da Hernan, abre do lado esquerdo para Matheus Pereira, despacha, manda pra frente, buscou, colocando o Brica, aparece a marcação, tira do jeito que dá o Átila, rebote cai na metade do campo, domina Neto pra equipe do Tsunami, lá vem os homens, Neto dominou, tem a marcação do Bruno Silva em cima dele, tá aí o cadeado da defesa bugrina, marcando de perto, camisa 11, mas fez falta, marcou tão de perto o Bruno Silva que acabou fazendo falta pra equipe do Maricá no campo de ataque, interior de área, campo ofensivo, já cobrado, lá vem os homens, bola do lado esquerdo, o Valber tenta o cruzamento, ela bate em cima do Ronaldo Alves, se sair é escanteio, ele vira pro lado direito, manda pra fora, tira, joga pela linha de lado, arremesso lateral para a equipe do Maricá do lado esquerdo do campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré, loja 1, ao lado do Posto Fininho, loja 2, no Bandeirantes. 4 minutos 15 segundos desse segundo tempo, 0 Maricá, 0 Guarani, a primeira fase da Copa do Brasil, você curtindo tudo isso e muito mais aqui conosco nos canais Futebol Interior, YouTube, Facebook, lá vem Maricá, cruzamento, bola perigosa, fechou, Carreira vai pintar o gol, passa a bola por todo mundo, sobra tranquilo lá pro Kozlinski. E mais uma vez pelo lado esquerdo, o cruzamento rasante, quase deu pros homens, Albert. O perigo, né, que acontece com o Guarani. Bola alçada na área. Olha, o cruzamento do camisa número 6, o Luan Gama. Ali estava livre, leve e solto o jogador do Maricá. É o Jones, né? Entrou livre, leve e solto. O legal mesmo é que a bola passou na primeira trave. O Kozlinski ficou parado. O Rodrigo Andrade, que estava dentro da área, olhou para trás esperando alguma salvação, né? Algum espírito que tirasse a bola. Sorte que o jogador do Maricá não encostou na bola de jeito, senão era o primeiro gol do Maricá. Que lance! Passados 5 minutos deste segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa, a bola rola, é a primeira fase da Copa do Brasil 2022. E o placar do jogo é o placar tá assim por enquanto, Maricá 0, Guarani 0, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, vai lá Claudinei Corsi. Pois não, placar ao vivo, Futebol Interior, finalzinho de jogo, segue Casa 0, Tombense também 0, amanhã Série A2 da Copa do Campeonato Paulista, quarta-feira, 8 da noite, tem 15 de Piracicaba e São Caetano, em parceria com a educadora de Piracicaba, narração de Mário Luiz. Lucas de Souza. Eu tô feliz da vida com a Família FI, a melhor equipe de transmissão esportiva do Brasil. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Falta pra equipe do Guarani, falta pela direita. Diogo Matheus pra cobrança, falta na intermediária, campo de ataque da equipe bugrina. Flechada neles, Guarani. Eu quero rede Bugrão, eu quero rede Guarani. 6 minutinhos do segundo tempo. Colocado o Diogo Matheus pra fazer a cobrança, vai pintar, chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da cozinha da equipe do Tsunami, dentro da equipe do Maricá. Lá vem Diogo Matheus, autorizado no capricho, vem levantamento no segundo pau, passa por todo mundo, vai sobrar pro Júlio César, antes dele chega Jones, afasta o perigo, evita a saída, consegue tirar, a bola voltou, Giovanni Augusto de perna direita, devolve a bola pra dentro da grande área, subiu o Luan Gama, tira, para a jogada, tenta sair jogando o Neto, aí a bola bateu na canela dele, Albert. Ai, que legal, pelo lado esquerdo, ele foi tentar sair jogando o Neto. Não, até que tentou, ele que saiu, né? Ele que foi falou, não, nosso time é o melhor, não sei o quê. Cara, ele pegou, ele bateu, ele foi tentar mandar a bola pra frente, mandou a bola pro lado. Que lance! Rapaz, espirrou o taco ali do jogador do Maricá da equipe do Tsunami. E vem Guarani, retoma a posse de bola no campo de defesa, Ronaldo Alves, abre do lado esquerdo, Matheus Pereira junto da linha lateral do gramado. Adiantou mais à frente com Giovanni Augusto, devolve a jogada com Júlio César volta tudo com o Derlano no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bet Champs, vem jogar na Bet Champs. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. 7 minutos e meio, segunda etapa, 0 Maricá, 0 Guarani, a primeira fase da Copa do Brasil. Participe da nossa transmissão pelo Facebook e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem, mande o seu comentário, a sua crítica, a sua participação vale muito pra nós. Vem Guarani pro campo de ataque, daí Matheus Pereira invade a linha territorial inimiga, vai pro chão, o árbitro olhou, falou nananina não, levanta e vai jogar, e vem Maricá, desce o Tsunami pro campo de ataque, bola na direita, olha o Vanderlei, tentou passe pro Carreira, passe curto demais. Para a jogada, tranquilo, sai jogando Bruno Silva para a equipe do Guarani. Olha o capitão bugrino, abriu do lado esquerdo para Giovanni Augusto, domina, vai para cima da marcação, sai da esquerda, vem para o centro, toma falta.
Falta do Jones, falta em cima do Giovanni Augusto, ele acabou ficando louco. O Giovanni Augusto ficou doido ali com o árbitro, esperava um cartão amarelo pro camisa número 7 do Maricá, Albert. O Giovanni Augusto ali, né, pelo lado esquerdo, né, tentando puxar ele, acho que ele tá nervoso, é com ele mesmo, que tá jogando nada. E ali tá colocando culpa no juiz, mas ali queria o cartão amarelo, que estava puxando, né, sendo puxado. Mas olhando aqui o gramado, a bola não rola. Parece que a mistura de grama com terra realmente é assim, campo de amador é assim mesmo. E os jogadores do Guarani precisam se adaptar o mais rápido possível, que é 8 minutos do segundo tempo. É lógico, a classificação tá vindo. Porém, entretanto, você sabe, né? Qualquer bola bandida... rapaz, qualquer bola bandida é um perigo. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Bate-rebate do lado esquerdo, aqui dessa faixa esquerda, é perna para um lado, é perna para o outro, o Lucão do Break dominou, foi pro chão, falta, e é um jogo mais brigado que jogado, hein, Albert? O Lucão do Break ficou bravo, o Lucão do Break ali, ó, recebeu a falta 1, 2, 3 vezes em cima, ali o jogador do Maricá tava em cima dele, ele já puxou a bola e já foi pra cima, vem, porque vai vir pegar eu. O Lucão do Break é grande, cara. E grande invocado. E vem Guarani, Diogo Matheus, já toca na frente, já invade a linha territorial inimiga, deixou a jogada com o Rodrigo Andrade dominou junto à linha lateral do gramado pela ponta direita, tentou o toque curto com o Júlio César, o passe encerrado, aparece a antecipação do Langama, toca pela linha de lado, é lateral para o Guarani. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Troca de elogios. Pois não, Albert. Camisa número 3, o Átila, o capitão, está mandando flores para Lucão do Break. Palavras, sabe aquele telemensagem? Palavras doces, Palavras doces, sabe? Um vai falando, I love you você. Rapaz. Um beijinho, um abraço. Estão ali trocando carinhos ali, hein? Ele é o xerifão da zaga, esse tal de Átila. Isso, exatamente. Ele tem 1,84 m, jogou no Vasco, jogou no Macaé. É o xerifão cheio de jogador do Vasco esse time do Maricá, né, Wagner? Realmente, começar do treinador, né? 19 anos na base do Vasco. 10 minutinhos passados deste segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é a primeira fase da Copa do Brasil 2022. E o placar do jogo é esse. O placar do jogo tá assim por enquanto, Maricá 0, Guarani 0, o placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, vai lá, Claudinei Corsi. Legal, o Icasa segue empatando com a Tombense 0-0, às 7 da noite tem Pouso Alegre e Paraná Clube. Lucas de Souza. Lá vem Tsunami pro campo de ataque, Neto dominou pela esquerda, abriu perna direita, bateu Kozlinski. Firme, seguro no centro da meta, faz a defesa e mais um chute do Maricá no jogo, Albert. O Neto, né? Ele pelo lado esquerdo, ele fez o rabisco e bateu de longe. A bola acabou quicando na frente do Kozlinski, que fez a defesa. Vem o Maricá, que agora vem o Bugre. E vem Bugre pro campo de ataque, o Giovanni Augusto recebeu. No que ele recebeu, derrubou o jogador do Maricá, é falta para a equipe do Tsunami, campo de defesa. Vai lá, Claudinei. Vou trazer aqui a participação do Rosenildo Silva. Ele diz aqui, Wagner Ferreira, 200 anos a serviço do futebol de Campinas. Esse é nosso presidente, o Wagner Ferreira. Silva. Rosenildo Silva. E aí, Vagnão? Um abraço pra ele, é sinal que ele tá me acompanhando, deve ter mais ou menos a mesma idade. 12 minutos, segunda etapa. Lá vem Maricá, Vinha. Jogo parado, falta do Neto em cima do Diogo Matheus. Wagner Ferreira, 12 cravados da segunda etapa e o jogo. Não aconteceu absolutamente nada. Para não dizer que não aconteceu nada, teve um chute agora do Neto, né? De longe ali, um chute fraco, despretensioso. Poderia ter levado algum perigo, porque a bola deu um piquezinho antes de chegar na mão do Kozlinski. Mas a defesa tranquila, o jogo se arrasta no mesmo panorama do primeiro tempo. O Guarani com a posse de bola, mas não sabe o que fazer com ela. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Lateral cobrado pelo Luan Gama, tentou a jogada mais à frente com o Neto. Aparece Ronaldo Alves, zagueiro central do Bugrão, afasta o perigo. Rebote vai cair do lado direito do campo de ataque. O Lucão do Break derrubou o camisa 4, o Júlio César do Maricá.
Falta para a equipe do Tsunami no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Saída de bola errada da equipe do Maricá, posse de graça para o time do Guarani no campo de ataque. É passe errado de um lado, passe errado do outro. E o Sérgio Buchalovski manda aqui, seria melhor colocar umas mesinhas espalhadas pelo campo, fazer um churrasquinho, umas brejas e disputar um torneio de truco. É a visão do torcedor sobre o jogo, né, chama Albert? Chama nós aqui, porque nós gostamos de churrasco. Lateral, bola para a equipe do Guarani, já cobrado, balançou o esqueleto, o Diogo Matheus, tabelinha curta com o Júlio César, e o Diogo Matheus deixou a bola sair. É lateral, bola para a equipe do Maricá no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E vai pintar a primeira substituição no jogo, é para a equipe do Maricá, saindo 5, entrando 17, Albert Cavalcante. Vai ser no camisa número 5, amarelado, Rodrigo Fernandes, e entrando 17, Ronaldo. 17, Ronaldo entra, vai embora o estreante do dia, Rodrigo Fernandes. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala presidente. O técnico Marcos Alexandre do Maricá está entendendo que tem condições de fazer um melhor futebol do que esse que nós temos visto aqui, sem acreditar muito no seu time. Time que priorizou a marcação, mas no contra-ataque foi sempre perigoso. E quer dar mais volume de jogo. Ele tira ali um volante e coloca um jogador mais de frente, um meia, e quem sabe pode dar certo. Mas torcemos para que não, né? O torcedor tá na bronca com o jogo aqui, rapaz. O Rafael Silva mandando aqui times muito ruins, 0-0 mesmo. E o Deolir Aguiar, os dois times estão com os pés tortos. Rapaz, tá difícil. Mas vamos lá, porque comigo não tem jogo ruim. A melhor transmissão esportiva do Brasil é aqui nos canais Futebol Interior. Se o jogo não tá bom, a gente faz você pelo menos dar risada. Lá vem Guarani pro campo de ataque, está jogando o Ronaldo Alves. Abre bola pela ponta direita com o Diogo Matheus, invade a linha territorial inimiga, já passa a metade do campo, adianta a jogada mais à frente com o Lucão do Break. Lucão do Break dominou, girou, joga a bola pela linha de lado, era o Rodrigo Andrade na jogada. Lateral para equipe do Maricá no campo de defesa. Ô, Lucas, pois não, Albert? O Ronaldo, né, ele entrou no lugar do Rodrigo Fernandes, tá de volante. O Ronaldo é zagueiro, viu, o presidente? Zagueiro. Tá improvisado, né? Tá, vai jogar improvisado. Ali, ó, o Maricá, ele quer ganhar, mas tá com medo de perder. Então, quem sabe agora o Guarani... Isso é um quem perigo, sabe hein? o Daniel Paulista agora, vendo essa substituição, que não é possível, ele tá vendo um jogo diferente da gente. Tire o volante e coloca alguém pra atacar. 15 minutinhos passados desse segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola, é a primeira fase da Copa do Brasil 2022. E o placar do jogo é esse. Por enquanto, no Elcir Rezende de Mendonça em Saquarema, o Bacaxá, Guarani 0, Maricá também 0, Claudinei Corsi. E Casa e Tombense 0-0, finalzinho de jogo. Na sequência, Copa do Brasil, 7 da noite, tem Pouso Alegre, Paraná. Na retransmissão da Rádio Univas. E tem Copa do Brasil também, ainda hoje às 9h30 da noite, com Mirassol e Grêmio, na retransmissão da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção a você, amante do esporte bretão. Alô, pessoal da Brasil Play FM. Alô, Ricardo Vieira, em 102.1, 93.5 em Massachusetts e Connecticut, nos Estados Unidos. Alô, pessoal da Rádio Futebol na Canela, também na nossa retransmissão. Tiago Lopes de Faria. Valeu, Tiagão, um grande abraço. E também estamos sendo retransmitidos pela equipe do portal Araraquara News no Facebook. Participe da nossa transmissão, deixa o like no Facebook, deixa o like no YouTube, compartilhe, faça a nossa transmissão chegar a mais pessoas. Curta, compartilhe, comente contigo, nós somos muito mais fortes. Lá vem o time do Vinha, o Maricá para o campo de ataque, lançamento longo, tentando o Vander, a bola sai para a linha de lado. Arremesso para a equipe do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Vem Maricá para o campo de ataque, bola aqui pela meia com o Ronaldo. Acabou de entrar o camisa 17. Deixa a jogada mais atrás com o Murilo. Murilo abre na ponta direita com o camisa número 2, o Vander. Tentou adiantar essa jogada mais à frente com o Neto. A bola sai pela linha de lado. Posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa. Pode falar, Vagnão. Mas será que o técnico está querendo, né? Tirando um volante e colocando um zagueiro. Estou notando que ele não está jogando, né, na zaga. Está jogando realmente ali no meio campo. Vamos ver, só se o cara tem mais cacuete do que o tal de que estava jogando o Rodrigo Fernandes. Pode ser improvisado, né? E ali quando o Lucão do Break está arrumando ali o pisante, chuteira, né? O pisante ali, o seu Nike Air Max,
Ele tá ali arrumando ali fora, viu? E quando vem o Maricá com a bola. E vem Maricá pro campo de ataque, tá aí o Valber, vai pro chão, falta nele. Falta do Índio em cima do Valber para protestos geral da nação bugrina. E o jogo tá parado, é falta para a equipe do Maricá na ponta direita, campo de ataque, Albert. E eu vim hoje de Bruno Reis, né? Vim de Índio, o Índio dá uma dessa, fez a falta bobo, hein? Falta meio Bruno campo, Reis. não pode vacilar, é tudo que o Maricá quer. Lá vem bola na área do Guarani. E pra quem se lembra no sábado passado, bolas na área do Guarani eram Deus nos acuda. Vem pra cobrança Luan Gama, bate bem na bola o camisa meia dúzia. Coloca um azeite na criança, olha pra dentro da grande área, tá armada a confusão dentro da cozinha bugrina, todo mundo na boca do gol, se vira pra tirar daí Derlei, Ronaldo Alves, levantamento, a bola vem por cima, cai na esquerda, cruzamento do Carreira no segundo pau, vem o chute de voleio, Kozlinski. Era só o que faltava, né? Cruzamento na área, o chute de voleio bonito do Murilo. Foi bem o Kozlinski para fazer a defesa, Albert. Calma aí, deixa eu me recuperar. A bola da direita para a esquerda, né? O cruzamento dentro da área. A zaga do Guarani tirou parcialmente, sobrou pro Carreira pelo lado esquerdo. Ele fez o cruzamento. Ali o camisa número 10 foi o Valber. O Valber tentou o voleio. Tentou não, ele deu o voleio. Só que ali o Kozlinski fez a defesa, a bola foi no meio do gol. Mas que lance. Meu Deus do céu, Guarani, Daniel Paulista, ajuda nós. 19 minutos, segunda etapa, Wagner Ferreira e o jogo. Tem jogador do Guarani fazendo figuração aí no jogo, né? Poderia bem dispensava a sua presença. Estou me referindo ao Índio, ao Rodrigo Andrade. Bem que o Guarani poderia fazer algumas alterações aí. E vai fazer, o Rodrigo Andrade é um deles. Então nós vamos ver, conferir com o Albert Cavalcante. Adivinha quem foi embora? Rapaz. Giovanni Augusto, camisa número 10, foi embora. Substituição do Guarani. Giovanni Augusto, camisa número 10, foi embora. E entrou o 38, Vitinho. Giovanni Augusto, tchau, obrigado. Foi embora, entrou o 38, Vitinho. E foi embora ele, Rodrigo Andrade. Tchau, obrigado, fica com Deus e boa sorte. E entrou o 97, o Iago. 97, Iago no lugar do Rodrigo Andrade. E o 38, Vitinho no lugar de Giovanni Augusto. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Wagner Ferreira. Tinha que mexer. O que ele fizesse aqui estava certo. Agora ele deixa o Índio em campo. Vai fazer a função, né, do que o Rodrigo Andrade talvez viesse fazendo. E mexe no time em termos ofensivos, né? O Giovanni já estava com uma língua no tamanho de um bonde, né? Ele já entrou, cara. Aberto ali pela esquerda, não queria jogo nenhum, então com a alteração correta a entrada do Vitinho. E a entrada do Iago também. Quem sabe vai sobrar alguma jogada de liberada de campo em termos ofensivos para que o Guarani consiga fazer uma jogada e buscar o seu gol, que é o que está faltando. Inclusive o Lucão tá jogando sozinho no jogo de hoje, coitado. Mas quem sabe com essas alterações aí vai chegar a bola. Você ouviu o toque do Rádio Futebol Interior, passados 20 minutos deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola, a primeira fase da Copa do Brasil 2022. E o placar do jogo é esse. Placar por enquanto, Maricá 0, Guarani também 0. Plantão esportivo, placar FI é com você, Claudinei Corsi. E Casa 0, Tombense também 0. Às 19 horas, transmissão aqui no Futebol Interior tem Pouso Alegre e Paraná Clube. Às 21h30 também aqui com transmissão no Futebol Interior tem Mirassol e Grêmio. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, leva emoção a você, amante do esporte bretão. Tem falta o Maricá pela esquerda, Luan Gama na bola. Vem levantamento no segundo pala, vem direta Kozlinski. Sai do gol, tira o perigo. Rebote e volta com o Júlio César, mas o árbitro para o jogo, marcou falta em cima do Maurício Kozlinski, Albert. E quando o Maricá, né, primeiramente essa bola venenosa ali, o Kozlinski saiu socando tudo, acabou trombando com os jogadores do Maricá e também do Guarani. Ali nós estamos vendo o Badola e também o Matheus Sélix pronto para entrar. Vamos ver quem entrou, quem saiu, já passo para você. Perfeitamente, Albert Cavalcante. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. São as primeiras substituições da equipe do Maricá. Daqui a pouquinho o Albert Cavalcante traz a confirmação para você. Vou falar e eu não vou dizer o que eu disse da outra vez, na outra partida, tá? Foi pois embora não. O Carreira, camisa número 9. Entrou o Carreira, camisa número 9, no lugar do 21, Badola. E entrou foi embora o Vander, lateral direito. Isso, e saiu e entrou o 14, Matheus Félix. Então o Carreira 9 foi embora, entrou o 21, o Badola. E foi embora o Vander, lateral direito, camisa número 2. E entrou o 14, Matheus Félix. 22,5, o técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Wagner Ferreira.
O Marcos Alexandre vai mexendo com as peças que ele tem, entendendo que, como o Guarani não chega, me parece que está sentado no regulamento, o empate é do Guarani, está entendendo de mexer no time de maneira ofensiva. Já tirou ali a primeira alteração, né? Tirou o Rodrigo Fernandes, que é um volante, colocou um zagueiro, mas que continua fazendo trabalho de meio campo, mexe na lateral direita, entendendo que pode fazer uma dobra ali por aquele setor, e mexe com o Badola. Se Badola é aquele que jogou no time do Zico, é um remanescente ainda antes do Maricá, né, se tornar Maricá, sendo o sucessor do time do Zico. E finalizações, 10 finalizações do time do Maricá contra 5 do Guarani. Mesmo o Guarani tendo 69% de posse de bola, o Maricá está chegando mais, hein? É a pergunta que tem que ser feita pro Daniel Paulista, né? O Guarani jogou com o regulamento debaixo do braço, seu Daniel? Pois é, e vem Guarani pro campo de ataque, lançamento ao longo do Goslinski, aparece Átila, tira o perigo, joga pela linha de fundo, escanteio. Escanteio para o Guarani, lado esquerdo do campo. Vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Maricá. 24 minutos quase da segunda etapa. O Maricá joga bem, vai empatando por enquanto com o Guarani 0-0. O Guarani mais uma vez jogando mal. Quem? Diogo Matheus na bola, camisa número 13. O homem das bolas paradas na equipe do Guarani no lateral direito. Vem levantamento, bola pra área, vem alta demais, vai direto pela linha de fundo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Falta marcada para a equipe do Maricá e cartão amarelo para o Diogo Matheus. Diogo Matheus, segundo o árbitro, Paulo Henrique Schleifvolkop, fez 5 faltas seguidas e aí tomou amarelinho. O Neto, ele se enroscou com o Neto pelo lado esquerdo ali, o árbitro levantou o braço, 1, 2, 3, 4, 5, e levantou o cartão amarelo, então a quinta falta contada pelo árbitro, certo? O árbitro tá bom, hein? Cartão amarelo para o Diogo Matheus. Amarelado, Diogo Matheus, camisa 13 do Guarani, mais uma falta pro Maricá, chance de bola na área, vem pra cobrança Mangama lá no segundo pau, bola perigosa, subiu de cabeça o Átila, tira a saca do Guarani, rebote cai com o Bugrão, Diogo Matheus acionou na esquerda, Júlio César, tá aí o Imperador de Campinas, dominou, carregou, sai da esquerda, vem pro centro, soltou pela meiga Lucão do Break, tá longe do gol, Lucão do Break tentou carregar, foi pro chão, falta, jogo parado e a equipe do Maricá tenta evitar a cobrança rápida e o Lucão do Break vai pra cima do Júlio César, chega o senhor Paulo Henrique Schleifvolkop pra tentar acalmar os ânimos, mas o jogo vai tomando ares de dramaticidade aos 25 da segunda etapa, Albert. Eu não sei se o Lucão do Break, ele tá fazendo um joguinho, porque já brigou com as dois, né, com os dois zagueiros já, você tá fazendo um joguinho pra poder, né, tirar os jogadores do Maricá de concentração, porque anda muito nervoso o Lucão do Break e vem o Bugre. Júlio César tenta a jogada na linha de fundo com o Matheus Pereira, recebe a marcação do 14 que acabou de entrar, o glorioso Matheus Félix, ainda Júlio César tenta o cruzamento, Matheus Félix se recupera na jogada, toca pela linha de fundo, escanteio pro Guarani, onde acabou, Claudinei? Acabou lá no Inaldão, em Barbalha e Casa 0, Tombense de Minas, também 0. Teremos pênaltis então lá, é isso? Já é a segunda fase para eles? Não. Então o empate é da equipe Deu Tombense. Então deu Tombense, passou de fase a equipe mineira. Aqui o Guarani se empatar, passa. Por enquanto 0-0, Maricá, Guarani 26,5, daqui a pouquinho o giro do tempo e placar. O árbitro conversa alguma coisa dentro da grande área, avisa alguma coisa ali pro Bruno Silva, que está sendo marcado de perto pelo Átila, o capitão da equipe do Maricá. Colocado para cobrança, Júlio César para bater de perna esquerda, é o Matheus Pereira. Matheus Pereira para fazer a cobrança, capricha, Matheus. Capricha que eu vou lá na maior emoção do futebol, que é o grito do gol. Cartão amarelo pro Júlio César do Maricá. Cartão é pro Bruno Silva. Bruno Silva? É Bruno Silva, projeto em Bruno Silva também tá todo mundo reclamando muito, no né? time do time do Guarani, tá todo mundo enervado, não adianta. Não tem VAR, gente. Manda bala, enfia o dedo no zóio dele. Escanteio pro Guarani, Matheus Pereira no primeiro pau, afasta a zaga do Maricá, tirou o Badola, ajudando na defesa, rebote cá na metade do campo, Vitinho tentou parar a jogada, consegue recuperar, deixou com o Iago César, dá na esquerda, boa jogada com o Júlio César mais atrás, tá aí com o Vitinho tentou passe no comando, passe cerrado, rebote cá com a equipe do Maricá, tabelinha do Neto, passe de 3 dedos, buscando mais à frente o Badola, passe sai errado, totalmente fora de direção, posse de bola de graça a favor do Guarani, está jogando tranquilamente Ronaldo Alves. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Sai jogando o Guarani no campo de defesa. Matheus Pereira deixa mais atrás com o Derlan. Derlan recebe a marcação dura do Jones. Falta do camisa 7. Falta do camisa 7, jogo parado, derrubaram o Derlan, Albert. Derrubaram o Derlan, né? Agora, ali o Maricá tá tentando fazer aquela famosa marcação alta, não deixando nem os jogadores de defesa do Guarani sair jogando. Falta para o time do Guarani. Quando aparece o lance ali, o cartão amarelo, foi pro Derlan ou foi pro Bruno Silva? Ali, é que o árbitro ele é muito bom. Foi pro Bruno Silva. Foi pro Bruno Silva, então acertei então. Porque ali o Bruno Silva, ali o árbitro ele dá o cartão amarelo, levanta pra cima, você tem que adivinhar daqui. Tempo técnico na segunda etapa, vamos aproveitar, Wagner Ferreira, 0-0 e o jogo talvez um pouco pior do que foi o primeiro tempo, né, Wagner? É de se estranhar, porque nessa altura o sol já está um pouquinho mais baixo, a temperatura mais amena, evidentemente que o cansaço vem em função, né, do desgaste do primeiro tempo. Mas futebol, os dois ficaram devendo, né? O Guarani muito mais pela qualidade que tem de time de Série B do Campeonato Brasileiro e não consegue se impor ao time do Maricá. A única coisa que me vem à cabeça é que o Daniel Paulista falou, vamos jogar com o regulamento debaixo do braço. O empate é nosso, não vamos nos expor. E fica nesse lenga-lenga aí, não agride o time do Maricá. Sofre alguns contra-ataques aí perigosos, principalmente no primeiro tempo, no segundo nem tanto. Mas no primeiro tempo, deixou de tomar 3 gols o Guarani. Então eu só posso crer que o Daniel Paulista está segurando, entendendo que estamos com 30 já? Exatamente. Quase 30 do segundo tempo. O empate vai classificar o Guarani. Grande abraço aqui pro Deolir Aguiar. Deolir Aguiar, inclusive, falou que o seu chapéu, Albert, tá mais interessante que o jogo, viu? Quem? O Deolir Aguiar. Deolir, um abraço pra vocês. Gostou? Ficou chique meu cocar, né? Chique. Anderson Lin conosco também. O Danilo Ramos pergunta, quem tá melhor? O Maricá, né? O Maricá tá melhor no jogo. Criou mais chances, porque o Guarani vem fazendo, se não a pior, uma das piores exibições do Guarani esse ano. O presidente, qual foi? Pra mim, hoje o craque do jogo é o Kozlinski. Pelo que fez no primeiro tempo, né, Wagner? Não chegou a fazer defesas milagrosas, mas sempre que foi exigido, estava lá, sem cometer falhas. Então tá entre ele e Júlio César, para mim, aqueles que podemos chamar de destaque no Guarani. Você ouviu o toque da Rádio Futebol Interior, passados os 30 minutos desse segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo passa e a bola rola. Copa do Brasil, primeira fase em 2022. E o placar do jogo é esse. Por enquanto no estádio Elcir Rezende de Mendonça, o Bacaxá em Saquarema, Maricá 0, Guarani 0, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. Sequência da Copa do Brasil, logo mais teremos o Pouso Alegre jogando contra o Paraná e teremos também na Copa do Brasil 21h30, Mirassol e Grêmio. Lucas de Souza. Comigo não tem jogo ruim. Por enquanto, Maricá 0, Guarani 0. Bate pra frente Kozlinski. A bola cai no campo de ataque. Subiu o Júlio César, tira. Rebote e volta na metade do campo com o Neto. Neto deixa a bola mais atrás com o Mangama. Despacha, manda pra frente buscando o Badola. Ela volta de graça pra equipe do Guarani. O Índio parou de correr, o árbitro marcou uma falta de ataque. Posse de bola pro Maricá no campo de defesa. Canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Está jogando o Murilo, deixa curtir jogada com o Ronaldo. Ronaldo com o Murilo, boa jogada na linha de fundo com o Matheus Félix, botou na frente, se chegar é perigo, tenta o cruzamento. Matheus Pereira. Era o Júlio César, fecha a porta para ele, fecha a porta para o Matheus Félix, quiser escanteio para o Maricá. Maricá, se eu não estou enganado, é o primeiro escanteio deles no jogo, se eu não estou enganado. Ou o segundo, não lembro de outro escanteio da equipe do Maricá. Vem cobrança de escanteio, vai pintar chuveirinho na área. Tá armado o pagode dentro da cozinha do Guarani. Tá armado o samba dentro da área do Granão Kozlinski. Se vira Derlan, vamos tirar essa daí, Ronaldo Alves. Os grandalhões do Maricá e os do Guarani estão dentro da área. Vem Luan Gama pra cobrança, ele bate bem com a perna esquerda. Vai mandar essa bola fechada, deixou curtinho. Tabelinha curta com o Neto, Neto devolveu com o Luan Gama. Cruzamento pra área. Afasta a zaga do Guarani, tira bem Matheus Pereira. Rebote e volta com o Iago César. Bom drible, acionou Júlio César e tome contra-ataque do Guarani. Júlio César tá sozinho, devolveu com o Iago César. Se chegar pode ser perigo. Iago César tentou evitar a saída, não conseguiu. Não conseguiu, a intenção do Júlio César foi boa, mas o passe acabou sendo forte demais, Alberti. O Júlio César está a 300 por hora na partida. É o que corre, que se doa. Agora, os outros jogadores do Guarani estão
passeando. Agora foi a jogada típica, né? Saída do contra-ataque, o Júlio César saiu em velocidade. Ele parou, olhou, cadê a galera? Ele teve que tocar pro lado, esperar o Iago chegar, alguém encostar. O Guarani, se eu não me engano, essa é a pior partida do Guarani nessa temporada 2022. Lançamento do Ronaldo Alves buscando o Lucão do Break, ela sai pela linha de lado. Pode falar, presidente. Teve o jogo com o Botafogo, né? Teve o jogo com o Mirassol, com o Ituano, com o próprio Rio Branco. Outros jogos ruins, não, né, mas Wagner? Só jogo ruim, só jogo ruim. Mas esse aí tá demais. Esse aí tá hoje demais. não tá se impondo diante de um time inferior a todos esses que nós falamos aqui. E o Calvário continua. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável. Camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Sai jogando o Guarani no campo de defesa. Kozlinski deixou com o Ronaldo Alves. O Derlan tá reclamando alguma coisa. No lance anterior, uma disputa ali com o Badola. E ficou sentindo camisa número 34 do Guarani, o Albert. Ali, né, o Derlan tá reclamando ali que o jogador do Maricá deu uma pisada na joanete dele, ali dentro da área. E ali foi, né, ali não foi, pra mim não foi nada, ali foi uma trombada, ele com o Kozlinski, só que ali houve uma trombada do Derlan com o Kozlinski, porém o atacante do Maricá acabou empurrando, por isso houve o choque. E ali o Derlan vai mancando, vai saindo. Precipitação da entrada da maca. O próprio jogador falou que não precisava. Quando a maca entra, é obrigado o jogador sair de campo. Aí, ó, o Guarani joga momentaneamente com um a menos. Aí vai que dá um ataque do Maricá e aí como é que fica? Grande abraço aqui pro Rafael Silva, mandando aqui 0-0, o Guarani avança. Time ruim, só narração mesmo pra salvar. E o Nicolas Campos mandando aqui, vamos Maricá. Rafael Silva, grande abraço pra você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a honra da sua presença aqui conosco. Vem Guarani, tem tempo ainda, Bugrão, pelo menos um golzinho. Bola do Vitinho mais atrás com o Índio, deixa curtinho com o Matheus Pereira. Adianta a jogada com o Vitinho, 2 em cima dele, ficou difícil ele se colocar a bola. Lateral para a equipe do Maricá no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mais uma substituição na equipe do Maricá, vai saindo o Valber. Cansou camisa 10 da equipe do Rio de Janeiro, Albert Cavalcante. É isso mesmo, foi embora saiu o Valber, camisa número 10, e entrou o 22, Sérgio. O 10 foi embora o Valber e entrou o 22, o Sérgio. Está indo embora o camisa número 4, o Júlio César, e está entrando camisa número 20, Luan Patrick. Luan Patrick entrou e foi embora o Júlio César. Luan Patrick, camisa número 20, entrou e o 4, Júlio César, foi embora. O técnico vai estilar, comentarista fala aqui. Fala, Vagnão. Bom jogador esse Luan Patrick aí, jogou no Atlético Goianiense, tem 21 anos. Olha a bola perdida, Lucão do Break tomou, pintou o gol do Bugre, bateu, gaveta! A maior emoção do futebol é aqui na Futebol Interior. Faz o break, faz o break, faz o break, Lucão! Camisa número 11. Alô, Átila, acorda, meu filho. Foi sair jogando camisa 3 do Maricá. Entregou o doce da boca da criança, entregou o doce no pé do Lucão do Break, que não tem nada a ver com isso. Tomou, invadiu a grande área e na saída do Arthur, cutucou de pé direito, bola no fundo do barbante. Faz o break, Lucão. Faz o break, Lucão. Camisa número 11, a bola na rede. Agora, aos 36 desse segundo tempo, olha lá no placar digital da Futebol Interior. Guarani 1, Lucão faz o break, Lucão. 0 para o Maricá. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Na metade do segundo tempo, adivinhe só, quem estava trocando flores? Ele, Átila, com o Lucão do Break. Olha só o futebol que ele reserva para nós. Ali dentro da grande área, pelo lado direito do campo de defesa, o Átila, ele foi tentar dar um corte no Lucão. Adivinhe só o que aconteceu.
Ele perdeu a bola na frente dele, Lucão, que ganhou na força, na raça e bateu cruzado no fundo do gol do Arthur, que nada pôde fazer, até pulou. Ele pulou, mas nada pode fazer. Agora, Guarani assegurando a sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. 1, Maricá 0. E vem de novo Iago César, rolou a bola na entrada da grande área pra ninguém. Não chegou ninguém, posse de bola pra equipe do Maricá. Wagner Ferreira abre a lata. O Guarani pra cima do Maricá. Tem que dividir o prêmio da classificação com o zagueiro tal de Átila, né? Bola dominada, foi tentar uma firula lá em cima do Lucão. O Lucão acabou dominando, pegou a bola dele, o goleiro saiu e tocou no canto. Um gol de boa presença de artilheiro. E tá aí o Guarani na frente com 1-0. Eu acredito que seja o gol da classificação, porque mesmo que o Maricá consiga fazer um gol, vai estar classificado o Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. E vem Guarani, Matheus Pereira, linda jogada. 1 pra lá, 2 pra cá. Tentou mais um lance, mais um drible. Ainda na linha de fundo. Cruzou no segundo pau. Lucão do break. Dominou, armou. Perna esquerda. Tentou levar, bateu pro gol. Tira em cima da linha o Átila. Ia ser um golaço do Lucão do break. Rebote voltou. Matheus Pereira prende na linha de fundo. Vai tentar o escanteio. Tentou cruzar. A bola bate em cima do zagueiro central do Maricá. Escanteio pro Guarani. O Guarani vem pra cima. Quase o segundo gol do Lucão. Albert Cavalcante. Ali o Matheus Pereira primeiro, ele tentou o cruzamento. Ali fez uma firula pelo lado esquerdo no campo de defesa. Do Maricá, ali fez o cruzamento, a bola passou por toda a extensão, pelo lado direito estava ele, Lucão do break, ele parou, dominou no peito, mandou o petado, a bola ia saindo do goleiro ali, camisa número 3, o Átila mandou a bola para escanteio, vem Guarani na bola. Cruzamento, bola pra área, Índio ficou pererecando ainda lá dentro, tira a zaga do Maricá, rebote voltou, tentou a jogada ali, o Sérgio perdeu, abertura, Júlio César, boa bola pra Vitinho, bico da grande área pro lado esquerdo, dominou, balançou, tentou abrir pra bater, foi desarmado, retoma após de bola o time do Maricá com o Luan Patrick. Tenta a jogada mais à frente buscando o Sérgio. Ela voltou com o Derlan entregou a bola no pé do Luan Patrick de novo. Ela voltou com o Índio, que chuta a bola fora do estádio porque tem jogador do Guarani caído, Albert. Ali o cruzamento, né, no escanteio ali, o Lucão do break, derrubaram, conseguiram derrubar, é o tanque do break. O cruzamento na área ali acabou se chocando de cabeça. Ali o atendimento médico ali do Guarani entra em campo. Ali o Índio mandou a bola para fora. Aí agora a Maca vai entrar, e sendo que, né, a comissão técnica ali, o banco de reservas nessa partida fica na linha de fundo, né? Não fica na lateral. É igual em São Januário, exatamente. Né? 40 minutos passados desse segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando. O tempo vai passando, a bola vai rolando na primeira fase da Copa do Brasil 2022. E o placar do jogo é esse. Estádio Ciro Rezende de Mendonça em Saquarema, o Bacaxá, por enquanto, o Lucão do break foi lá, Guarani 1, Maricá 0, Claudinei Corsi. E na sequência da nossa jornada esportiva, às 7 da noite, tem Pouso Alegre, Paraná, com a Rádio Univas. E na sequência ainda hoje, 21h30, Mirassol e Grêmio, com a retransmissão da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Lucas de Souza. Com o microfone na mão eu levo emoção a você, amante do esporte bretão. Vem Guarani pro campo de ataque, Lucão no break. Pra cima deles, Lucão, flechada neles, Guarani. Que bola pra Matheus Pereira, entrou fechando o Iago César no meio da grande área. Preferiu o toque pro Lucão. Perdeu o domínio da bola, tira a zaga do Maricá. O Matheus Pereira teve a chance de jogar a bola no Iago César no meio da área. Ele pedia livre no segundo pau. Preferiu o toque pro Lucão do break, ele acabou perdendo o domínio e parece que não vai dar pro Lucão, hein? Caiu, foi pro chão, a pancada na cabeça foi forte, hein, Albert? Exatamente. Ali o Lucão do break, o contra-ataque, né? O contra-ataque do Guarani mortal, hein? Ali o contra-ataque mortal, a bola da direita, da esquerda, né? Novamente da esquerda pra direita. Ali os Lucão do break. Ele recebeu a bola, ele fez o giro. Quando ele foi finalizar, a zaga tirou. Só que ali ele também, quando ele depois finalizou, ele desaba. Quando parece vai ter mudanças no Guarani, estou vendo ali o Nicolas Careca. Ele vai fazer sua estreia. Isso, ele pode entrar no lugar do Lucão do break. Pois é, 42 cravados, 1-0 Guarani. Muita gente mandando aqui, Wagner Ferreira, só assim pro Guarani conseguir fazer o gol. Um presente que recebeu e aproveitou. Agora, o Guarani, se tivesse colocado em prática esses, vamos supor, 10 minutos aí finais, estaria goleando o time do Maricá. No entanto, só tomou atitude no finalzinho.
E é isso mesmo, entrando o Nicolas Careca no lugar do Lucão do Break, vai saindo o Diogo Matheus também, Albert. O Diogo Matheus foi embora, o camisa número 13 entrou no 98, Madison entrou no lugar, 98 entrou no lugar do Diogo Matheus e foi embora ele. Lucão é o tanque do break, camisa número 8 foi embora, entrou 80. O Nicolas Careca, que vai fazendo a sua estreia com a camisa do Guarani. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Fala, Vagnão. É a oportunidade que a gente tem de ver o motivo da contratação do Nicolas Careca. Veio aí cheio de cartaz e uma posição realmente carente. O Guarani precisa de atacante. Vamos ver se o Daniel Paulista tem sorte ainda nesse jogo e que o Nicolas Careca mostre que foi contratado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Lá vem Guarani pro campo de ataque, lá vem o Imperador de Campinas, Júlio César. 1 pra lá, 2 pra cá, lindo drible, cruzamento no segundo pau, Luan Gama. Tira pra onde o nariz estava apontado, Luan Patrick briga pelo rebote, domina Índio. Índio tentou, dominou errado. Dominou errado, posse de bola pro Maricá que tem pressa. Lançamento buscando o Badola da Derlan. Se atira, dá um golpe de karatê na pelota, tira, joga pela linha de lado. Mais um lateral cobrado, Badola tem pressa, deixou a jogada com Luan Patrick. Luan Patrick pra Badola, Badola pra Luan Patrick, tentou a devolução. A bola bate em cima da marcação, sai pra fora, lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Claudinei Corsi, ia falar alguma coisa? Legal, eu ia falar assim que o nosso ouvinte aqui, o Vitor Lins, ele falou assim: galera, com esse resultado eu vou colaborar com a caixinha do Átila. Estou ganhando R$500. Que vou beleza. pagar uma paçoca para ele. O Vitor, que apostou na Betchamps. Utilize o voucher da Betchamps, vintão já para apostar logo de cara, né, Claudinei? Exatamente, o voucher Futebol Interior, R$20 para a primeira aposta. Falta para a equipe do Maricá, a chance de jogar essa bola na área. Luan Gama vem na bola, ela vem alta, cai no segundo pau, Kozlinski. Firme, seguro, ninguém tasca, ninguém vê do goleiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Lá vem Guarani pro campo de ataque, Iago César dominou, recebe a jogada pela ponta direita, já passa a linha territorial inimiga, mais 6 minutos de acréscimo em Saquarão, vamos até 51. Iago César devolve a jogada mais atrás com o Madison, mandou pra frente buscando o Nicolas Careca na primeira dele no jogo, falta de ataque, falta do Nicolas Careca em cima do camisa meia dúzia Luan Gama, posse de bola a favor da equipe do Maricá no campo de defesa, Wagner Ferreira, minutos finais de jogo, 1-0 Guarani. Se o Guarani tivesse tido essa postura nos 15 minutos finais aqui desse segundo tempo, teria vencido tranquilamente, não teria passado nenhum sufoco, principalmente pelo sufoco que tomou no primeiro tempo. No segundo até que não, controlou bem o jogo, Daniel naturalmente pensou, regulamento debaixo do braço, o empate é nosso, vamos levar isso aqui no 0-0. Contou com a falha do zagueiro, fez 1-0, então vai deitar e rolar aí com essa vitória magra de 1-0, futebol pobre, mas o que vale é a classificação. O que vale é o resultado, o que vale é a classificação. Guarani vai se classificando para a segunda fase da Copa do Brasil, mas tem jogo ainda, lá vem Maricá, bola solta no campo de ataque, Neto tira a zaga do Guarani, aparece bem, Darlan afasta o perigo, rebote e volta do lado esquerdo, lá vem o camisa 7, o Jones tentou botar na frente, se enrolou com a bola, é posse para a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Lá vem Guarani, sai jogando no campo de defesa, Vitinho dominou, passou pelo primeiro, pelo segundo, chega na linha que divide o gramado, deixa a jogada mais atrás com Madison de perna esquerda, ele despacha, manda pra frente buscando o Júlio César, tira a zaga do Maricá, rebote e volta na metade do campo com o Índio dominou, acabou dormindo, perdeu, lançamento em profundidade, Badola tenta o toque de cabeça, lá vai pelo alto, tira a zaga do Guarani, tirou bem ali o Matheus Pereira, rebote cai com o Nicolas Careca, daí pra Índio na direita pra Iago César dominou, carregou, encara a marcação do Luan Gama, ainda Iago César na linha territorial, na linha que divide o gramado, na linha pelo lado direito, tentou a jogada, acabou sendo desarmado. Foi desarmado pelo Luan Gama, tentou uma jogada de efeito, de habilidade, foi tirar o doce da boca da criança. E vem lançamento, busca o contra-ataque o Maricá, Ronaldo Alves aparece e tira do jeito que dá. Comunicação ali. Rapaz, deixaram pro um que deixou pro outro, e nessa Ronaldo Alves tirou do jeito que deu, o Kozlinski saiu, mas não achou nada. Faltou duas coisinhas, né? É minha!
O outro, é sua! Só isso que faltou. Quase, o Maricá empata o jogo. Lateral já cobrado pelo Madison para absolutamente ninguém. Ela bate e volta para a equipe do Maricá. Sobe, desce na metade do campo. Toca de cabeça Átila. Buscando o Badola no campo de ataque. Tira a saca do Guarani. Rebote e volta com o Neto. Neto do lado esquerdo com o Luan Gama. Luan Gama, na verdade, é o camisa número 8, Murilo. Volta a jogada mais atrás com o camisa número 14, Matheus Félix. Faz o levantamento buscando o campo de ataque. Luan Patrick tocou de cabeça. Derlan afasta o perigo. Rebote e voltou com camisa 20 do Tsunami. Com camisa 20 do Maricá. Tentou o cruzamento. Luan Patrick tira Ronaldo Alves. Rebote de volta para a equipe do Guarani. Vitinho mais atrás com o Matheus Pereira que despacha, manda para frente. Minutos finais de jogo, 48 mais 3 para o fim do jogo. O juiz para o jogo, vai anotando aí mais uma substituição. Dá para ver, não deu para ver quem. É o 14, é o 14 no 23, mas não dá para saber se é do Maricá ou do Guarani. Vamos ver aqui. Vai sair o Índio. É isso mesmo. O Índio foi embora e entrou Hernando. Como diz o presidente, demorou, muito obrigado. Tenha um ótimo fim de tarde e muito obrigado pelo serviço prestado na partida de hoje. Foi embora o Índio, camisa número 23, e entrou o 14, Hernando, camisa 14 no campo, aquela substituição para parar o jogo. Momentos finais de partida, quase 49. Falta para o time do Maricá lá pela ponta direita, vem para a cobrança Luan Gama. Levantamento vem no segundo pau, subiu o Neto de cabeça, afasta do jeito que dá o Madison. Tem rebote, bateu o Sérgio pro gol. O jogo parado. O camisa 22, Sérgio, na equipe do Maricá, subiu demais o pé. Na verdade, o árbitro marcou um impedimento. Tá debaixo da saia, o camisa número 11. O Neto. Isso, o Neto estava debaixo da saia, ali bem marcado o impedimento. É até engraçado, né? Árbitro, o bandeirinha marcar impedimento e ninguém contestar, né? Botar a mão no ouvido, esperar, né? É estranho, né? A gente tá acostumado tanto com VAR. Com tanta reclamação, né? E fica fazendo blá. Muito legal. 49,5, mais 1 minuto e meio pro fim da partida, vence o Guarani, gol do Lucão do Break aos 36, manda pra frente com o Maurício Goslinski, bola que sobe, bola que cai, que é do lado esquerdo com o Nicolas Careca, tentou a jogada pra cima do Matheus Félix, lateral, bola pro time do Guarani, fechou a porta pra ele o camisa 14 do Maricá, posse de bola lateral pra equipe do Guarani no campo de ataque, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Vem Guarani pro campo de ataque, Nicolas Careca prende na linha de fundo, chegou o Matheus Félix, do lado dele também o camisa número 7, o Jones, ainda Nicolas Careca consegue o lateral e o Jones ficou olhando pro Nicolas Careca, o Nicolas Careca ficou olhando pro Jones, um início de entreveiro, mas o senhor Paulo Henrique Schleschwolkopf chegou, já apaziguou os ânimos, lateral pro Guarani, mais um minuto pro fim do jogo, 50 da segunda etapa, 1 para o Guarani, 0 para o Maricá, balança o esqueleto, Matheus Pereira jogou pra ninguém, é tiro de meta pro Maricá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Maricá pro campo de ataque, é o último lance do jogo. Domina Sérgio na metade do campo, dominou, parou, girou em cima da marcação do Vitinho, em cima da marcação do Iago César. Ainda Sérgio dominou, foi pro chão, o árbitro olhou pra ele e falou: nananina, não, levanta e vai jogar. Iago César domina, prende bola, o Guarani vai prendendo bola, o time do Guarani só quer o final do jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Eu quero que sobe o hino do Guarani, trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, Paulo Henrique Schleschwolkopf. Termina o jogo no estádio Alcir Rezende de Mendonça, Bacaxa em Saquarema. Guarani 1, gol do Lucão do Break. 0 para a equipe do Maricá. Aos 35 do segundo tempo, numa bola roubada do Lucão do Break em cima do Átila. Lucão faz o break, Lucão. Cutucou, botou lá dentro, classifica o Guarani para a segunda fase da Copa do Brasil. Vem aí, com a condução do brilhante Claudinei Corsi, o fim de jogo, Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É, Bugrão, hoje você não atravessou o samba, hein?
Teve momentos que até queria, mas hoje deu certo, hein, Guarani? Vamos na cadência do samba, terça de carnaval. Lá atrás se dizia, né? Terça-feira gorda de carnaval. E a torcida do Bugre está sambando pra cima da equipe do Maricá em Saquarema. O time do Guarani agora vai para Marquês de Sapucaí. 1 para o Guarani, 0 para o Maricá. O Guarani está na próxima fase da Copa do Brasil. Foi no sufoco, mas foi. Fala aí, Lucão do Break. Vocês queriam jogar o jogo que vocês apresentaram, mas vocês conseguiram o objetivo principal, que foi a classificação, né? Com certeza. É um time que veio para jogar o jogo do ano, né? A gente também é um jogo importantíssimo na sequência do ano, né? Porque não só como uma vitória, né, que a gente vem devendo no Campeonato Paulista, a gente veio aqui para voltar a ganhar, né? Não só classificar, mas buscar a vitória, tentar melhorar, né, jogo a jogo. É um jogo difícil. Parabenizar a equipe deles, jogaram muito, jogaram valente. Não tem essa de divisão, não tem essa quando tá aqui dentro de campo, é a vida, é o jogo. Eles jogaram com raça. A gente também deixou o nosso melhor em campo. Graças a Deus, conseguimos sair vitorioso. Obrigada, Lucão. Tá então, Lucão do Break falando aqui. Vamos na cadência do samba, Felipe Marques. Deu o Guarani em cima do Maricá, 1-0. O Bugre na segunda fase da Copa do Brasil agora espera Vila Nova de Goiás e Rio Branco do Acre. Seis horas em ponto, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo a vitória do Guarani. 1-0 em cima do Maricá. Gol de Lucão do Break, 36 minutos do segundo tempo. Foi no sufoco, mas o Guarani passou. 6-1, comentarista Wagner Ferreira, o seu destaque, o seu teaser. Daqui a pouco você vai vir com as notas, você vai escolher também ao lado da equipe Futebol Interior o melhor em campo. O ouvinte, se quiser também, pode votar através da nossa live no Facebook no melhor jogador em campo do Guarani. Deu seu voto, daqui a pouquinho a eleição do melhor em campo. Fala, Vagnão. A verdade é que o Guarani jogou com o regulamento debaixo do braço, jogou pelo empate e foi premiado com a vitória. Uma vitória que aconteceu graças a uma falha individual do zagueiro, um dos mais experientes do Maricá. O Maricá está de parabéns, jogou quase que igual para igual com o Guarani, teve mais chances no primeiro tempo, no segundo nem tanto. E o técnico Daniel Paulista deu a entender que no intervalo não fez nenhuma alteração, estava contente com o futebol do Guarani, mas deve ter mudado um pouquinho de postura. O Guarani jogou um pouquinho mais pela esquerda e acabou conquistando essa vitória. Até pra gente fazer um comentário hoje aqui, precisa ser delicado, porque se você fizer críticas ao futebol do Guarani, vão dizer que nós somos corneteiros, porque afinal de contas o Guarani conseguiu o objetivo, que é a classificação. Vamos aguardar então, né, qual será a pergunta do Albert Cavalcante para o Daniel Paulista. Espero que dê tempo da gente colocar a entrevista aqui, porque nós temos jogos na sequência da jornada esportiva. Vamos aguardar, espero que dê tempo, né? Se não der, a gente tem que seguir a grade de programação aqui, mas são 6 horas, né? Acredito que mais uns 40, 45 minutos, aí dê pra gente colocar aqui a entrevista do Daniel Paulista. Agora 6 horas mais 2 minutos, fim de jogo nos canais Futebol Interior. Deu Guarani pra cima no Maricá, 1-0. Guarani passa para a próxima fase da Copa do Brasil. 6-3, a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. BetChamps.com. Na BetChamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da BetChamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a BetChamps é diferente? BetChamps.com. Vem jogar com a BetChamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. 6 horas mais 8 minutos em Campinas. Fim de jogo nos canais Futebol Interior, repercutindo a vitória do Guarani. Magra, 1-0 em cima do Maricá, mas suficiente para colocar o Guarani, que jogava pelo empate na segunda fase da Copa do Brasil. O Guarani que agora espera Vila Nova de Goiás ou Rio Branco do Acre. O Guarani jogando como mandante, porém, nesta segunda fase o empate não é de ninguém. Se tivermos empate, aí a decisão vai ser nas penalidades máximas. Algum destaque aí, Albert Cavalcante? O Guarani conseguiu. Graças a ele, vou até avisar, né? Até Átila, obrigado, viu, Átila? Continue sempre assim, se encontrar o Guarani, né, na jornada da vida, entregue o ouro. O Guarani conseguiu, além de quebrar aquela sequência, né, de falta de vitórias, aquela pressão toda, entre aspas, em cima do técnico Daniel Paulista e também do grupo, conseguiu trazer para casa 750 mil
mais os 620 mil já garantidos somente pela participação. Então, os 620 mil ele ganhou para participar. E 750 mil passando para a segunda fase, hein, Claudinei Corsi? Tá muito bem. Próximo compromisso do Guarani pelo Campeonato Paulista, Albert. 10ª rodada do Campeonato Paulista. Aí eu já fico triste, tá? Palmeiras e Guarani no Allianz Parque, domingo, Mas às você 16 não horas. acredita que o Guarani possa vencer o Palmeiras, Albert? Então, Claudinei Corsi, assim, se apresentar o futebol que do primeiro tempo até a metade do segundo tempo, eu acho que o Guarani vai ter dificuldade. Agora, se ele tirar esse monte de volante e colocar o time pra jogar, entre aspas, de igual para igual pro Palmeiras, o Palmeiras também não é tudo isso não. Também não é tudo isso não. Pergunta pro Chelsea, não é tudo isso aí não. Eu acho que dá jogo, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem. Lembrando que a Rádio Futebol Interior transmite a Recopa Sul-Americana, Palmeiras em ação amanhã, 21h30, Palmeiras e Atlético do Paraná, na retransmissão com a Esportes Malagueña, com a narração de Moura Júnior, o narrador do Paraná. Mas antes tem Campeonato Paulista da Série 2, tem o Inhoquim. Às 8 da noite tem 15 de Piracicaba e São Caetano, em parceria com a Rádio Educadora de Piracicaba, com a narração do meu amigo Mário Luiz aqui nos canais Futebol Interior. Agora 6 horas mais 10 minutos, 6h10, nós vamos então aqui para a eleição do melhor jogador em campo, o melhor do Bugre, nessa vitória 1-0 em cima do Maricá. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, estamos aqui com... Deixa eu ver se jogador tem torcedor do Guarani que votou aqui, pra gente... Veja aí no YouTube você, ô Lucas, eu vejo aqui no Facebook. Não tem, o pessoal não... O pessoal falando torcedor aqui, né? do Falou do Guarani. Kozlinski aqui, o pessoal falou do Júlio César. Tá entre Kozlinski... Mas votaram, ninguém... voto efetivamente não, Estamos né? esperando, votem quem for o melhor em campo. Tirando fora, tá, o Átila, tá? O Átila não vale, é do time adversário. Mas deixa o voto, galera. Deixa o Deixa voto. o Quem voto. foi o melhor jogador em campo nessa partida aí? Guarani 1, Maricá 0. Esse aqui é difícil, né? O Guarani não fez por onde, né? Eu tenho, mas eu não vou dizer, senão eu não quero influenciar ninguém, tá? Eu tenho. Eu também tenho o meu. Com certeza o presidente tem. Você também tem, Wagner? Sem dúvida. Todo mundo tem o seu melhor em campo aqui, mas o torcedor do Guarani não está afim de dar o seu voto aí, não gostou de nenhum jogador do Guarani, gostou da vitória, mas não tem ninguém a destacar. Então eu começo com o comentarista Wagner Ferreira, o seu melhor em campo do Guarani, Wagner. Regularidade no primeiro, regularidade no segundo. O Júlio César, para mim, seria o destaque até o Lucão fazer o gol dele. Quer dizer, o responsável pela classificação do time. Evidentemente que o empate já levava para a classificação, mas fez um gol, aproveitando a única oportunidade, uma das poucas que o Guarani teve, fez o gol. Então, embora não tenha sido uma atuação brilhante do Lucão, mas foi o que definiu. Para mim, Lucão. Você fez eu escrever Júlio César aqui, agora fez eu riscar, né, Wagner? Isso é o de menos aí. Ele rodou. E mudou pro Lucão do Break, que coisa incrível. Um voto para o Lucão do Break, você, Albert Cavalcante, o melhor em campo para você. Menção honrosa a ele, né? O Átila. Mas não pode votar nele. Então eu voto no Lucão do Break por toda aí, né? Pela luta. Ali ele nervou, como diria o outro, a dupla de zaga do Maricá e acabou sendo recompensado com o gol. Lucão do Break. Lucão do Break, 2 votos. Lucas de Souza, o seu voto. Principalmente pelo gol, né? Mas Lucão do Break leva pra casa hoje o prêmio de melhor jogador em campo aqui pelos canais FI. Legal, então eleito o melhor em campo, quer falar, Wagner? Não teve aquele prêmio costumeiro, né, do Campeonato Paulista. Motorrádio, não teve aquele motorrádio. Não teve o motorrádio. Fica a eleição nossa aqui. Quem é que ganhou o motorrádio, Wagner? Que perguntaram para ele o que queria fazer? Ele falou que a moto ia ficar com ele, o rádio ia dar pro irmão dele. Não sei que jogador que foi, né? Meu Deus. Então descobri Pode isso. Pode ser o rádio pra mim. Jesus. A moto eu vou ficar e o rádio... Teve aquele que ganhou um smartphone. Isso é novo, hein, o que ele ia fazer pro smartphone, ele falou, o smartphone vou dar pra minha mãe. O fone fica comigo. Justo. Tá muito bem. Canais Futebol Interior, no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, Guarani 1, Maricá 0. Mandando um abraço pro pessoal da rede Rádio Brasil Play nos Estados Unidos. 93,5 FM em Danbury, no estado de Connecticut. 102,1 FM em Framingham, em Massachusetts.
e também para a rapaziada do portal Araraquara News. E para todos lá também no Mato Grosso do Sul, Rádio Futebol na Canela, canal 1 do Thiago Lopes de Farias. Hoje tem programa do Edson Cadete, é isso, Lucas Souza? Oi, Claudinei. Tem programa do Edson Cadete hoje nos Estados Unidos? Edson o programa Cadete. é o Jamming Jazz. Ah, o Jamming Jazz, exatamente. Tem Inclusive, hoje? Tem hoje. Inclusive mandou mensagem pra gente aqui. É 8 da noite, 8 da horário noite. de lá, né? É, exatamente. Aqui, 10 da noite, 10 da horário- noite, horário daqui. Legal, um abraço então para o Edson Cadete. Edson Cadete. Programa Jamming Jazz. Em New York City. Você sabe, Claudinei, quem morou muitos anos lá em Connecticut? Em Connecticut? É, Roberto Diogo, porque ele trabalhava na IBM e foi transferido para lá, ficou lá uma bela temporada. Ele morava em Vestal, era um reduto lá de empresas da IBM. O Roberto Diogo é Roberto homem do Diogo. mundo, né, o Wagner Ferreira? Gente fina demais. Grande Robertão Diogo. Tá aí, deixa eu lembrar você então aqui da promoção do Colchões Store. Store Colchões e Futebol Interior. Você, olha, presta atenção que vocês aí mandando o WhatsApp pra gente aqui, também no Facebook, vocês não estão compenetrados naquilo que a gente está falando aqui para vocês. Olha aí na tela, você vai mandar o seu WhatsApp para esse número. Frisa aí, Felipe Max. 19 99662 4298. 19 99662 4298. Esse é o WhatsApp da Store Colchões. Quem vai receber a sua mensagem é a Helenice. Você vai colocar o seu nome completo, o seu endereço completo, rua, bairro e cidade, e dizer qual a cama box que você quer ganhar. É king size, é queen, é de casal, é compartilhada, é de solteiro. E aí você deixa a mensagem lá no WhatsApp do Store Colchões, do nosso amigo Fininho. No final do Campeonato Paulista, não é na rodada, no final do Campeonato Paulista vai ser feito o sorteio lá em loco, na Store Colchões, com o Carlos Corsato e o Fininho. E aí um ouvinte vai ser sorteado e lá vai estar o que ele quer ganhar. Então não é a Store Colchões que define o que você vai ganhar, e sim você é que escolhe o prêmio, porque a Store Colchões é loja de fábrica e só ela pode fazer isso para você aqui nessa promoção dos canais Futebol Interior e também da Store Colchões. Legal, 6 horas mais 16 minutos, continuamos aguardando a entrevista coletiva do Daniel Paulista, mas nós vamos aqui antecipando, adiantando a nossa pauta aqui, vamos então para as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Wagner Ferreira, começamos pelo goleiro Kozlinski. Foi bem no jogo o Kozlinski, não cometeu falha nenhuma, esteve presente sempre que foi exigido, alguns lances perigosos no primeiro tempo, no segundo também, 1 ou 2 bolas. Vai ficar com uma nota 6 o nosso goleiraço bugrino. Tá certo, eu concordo com a sua nota e eu não voto no melhor em campo, porque sou o âncora e o âncora não vota, mas se eu votasse, eu daria o prêmio para o Kozlinski como melhor em campo. Diogo Matheus, Wagner Ferreira. Esperava-se muito mais, né? Ou espera-se muito mais dos laterais do Guarani. Pela direita, o Diogo Matheus ficou devendo. Ele, no primeiro tempo, até que fez uma dobra ali com o Júlio César, pelo lado direito, evidente, mas mais mérito do Júlio César, que deu sequência na jogada, do que propriamente para o Diogo Matheus. Ficou devendo, ficou na média, nota 5. Nota 5, entrou no lugar dele o Madson. Tem nota o Madson? 42 minutos, nem sei para que entrou, né? Talvez para dar uma reforçada ali. O Guarani não tinha feito o gol ainda, né? Ou tinha? Já tinha feito, sim. Já, o Lucão marcou a 36. Então ele entrou a 42, mas para dar um reforço ali, sem nota para o Madson. Sem nota para o Madson. E o Ronaldo Alves hoje, hein, Wagner Ferreira? Não, continua não inspirando confiança, né, em bolas cruzadas. Realmente há uma indecisão ali. O Daniel Paulista tem que dar um jeito nisso daí, corrigir esse miolo de zaga do Guarani, batendo cabeça em jogos diante de um Maricá da vida, com todo o respeito, né? Mas bateu cabeça. Ronaldo Alves vai ficar com uma nota 6, um pouquinho acima da média. E o Derlan, companheiro de zaga? Da mesma forma. Teve um lance, uma bola cruzada da esquerda aqui, se não me engano, pelo Neto. A bola passou por ele e ele falou assim, acho que não tem ninguém atrás de mim. Mas não pode pensar, acho que não tem. Tem que ir pra bola. Ele ficou olhando e quase que sai um gol do Maricá. Nota 6 também pro Derlan.
E pela esquerda, o tão criticado por vocês, Matheus Pereira. Deu uma melhorada no segundo tempo, apareceu mais ali pela esquerda, mas no primeiro, o treinador colocou o Índio para fazer uma proteção ali, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, mais pelo lado esquerdo. Então o Matheus Pereira teve chance de descer com o Índio atrás dele. E na frente dele tinha quem? Tinha o Giovani. O Giovani embolou tudo por ali, ele inibiu a descida do Matheus Pereira. Tanto que no segundo tempo, quando o Giovani saiu, apareceu mais o Matheus Pereira. Mas mesmo assim ficou devendo, nota 5 para ele. Nota 5 para o Matheus Pereira e o capitão do Guarani, o Bruno Silva, Wagner Ferreira. É uma tese de botar o Bruno Silva no banco de reserva. Já não está mais aquele jogador... É operário, né? De esforça e tal, mas tem passinho curto, lances curtos, levou cartão amarelo, já não é a primeira vez. Eu até ousaria dizer que um outro jogador mereceria essa camisa de titular. Nota 5 para o Bruno hoje. Nota 5 para o capitão do Guarani, Bruno Silva. Entrou no lugar dele o Hernando. Sem nota, né, Wagner? Mas parece que entrou no lugar do Índio, o Hernando, né? Ah, do Índio. Exatamente. Do Índio. Então vamos de Índio primeiro. Vamos de Índio primeiro. Um jogador, Você figura... sabe que no carnaval o Índio que era apito, né? Figura decorativa, Claudinei Corsi. O Índio, figura decorativa no Guarani, desde o primeiro tempo, tanto no primeiro como no segundo. E o Daniel dando confiança para esse jogador. É a pior nota do Guarani, nota 3. Nota 3 para o Índio, que está voltando a ser o Índio de antigamente, né? E o Hernando entrou no lugar dele, 48 segundo tempo? Sem nota, pelo mesmo motivo que nós entregamos aqui sem nota para o Madison, sem nota para o Hernando. Rodrigo Meia Arriada Andrade. Outro que precisa se condicionar melhor, né? E hoje ele teve uma atenuante que é o forte calor e o gramado não muito bom. Mas está devendo. O Rodrigo Andrade não é nem sombra daquele jogador que foi em boas partidas da Série B do ano passado. Vai ficar com uma nota 4. Ô Wagner Ferreira, você acha que entende que esse negócio de vai, não vai, fica, não fica, acabou ficando, atrapalhou um pouco a cabeça do Rodrigo Andrade, inclusive na preparação, Wagner? É uma tese. Já que não encontrou lugar para ir, vou ficar aqui mesmo. Então me parece que tá sem muita moral, né? Tipo, já que não tem tu, vai tu mesmo. É exatamente isso. O Vitória tentou negociar ele de tudo quanto é jeito. Falou que tinha um futebol exterior, né? No exterior, para querendo ele, acabou ele não sendo negociado. O Vitória não tinha como bancar, caiu para a Série C, acabou ficando no Guarani. E ele que abre o olho, porque a posição de titular dele tá ameaçada. Aí tem jogador aí pedindo passagem. Qual a nota do Rodrigo? 4 pro Rodrigo Andrade. 4. Entrou no lugar dele o Iago, 19 de segundo tempo, Wagner. Para fazer aquela função de sempre, né? Beirada de campo, mas ele é muito individualista, ele não joga pro time, quer passar no meio, é tipo atacante, né, raio-x, quer passar no meio do adversário, ele não tem condição. Aí prende muito a bola, não tem jogada com o lateral, não tem jogada com meia, mas de qualquer maneira vai ficar com a mesma nota do Rodrigo Andrade, nota 4. Nota 4. E o Giovani Augusto, camisa 10 do Guarani, hein? O Wagner Ferreira. É outro que a gente, né, botava muita fé, veio cheio de pampa aí, de pompa. Vai ser o titular do Guarani, vai arrebentar. Não tem mostrado a que veio, não. No primeiro tempo, isolado pela esquerda ali, confundiu-se com o lateral esquerdo do Guarani, o Matheus Pereira, e não rendeu absolutamente nada. Vai ficar na média 5. Nota 5 para o Giovani Augusto. Entrou no lugar dele o Vitinho, Wagner Ferreira. Me parece um jogador mais jovem, um pouquinho mais de mobilidade, mas também não mostrou a que veio, pelo menos por enquanto. Mesma nota do Giovani, 5. 5. E o Júlio César? Melhor em campo. Pois ele chegou... Você quase deu voto para ele, né, Wagner? Se o Lucão não faz o gol, o Júlio César seria para mim o melhor em campo. O melhor em campo pelo lado do Guarani. Eu vou com uma nota 6 pro Júlio César. Primeiro tempo, boas jogadas pela direita, jogador consciente no cruzamento e tal. No segundo tempo, nem tanto, mas também não comprometeu. Tanto é verdade que ele não foi substituído. Pode ver, se o Daniel gostou dele é porque ele não foi mal. Nota 6 pro Júlio César. E o autor do gol melhor em campo, o Lucão do break, qual é a nota dele hoje? O break dele até que saiu meio esquisitinho hoje. Hoje acho que ele não estava muito afim, não. Não estava muito inspirado, não, ele ficou com dor de cabeça. Deu uma ou duas piruletas ali, parou por ali mesmo. Deu uma afrouxada. Lucão, nota 7 pelo gol que fez. Se ele não faz o gol, ele ia perder na votação para o Júlio César, sem dúvida alguma. Mesmo porque foi sacrificado pelo esquema. Primeiro tempo não sobrou nenhuma bola para ele, no segundo talvez uma ou duas, mas também sem grandes chances claras de gol.
Mas pelo gol que ele fez, ele se salvou. Foi o melhor em campo para nós aqui, nota 7. E entrou no lugar dele, finalzinho, 42 segundo tempo, Nicolas Careca fazendo a sua estreia, Wagner Ferreira. É um grandão, né? Grandalhão, e estilo próprio Lucão. Andou brigando lá com a zaga Como diria um amigo meu aí, é Bitelo. É Bitelo. Fortão. Como é que fala? Espadaúdo. Espadaúdo. Segundo essa palavra o nosso... eu aprendi, sabe com quem? Com Sérgio José Salvucci. Grande Serjão. Pois é. E segundo o Albert Cavalcante, ele é o quê, o Albert Cavalcante? É o tanque. Não. O Quem? tanque é o Lucão, né? Então, você tá falando de quem? Tô falando... Do Você não tá Nicolas. prestando atenção Do na quê? De conversa? quem? Do Nicolas Ah, o Careca. Nicolas, o nosso carequinha. Ele é puro suco? Ele é puro suco. Puro suco. Bom, mas o puro suco tinha ido, agora ele pode voltar agora? Não sei. Depois eu vou conversar com a direção. Tá bom. Ele brigou com a zaga do Maricá. Maricá, tentou alguma coisa ali pelo lado esquerdo, andou até brigando, se desentendendo, mas é típico de uma estreia, e bem discreta a estreia, diga-se de passagem. Entrou a 42 minutos, não vou nem dar nota pra ele. Sem nota para o estreante Nicolas Careca. Entenda, torcedor. Nicolas Careca. É Nicolas, não é o Careca, tá? Vai daí uma grande Vai dar um BO isso aí, hein? Vai daí uma grande diferença. Eu acho que é melhor você explicar de novo, porque eu não entendi. É Nicolas Careca. Então o torcedor tem que saber que é Nicolas Careca. Não é Nicolas ou Careca. É. E nem é o Careca. Careca, campeão, 78. Entendi. Né? O Wagner Ferreira, a nota do técnico Dani Paulista. Poderia ser mais ousado, né? Entrou com o regulamento debaixo do braço, vamos empatar esse jogo aqui, vamos levar a classificação. Entrou com 3 volantes, excesso de cuidado diante de um time, com todo o respeito do Maricá. Ô, Wagner, no segundo tempo achou o gol. Ele tava falando assim antes do jogo, moçada, vamos entrar com esse time aqui, vamos pôr 3 volantes, vamos empatar esse joguinho aqui, vamos classificar, porque domingo tem Parmeira. Medroso. Meu Deus. Medroso, né? Medroso. Poderia ter jogado para cima do Maricá e ter conquistado uma vitória mais tranquila do que foi. Então, por essas e outras, falta de ousadia, falta de confiança no próprio trabalho, no próprio time, nota 6 para o Daniel Paulista, embora a classificação. Nota 6 para o Daniel Paulista. E esse jogo, hein, Wagner Ferreira? Guarani 1, Maricá 0. Se arrastou, né? Primeiro tempo, um futebol fraquíssimo. No segundo, deu uma ligeira melhorada quando o Guarani cresceu um pouco de produção. Mas o campo ruim, temperatura elevada e falta de interesse do Guarani, acreditando que o Maricá não pudesse oferecer resistência. Então ficou um joguinho morno ali. O Maricá, com todo o respeito, merece os elogios. Inclusive, quem que elogiou foi o Lucão, dizendo que os jogadores se empenharam, realmente se empenharam, mas jogaram no limite. Então, realmente um jogo que fraco tecnicamente, se salvou pelo gol do Lucão, talvez. Vamos ficar aí com uma nota 6 pro jogo. Nota 6 para o jogo, 6 para o Daniel Paulista. O melhor em campo, o Lucão do Break, levou a nota 7. E o pior do Guarani aqui pelas notas foi o Índio, né? Para variar um pouquinho, o Índio, nota 3. Tá certo? São 6 horas mais 27 minutos. Algum sinal aí da entrevista coletiva do Dani Paulista? De quem, Claudinei Costa? Dani Paulista. Não, nenhum sinal ainda. Nem de Dani Calabresa. Você tá sorrindo, eu tô seguindo o meu repórter, que o chama de Dani. Não, tudo bem. É porque eu achei até estranho o Claudinei Costa chamar de Dani. Então eu tô seguindo o repórter, né? O Daniel Paulista... Claudinei, você acha que a estrutura... Para. Nossa. Para viabilizar essa coletiva? Assim, se você tirar... Assim, eu acredito que sim, porque a assessoria de imprensa, eles colocaram aqui, logo no começo do segundo tempo, eles colocaram aqui perguntas da coletiva abertas por 15 minutos. Após a partida, transmissão ao vivo no YouTube. Não colocaram nenhum senão aqui, entendeu? Estamos com problemas e tal. Pode ter a demora normal que sempre tem, né? Pode ter, mas hoje como ganhou, o pessoal tá fora de casa, né? Então... tem que ver se a estrutura lá também, né? Ou eles vão fazer, como fizeram da última partida, contra que o Guarani perdeu, que o Daniel Paulista parecia que ele estava mesmo no campo sendo entrevistado, o Claudinei Corsa. Agora não vou lembrar o Mirassol. Se for daquela mesma maneira, né? Porque... tem as dificuldades, né? Cada estádio tem as suas dificuldades, mas aqui, pelo que eles falaram, não estou acreditando em dificuldades, não. Talvez a demora natural, né? São 6 horas mais 28 minutos, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior.
repercutindo a vitória do Guarani 1-0 em cima do Maricá, vitória essa que deu condições do Guarani chegar à segunda fase da Copa do Brasil, esperando agora a Vila Nova de Goiás ou a equipe do Rio Branco do Acre. O Vila Nova vai jogar no Acre, portanto joga pelo empate, e depois o time que vencer, né, ou empatar, no caso do Vila Nova, vem para jogar no Brinco a segunda partida, a segunda fase. Aí sim, se empatar, decisão em penalidades máximas. É isso, Robert? É isso mesmo. E Claudinei Corsi, só passar os jogos no mês de março que o Guarani tem, ver como é que tá fácil, né? Vamos lá. Vamos lá. Acabou de vencer, né? Classificou para a Copa do Brasil em cima do Maricá. Vai jogar domingo contra o Palmeiras fora de casa. Depois tem no sábado a Ferroviária às 16 horas em casa. E para fechar o Paulistão, no domingo, fora de casa, o São Bernardo, hein? Às 14 horas também, às 16 horas também. Então, mês de março do Guarani, assim, para termos de classificação, o Guarani já deu um passo. Agora, E esse segundo jogo da Copa do Brasil ainda vai ter a tem que esperar a tem definição. que esperar a definição. Eu tenho umas datas que serão, eles já só faltam Prováveis. saber prováveis, né? Eu vou trazer pro senhor agora. Muito bem, vamos então às datas prováveis, quando o Guarani pode fazer a sua segunda partida, já na segunda fase da Copa do Brasil. Aqui, ó, a primeira fase, né, que terminou hoje pro Guarani, os jogos da segunda fase, dia 9 de março, dia 10 de março, dia 16 de março e dia 17 de março está programado os jogos da segunda fase. Então pode ser uma dessas 4 datas, Exatamente. né? Em março ainda também, né? Isso, então porque encaixando dentro do seu calendário isso, aí. por conta também da Copa do Mundo, né? A quarta fase, dia 20 de abril e depois dia 21 de abril. Então essas vão ser as... E lembrando que, se não me engano, 21 de abril teremos carnaval, né? Desfile das escolas de samba. Eu vou Parece vir que fazer passou, de novo. passou tudo para 21. Tiradentes já virou carnaval. Então, e agora tá fácil, que acabou a pandemia por conta de outras coisas, né? Então. Tá vendo? E o Felipe lamentável. Marques estava contente, achando que ele estava triste porque ele não desfilou agora no carnaval, né? Porque não ia ter o desfile. Ele falou, tem que trabalhar e tal. Aí ele falou, não, 21 de abril, beleza, vai ter carnaval, vou desfilar agora, vai ter jogo também. Então, faça como eu, venha já fantasiado, já saí lá de Valinho City fantasiado, dançando dentro do ônibus, né? Pá, todo mundo olhando pra mim, loucura, não, é carnaval, meu carnaval. 6 horas mais 31 minutos em Campinas, fim de jogo, Canais de Futebol Interior, Guarani venceu o Maricá 1-0, a gente tá aguardando aqui para ver se dá tempo de colocar para vocês a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, pois a gente tem a bola rolando já às 7 da noite, aqui nos canais de Futebol Interior. Fala, Wagner. Agora nós vamos voltar de novo ao Campeonato Paulista, né? Onde no grupo A, o Guarani tem o Corinthians como líder e dificilmente vai perder essa condição. Está classificado praticamente o Corinthians. Um jogo a menos. Exatamente. E o Guarani com 10. Agora, é difícil a missão do Guarani. Ele joga com o Palmeiras. Descartamos esse jogo, tá certo? Vai jogar contra a Ferroviária em casa. Obrigação de vencer para fazer 13 pontos. Depois joga contra o São Bernardo, fora de casa. Aí, dependendo do andar dos jogos, ele pode até descartar também esse resultado. Agora nós temos Inter e Água Santa, né? Que estão aí na cola do Guarani. O Inter vai jogar agora com o Novo Horizontino. Olha que jogo. Acho que é o último contra o penúltimo, se não me engano. Inter e Novo Horizontino. Depois ele sai, o Inter joga em casa com o São Bernardo, joga fora contra o Santo André. O máximo que eu acredito que a Inter vai fazer é 11 pontos, uma vitória só nesses 3 jogos. E o Água Santa da mesma forma, tem 7, joga com a Ponte aqui no final de semana. Joga em casa contra o Santo André e joga fora contra o Santos. Quer dizer, o Água Santa não chega. A Inter no máximo vai chegar a 11 pontos. Então eu acho que não é tão difícil a missão no Guarani em pegar a segunda vaga no Grupo A. E até pensando em segunda vaga também, pensando também em se livrar também da zona da degola, né? Porque tá uma embolação. Nós acabamos discutindo no grupo, né? No grupo que nós temos, sobre o número, sobre a pontuação de corte, né, presidente? Todo mundo fala que com 12 você tá livre do rebaixamento. Porém, entretanto, tá um bololô de saldo de gols aí, que eu acho que com 12... Assim, se continuar essa derrocada dos que estão lá embaixo, continuar perdendo, mas mesmo assim eu acho que o número-chave
é 13. Eu acho que o corte vai mais pra cima por conta de saldo de gols. Porque o saldo de gols, se vamos dar um exemplo aqui, o Guarani, ele tem 10 gols a favor, 14 contra, menos 4, né? O Inter de Limeira, menos 2 e o Água Santa, menos 4. Só o grupo do Guarani. Esse sistema de disputa do Campeonato Paulista, eu acho que merecia uma revisão aí nesse conceito, viu? Porque, veja bem, tem grupo em que o último colocado Palmeiras. seria... O grupo do Palmeiras é o grupo que, se você tirar qualquer um de lá, ele estaria entre os primeiros entre o A, B, C e o D. Pelo menos é um placar injusto. geral entre os dois. Exatamente. Né? Então não dá. O problema aconteceu justamente com a Ponte Preta no último campeonato. Praticamente rebaixada, classificou-se para a quarta de final. Exatamente. Tem que rever esse campeonato aí. O Campeonato Paulista está parecendo essas Copa Rio, Copa, não sei, né? O Campeonato do Rio de Janeiro, nada contra, né? Mas para entender esses campeonatos do Rio de Janeiro, joga a primeira fase, é campeão, depois, só Claudinei Corsi. 6 horas mais 34 minutos em Campinas. Deixa eu dar uma repassada aqui nas transmissões do futebol interior. Daqui a pouquinho, 7 da noite, tem Pouso Alegre e Paraná com a Rádio Univas. Depois, na sequência, 9h30 da noite, Mirassol e Grêmio. A retransmissão da Rádio Guaíba de Porto Alegre amanhã, quarta-feira, 8 da noite, Série A2, Campeonato Paulista, 15 de Piracicaba e São Caetano, com a Rádio Educadora de Piracicaba, a transmissão do Mário Luiz. Mário Luiz Tricta. Isto, Recopa Sul-Americana, 21h30 amanhã, Palmeiras e Atlético do Paraná. Tem com a Esportes Malaguenha, a narração do Moura Júnior. Na quinta-feira, Copa do Brasil, 7 da noite, União Rondonópolis e Atlético de Goiás, na retransmissão com a Rádio Sagres AM de Goiânia. Falando em Goiânia, mandar um abraço aqui pro meu parça Edmilson Almeida, o baiano. Copa do Brasil também na quinta-feira, 9h30 da noite, tem Globo Internacional de Porto Alegre, na retransmissão da Rádio Guaíba de Porto Alegre. No sábado, 16 horas, São Paulo e Corinthians, com a CIN, equipe Gol de Placa. Às 8h30 da noite tem Ponte Preta e Água Santa, com a narração de Carlos Corsato, comentários de Frank Francisco, reportagem de Anderson Grigoleto e apresentação de Marcelo Corsato no áudio e vídeo Felipe Marques. No domingo, às 4 da tarde, Palmeiras e Guarani com o Lucas de Souza, na narração, reportagem de Albert Cavalcante, comentários de Wagner Ferreira. Estarei nessa na apresentação, áudio e vídeo do Felipe Marques. Fala, Wagner. Por falar em Grigoleto, vamos dar um abraço pra ele, né? Ele mandou uma foto aqui, tomando uma bela de uma ceva. Verdade, tá e chique, curtindo a nossa transmissão. Grigoleto, eu vou dizer um negócio pra você, viu? O Grigo, eu vou falar pra você, eu queria ter o rim que esse homem tem, viu? Agora mas o rim funciona, o negócio é ter o fígado que ele tem. Ney, perguntar pro Lucas se ele conheceu Edmilson ou conhece Edmilson Almeida. Ainda não tive esse privilégio. Um brilhante cronista, narrador, né? Narrador. Abandonou a carreira. É mesmo? Passou a ser professor de vendas, né? Técnicas de vendas. Coaching. É a profissão do momento. Mas é um hoje, grande né? cara. Ele agora tá ensinando a turma a vender. Eu vou trazer ele pra cá pra ver se ele me ensina, porque tá difícil o negócio. Compra um 38. E aí, né? 38 e aí, vamos comprar, aí vende. Assina. Tá normal assim, velho. E fechando aqui no domingo, ainda às 8h30 da noite, tem RB Bragantino e Botafogo com a W Sports do meu amigo Rochinha, 6h36, Felipe Marques. Vamos faturar, a gente volta já já. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. 6 horas mais 41 minutos. Foi aniversário de quem, Wagner Ferreira? Da Sinara. Quem é a Sinara, Wagner Ferreira? Nada mais, nada menos que a minha primogênita. Grande abraço pra Sinara. Quantos anos, Wagner? É bom não falar, né? É bom não falar, tá certo. Idade... Ele não quer falar para não saber a idade dele. Entendi. Tá certo. Esse que é o negócio. Mas é orgulho. Aliás, Wagner Ferreira, você pesquisou sobre a questão do... Pesquisei e não gostei. Não gostou? Aquilo lá não é pra mim, né? Aquilo lá é pra, sei lá, pra que tipo de público é aquilo, né? Sinceramente. Eu sei que existe aquela situação. Mas, meu amigo. Peraí, Wagner Ferreira, peraí. Peraí, primeiro deixa eu inteirar o nosso ouvinte. Por favor. Nós pedimos pro Wagner Ferreira pesquisar a respeito do velho da lancha. É que o moço da lancha é o cabeça branca. Então aí o Wagner Ferreira está dizendo o que ele acha a respeito disso, né, Wagner? Pois é, foi procurar saber, falei, que raio de velho da cabeça branca? Cabeça são duas músicas, né? E cabeça branca você tem. Exatamente. Mas não tem lancha. Eu não tenho aquela bala, né, pra ter uma lancha. Na verdade, você estava querendo comprar uma escada. Pô, verdade. Achou a escada, Wagner? Isso é uma prova inequívoca de que ele acompanhou. Não, ele só gosta de dar pancada em mim. Fica tranquilo.
Mas realmente, não é pra mim aquele tipo de música, respeito quem goste, mas... Velho da lancha não é mau você, gosto. então. Eu sei que existe esse tipo de situação. É. Magnata, que tem lá o seu iate, leva as meninas lá pra alto mar ali e a festa ocorre, né? Aí ocorre. Leva pra alto Pra mar. alto mar. É Wagner Ferreira, né? Wagner A Ferreira. festa ocorre. Então me inclua fora dessa. A festa ocorre, é ótimo. Não é a minha praia. Alto mar, né, Wagner? Alto mar. Gentleman. Wagner é fino. é o Wagner Ferreira é fino. Felipe Até tá o Felipe morrendo. é fino. Olha lá, o É fino. operador aqui tá chorando. Ó, muito assim. galera, é o seguinte, isso aqui, você não vai encontrar em outro lugar, é por isso que eu falo. Aqui é a melhor transmissão esportiva que existe. Craque Neto, outras por aí, aqui ó, só aqui você tem Wagner Ferreira, A a enciclopédia. festa ocorre. Só aqui você tem Albert Cavalcante com o seu cocar. Sensacional. Só aqui você tem Claudinei Corsi, o melhor plantão esportivo e ancoragem. E Lucas de Souza chegando agora, entendeu? Então não vai ter outra. Só que você tem Carlos Corsato, Frank Francisco, Grigoleto, entendeu? É isso. Marcelo Corsato. Marcelo, grande Marcelo. Marcelo Corsato. Atrás das câmeras, o Thiago Barbosa. O Thiago Thiago Barbosa, Thiago você tem Bombado Felipe Barbosa. Marques, Felipe entendeu? Marques. O Barbosa. Ó, todo esse layout bonito, vocês estão... Ó, aquele placar ali, rapaz, você não vê. Thiago não tem. Barbosa, cara. Não tem. É uma equipe, Entendeu? a equipe aqui É fantástico. Parabenizar a equipe é demais. Maravilhosa. Muito bem, 6h44 e eu pergunto ao Albert Cavalcante, cadê o Daniel Paulista? Never. Never. Never, né? Eu acho que Estamos essa... esperando. Enrolamos O link está bastante aberto, aqui, mas não deu tempo. Nada, não agora. deu certo. Não deu certo. Eu vou dar mais uma enroladinha aqui, vou passar informações da Copa do Brasil. Hoje tivemos de casa e Tombense 0x0. O Guarani venceu a equipe do Maricá 1x0. Daqui a pouquinho, 7 da noite, tem Pouso Alegre e Paraná Clube. Às 19 horas também, Motoclube do Maranhão e Chapecoense. Às 21h30, Mirassol e Grêmio. Transmissão aqui nos canais de Futebol Interior, assim como também Pouso Alegre e Paraná Clube. 21h30 tem o Souza da Paraíba contra Goiás. Amanhã, 3h30 da tarde, Ceilândia e Londrina. 3h30, Tunaluso e Novo Horizontino. Às 4h30 tem o Operário do Mato Grosso e Sampaio Correia. Costa Rica e ABC do Rio Grande do Norte. 7 da noite amanhã, Portuguesa do Rio e CRB. 7 da noite também, Porto Velho de Rondônia e Juventude. Às 7 da noite também teremos Real Nordeste e Operário do Paraná, São Raimundo e Ceará. E às 19 horas da manhã, Altos do Piauí Esporte. Às 8 da noite tem Rio Branco do Acre e Vila Nova. Desse confronto sai o adversário do Guarani para a próxima fase, a segunda fase. Os jogos que você disse, Robert, deverão acontecer. Quais as datas no mês de março, Robert? Vamos lá, as datas no mês de fevereiro, né? Primeiro. Vamos Não, lá. fevereiro acabou. Verdade. A Hoje é primeira 1º de fase, março. exatamente. Foram Robert. em fevereiro, o último jogo. O primeiro jogo, né? No mês de março foi agora, a primeira fase. Agora para a segunda fase. Dia 9 de março e dia 10 de março. Dia 16 e 17 também de março. Isso é a segunda fase. Quer que eu passe a terceira fase também pro senhor? À vontade. Então tá bom. A terceira fase, dia 20 de abril e dia 21 de abril. Então dia 20 e dia 21 de abril, a terceira fase. A quarta fase é em maio, dia 11 e dia 12 de maio. A oitavas de final. Dia 12 de maio. Dia 12 de maio. Essa data é importante. Aniversário do senhor ou o que tem do dia 12? É o meu aniversário. Ah, é verdade, cara. 63 anos. Tá vendo só? Quanto? 63. Oh, parece que foi o ano passado que a gente fez uma surpresa. Tem dia 28 de maio aí ou não? 28 de maio? Não tem. Ah, então tá bom, vou comemorar tranquilo. Ah, mas é... É o meu. É, mas o seu não, mas aqui... o dele é especial. O seu foi a estreia dele aqui, dia 28 então, de maio. Você voltou. E aí já é assunto pra dona Salete, entendeu? Então aí depois... Bom, a final tá marcado pro dia 12 de outubro. A primeira partida e a segunda partida pro dia 19 de outubro. Então em outubro fecha, passa a régua da Copa do Brasil. Tá muito bem, vamos saber dos 80 clubes, né, que começaram a competição, quem é o melhor na Copa do Brasil. A gente vai conhecer então no mês de outubro. A assessoria de imprensa do Guarani informa aqui que em 2 ou 3 minutos a gente começa a entrevista, então pode ser que dê tempo, né? Se a gente colocar no ar rapidinho, depois os conceitos finais do Wagner, também a ficha técnica, e vai dar pra gente fechar até às 19, né? Se invadir um pouquinho, não tem problema. Diga. Teve poucas pessoas, né, que
Mandaram perguntas, perguntas pro Daniel. Será que o Dani está sem prestígio? 7 pessoas só, né? Faltou gente aqui, né? Estranho. Mas, sei lá, vamos ver, né? Pelo menos hoje ele não falou que tá tudo repetido. Então, estamos prontos, vamos lá. E Maricá, classificação do Bugre na Copa do Brasil aqui na cidade de Saquarema. Vamos iniciar com as perguntas dos jornalistas. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, não foi uma apresentação que pudesse encher os olhos aí do torcedor, mas, de qualquer forma, o que valeu foi a vitória, a classificação, um campo muito ruim, um calor fora do comum, enfim. Gostaria que você avaliasse a atuação do Guarani e essa classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, uma competição que há muito tempo o Guarani não disputava. Bom, boa noite já, né, Washington. Bom, você já começou falando em alguns pontos que foram extremamente importantes no dia de hoje, né? O primeiro deles com relação ao aspecto do campo, um campo que infelizmente não se encontrava em boas condições, dificultando muito o aspecto de toque de bola, e eu acho que isso prejudica não só o Guarani, mas também a outra equipe que vai estar jogando, e isso foi um dos problemas. A questão do calor, só sabe quem esteve aqui, né? Nós tínhamos ali em torno de 33, 34 graus no termômetro e uma sensação térmica girando em torno de 40 graus, né? Então, para um atleta profissional de futebol, essas condições são complicadas, e principalmente para uma equipe que vem de um jogo com menos de 72 horas, né? Nós jogamos no sábado às 20h30 da noite, com todas as dificuldades que tivemos dentro da partida, tivemos somente a segunda e terça-feira, o domingo e a segunda de recuperação, porque hoje na terça às 16 horas já nos encontrávamos dentro de campo, diante de todas essas condições que dificultavam as coisas, e mais ainda, tudo aquilo que aconteceu no último sábado, né? A maneira como a derrota ela aconteceu, né? As circunstâncias em que as situações negativas aconteceram no último sábado também impactavam no lado psicológico, no lado emocional dos atletas, e nós tivemos, mediante todas essas dificuldades, inclusive tivemos até uma dificuldade pré-jogo, né, da quebra do nosso ônibus, e tivemos que ali alguns contratempos para que a equipe chegasse aqui, mesmo que mais uma forma tardia que o habitual, né, para acelerar aquecimento, então comprometeu também algo nesse sentido, mas os atletas foram de uma entrega, de um empenho, né, com todas essas adversidades, lutaram, correram dentro das suas condições, e fizemos aqui o que a gente tinha que fazer, classificar o Guarani para a próxima fase, um campeonato onde o Guarani fez tanto, e nós que estamos aqui desde o ano passado, sabemos a luta que foi dentro da Série B, alcançar bons resultados para que o Guarani esse ano estivesse nessa competição. Então a gente tinha que fazer aquilo que nós viemos aqui para isso, classificar o Guarani. Não foi a melhor apresentação em termos técnicos, táticos e de rendimento, mas foi a apresentação que podíamos fazer nessa tarde, e atingir o nosso objetivo era o mais importante. Classificar o Guarani, voltar para casa avançando de fase, para que agora, tendo um dia a mais aí de recuperação para o jogo do Palmeiras, a gente possa restabelecer nossas forças, a gente possa levantar o nosso lado psicológico, o nosso lado emocional, porque a gente sabe que tem uma parada duríssima no final de semana e a gente precisa de pontos dentro do Campeonato Paulista agora para atingir o nosso segundo objetivo, que é classificar dentro do Campeonato Paulista e ir superando as metas que a gente tem dentro do clube. Júlio Nascimento, Rádio Bandeirantes. Daniel, ainda insistindo sobre o Lucão do Break, que já está vivendo uma média muito semelhante à da temporada do Goiás em relação aos gols, mas o Lucão tem sido um jogador mais participativo também na movimentação. Claro que você geralmente analisa o contexto coletivo, mas individualmente a gente tem visto o Lucão do Break pressionando mais, foi assim no jogo contra o São Paulo, hoje a mesma situação, construindo jogadas ofensivas a partir da recuperação de bola. Queria que você falasse sobre esse momento do Lucão, mas também as suas conversas táticas com ele, para que ele tenha melhorado tanto em comparação à temporada passada. É um atleta que tem se empenhado coletivamente, primeiro, né, pensado no coletivo da equipe, e dentro dos jogos tem tido a sabedoria e a competência nas oportunidades que são lhe apresentadas,
está sabendo aproveitar essas chances e tem contribuído muito com a equipe, não só ele, mas existem outros jogadores também que fazem um papel tão importante que às vezes passam despercebido ao olhar do torcedor, ao olhar da imprensa, mas que são de extrema importância dentro do grupo. Por isso que nós estamos construindo aqui um grupo que sabe que tem dificuldades, que precisa melhorar, que precisa encontrar um melhor equilíbrio. O Guarani não pode ficar vivendo nessa gangorra de um dia joga bem, ganha, no outro dia joga mal, perde, joga um tempo bom, um tempo ruim. Nós precisamos encontrar essa constância o mais rápido possível para que a gente possa definitivamente garantir a nossa classificação no Campeonato Paulista e pensar já numa sequência de Copa do Brasil, ter uma equipe mais preparada, já vista que a cada fase que você avança, a dificuldade em termos de adversário ela também aumenta. Então nós temos que ter essa responsabilidade, ter essa consciência, mas volto a dizer, o que a gente precisava fazer hoje foi feito e a gente conseguiu garantir uma classificação e a gente tem visto, e historicamente isso acontece dentro da Copa do Brasil, e a gente já viu esse ano equipes da própria Série B já sendo eliminadas na primeiro jogo de disputa, equipes tradicionais, equipes do Campeonato Paulista, inclusive também sendo eliminadas por equipes que talvez não tenham a tradição, não tenham o calendário como outras, mas que têm muita vontade, têm muita determinação e em condições como as condições que nós encontramos aqui hoje, de gramado, de calor, pouquíssimas informações a respeito do nosso adversário. Nós viemos para enfrentar uma equipe praticamente no escuro, sem saber como essa equipe joga, a maneira como joga, como ela se comporta mediante dificuldade, em momentos ofensivos, em momentos defensivos, em bola parada. Então nós viemos aqui por um tiro no escuro, mas que dentro de campo, com vontade, com determinação, nós conseguimos superar todas essas dificuldades que tivemos e avançamos. A gente viu já equipes que foram eliminadas, equipes grandes, um exemplo, o próprio São Paulo, que passou, mas passou numa situação muito apertada, e o Guarani, apesar de não ter feito uma grande apresentação no aspecto de rendimento, de oportunidades, venceu o jogo, controlou as ações da partida e sai daqui classificado, avançando de fase e que nos deixa agora num foco maior dentro do Campeonato Paulista para que a gente possa buscar essa classificação nas 3 rodadas que vamos ter pela frente. Daniel Lessa, Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel Paulista, parabéns pela vitória e pela classificação. Gostaria que você falasse um pouco da escolha por 3 volantes na escalação inicial do Guarani e que dissesse quais os componentes que dificultaram mais essa busca pela vaga à próxima fase da Copa do Brasil. Olha, a gente costuma pensar muito o futebol muito em cima daquilo que também o adversário ele vai te proporcionar. No aspecto de comparativo com a rodada anterior, nós vimos que precisávamos de velocidade pelos lados, ambos os lados precisavam ter velocidade para aproveitar os espaços que o adversário proporcionava, e por isso entramos com uma equipe com praticamente 3 atacantes, com 2 homens de velocidade pelos lados, e deixando a opção por 3 volantes de lado, que foi uma opção que no derby especificamente deu muito certo. Hoje voltamos a esse planejamento devido às poucas informações que tínhamos sobre o adversário, em virtude também do nosso momento de recuperação no aspecto físico, muito próximo entre um jogo e outro, e a gente ter um pouco mais de força no meio-campo para bloquear qualquer tipo de situação que o adversário poderia nos proporcionar de dificuldade nesse aspecto. Então foi muito em cima disso, das poucas informações, de saber nas poucas informações que a gente tinha que os seus jogadores de beirada e atacantes, eu falo, de extremos, de beirada, não eram velocistas, eram jogadores que vinham compor muito meio-campo. Então a gente armou a equipe com 3 volantes para ter uma equipe mais forte nesse sentido, de ter uma sustentação de jogo mais forte, mas conseguimos, tivemos dificuldades, algumas coisas funcionaram, outras nem tanto, mas de uma maneira geral a equipe controlou a partida no segundo tempo, após as alterações. E aí sim, naquele momento específico, entendemos que pela já o desgaste do adversário, a queda de rendimento do jogo devido ao calor, ao gramado, tudo, nós precisávamos ter um contra-ataque mais rápido e ter 2 jogadores de beirada, como foi o caso do Júlio César e do Iago, que entrou
no decorrer da partida, juntamente com o Vitinho, para ser mais dinâmico, porque o Giovani já estava, nós entendemos que naquele momento da partida já mais desgastado por todas essas situações. Conseguimos a partir daí, encontramos o gol, encontramos outras situações que poderíamos ter aproveitado, mas de uma maneira geral, o mais importante hoje aqui foi a classificação que a equipe alcançou. Talvez há muito tempo o Guarani não avançava numa segunda fase classificatória, e é dessa forma que a gente vai continuar atrapalhando. Superando barreiras, atingindo metas, desde o nosso início de trabalho aqui a gente vem alcançando isso e não se iludindo. A gente sabe da responsabilidade, sabe das dificuldades, sabe aquilo que a gente precisa melhorar, e a gente precisa melhorar em muitos pontos, mas você ir trabalhando em cima dos nossos erros, avançando, atingindo todos os nossos objetivos é extremamente importante para a sequência da temporada. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Muito boa tarde, Daniel Paulista. Parabéns pela vitória e pela classificação. Queria que você falasse do Lucão do Break, que fez o gol da vitória hoje, o gol que deu a vitória ao Bugre, e também havia feito gols nos últimos 2 jogos do time. Queria que você falasse da importância dele nessa temporada e como ele vem ajudando o setor ofensivo, especialmente nessa fase boa nos últimos 3 jogos, fazendo gols. Eu acho que é um atleta que vem se dedicando, vem aproveitando as oportunidades que tem aparecido dentro da partida para ele, mas como eu já disse e respondi na outra questão, acho que nós temos também outros atletas que estão sendo tão importantes, que talvez passam despercebido na maioria das ações, mas que têm contribuído muito para que o Guarani atinja seus objetivos. Sabemos e temos a consciência que podemos melhorar, tanto no aspecto coletivo quanto individual, mas que a gente sabe que está no caminho certo e daqui a pouco as coisas vão acontecer com um pouco mais de naturalidade e os resultados vão ainda crescer dentro da temporada. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. São 10 jogos na temporada e algumas boas atuações, como diante da Ponte Preta e contra o São Paulo. E alguns jogadores que se destacam, como o goleiro Maurício Kozlinski e o centroavante Lucão do Break. Mas fazendo uma análise no geral, em relação àquilo que foi feito até aqui nos 10 jogos, por que a gente tem a impressão, Daniel, que não se registra um crescimento técnico e tático partida após partida? Que fatores estão atrapalhando para que isso aconteça? Bom, é isso que eu já respondi, venho falando, a pergunta é muito pertinente, Elias. Porque assim, a equipe não conseguiu ter um equilíbrio, né, em setores do campo, e isso vem afetando o nosso rendimento ou dentro das partidas ou até mesmo de uma partida para outra. Você citou São Paulo, o próprio Santos, a Ponte Preta, situações em jogos onde a dificuldade, talvez, reconhecendo a qualidade que o adversário existe, a equipe conseguiu render. Em outros momentos, a equipe não conseguiu ter o mesmo rendimento. Oscilou em um primeiro tempo muito bom contra o Santo André e um segundo tempo desastroso. E isso impacta também no aspecto psicológico da equipe, também encontrar, além do equilíbrio entre os setores do campo, entre ataque e defesa, entre o meio-campo ser mais sólido, também o aspecto psicológico, também a gente precisa ter um equilíbrio emocional, de saber que dentro dos jogos as dificuldades elas vão aparecer. Isso é inevitável, né? Então a gente tem que saber, mediante essas dificuldades, mediante a todas as adversidades, calor, desgaste, campo, adversário, a gente tem que saber sobressair a todas essas dificuldades para que a gente consiga encontrar o equilíbrio dentro do campo, no aspecto de execução de jogada, no aspecto de marcação, para que, com o psicológico também extremamente fortalecido, a gente encontre um melhor crescimento, possa ter um rendimento melhor dentro das partidas e conquistar mais resultados positivos, além do que a gente já conquistou nesses primeiros 10 jogos. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite, parabéns pela vitória. Mesmo jogando contra o time de Série A2 do Rio, o Bugre jogou com um sistema de 3 volantes. Conseguiu classificação e teve muita dificuldade na criação, mesmo com a posse de bola. O esquema de 3 volantes hoje é o padrão do Guarani para essa temporada, independentemente do adversário? Nós respondemos isso, né? Que a gente trata a estratégia de jogo
de acordo muito também com o nosso momento e em função também do adversário, daquilo que o adversário possa nos oferecer e a gente tentar bloquear ele no aspecto de criação, de construção de suas jogadas e, ao mesmo tempo, a gente também ter uma equipe mais equilibrada, ter uma equipe mais sólida, mediante a todas as situações já abordadas aqui. Nós não temos um jeito de jogar fixo, uma ideia fixa. Nós estamos alterando a equipe a cada partida, entendendo o que vai ser melhor para aquele momento. E hoje, mediante a todas as dificuldades, poucas informações do adversário, calor, gramado, aspecto psicológico bastante abalado em virtude do que aconteceu no último jogo, entendemos que era a melhor formação para enfrentar esse adversário e que a gente pudesse vir aqui e fazer o que precisávamos, que é buscar a classificação. O Guarani precisava vir aqui, tinha a responsabilidade de vir ao Rio de Janeiro, vir aqui a Saquarema, respeitando o adversário, mesmo o adversário sendo uma equipe que está em sua formação, né, uma equipe nova, mas que o Guarani tinha que vir aqui e fazer o que ele fez. Entrar dentro de campo com responsabilidade, com determinação, brigar pelo resultado, superar suas dificuldades e voltar para Campinas avançando de fase, que era o nosso objetivo. Tá muito bem, tá então a entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista em Saquarema, depois da vitória do Bugre 1-0 em cima do Maricá. Vitória essa que leva o Guarani à segunda fase da Copa do Brasil para enfrentar Vila Nova de Goiás ou então a equipe do Rio Branco. Já estamos aqui no adiantado da hora, portanto, Albert Cavalcante, o seu destaque final nessa jornada esportiva que faz o Guarani até a próxima partida, Albert. A última vez que o Guarani esteve em ação na Copa do Brasil foi em 2019, quando amargou a eliminação na primeira fase. Agora, né, as melhores campanhas do Guarani no mata-mata, né? Foi as oitavas de final em 2010 contra o Santos, em 2006 contra o Flamengo, 2004 contra o Santo André e em 1999 contra o Internacional. Aos próximos jogos do Guarani, a próxima partida do Guarani vai ser no domingo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ali é o tudo ou nada, entre aspas, o Guarani, que ainda tem 3 rodadas, porém é de grande importância o Guarani fazer gols e não tomar gols por conta do saldo de gols, porque ele está na segunda colocação do Grupo A e está a 4 pontos atrás do Corinthians. Legal, Albert Cavalcante, um grande abraço para você, muito obrigado aí pelas reportagens e até domingo, Albert. Obrigado a vocês, um abraço e até domingo. Legal, este Albert Cavalcante reportou hoje Guarani 1, Maricá 0, Wagner Ferreira passando a régua. Você ouviu a entrevista do técnico Daniel Paulista, o Guarani venceu 1-0, está na próxima fase e a expectativa que pode ter o torcedor para a volta ao Campeonato Paulista no domingo, Wagner. Bem, ele confessou que jogou com certos cuidados diante do Maricá, dizendo que tinha poucas informações do time do Rio de Janeiro e, portanto, falou, bom, se eu não conheço, vou com certos cuidados. Então, confessou aqui publicamente e que realmente jogou pelo empate, com muitos cuidados defensivos com relação ao Maricá. Disse que o time está em formação, está buscando o melhor equilíbrio ainda, realmente está entre meio campo, defesa e ataque, procurando o time ideal ainda, ele que procure rapidamente, porque já contra o Palmeiras, se ele tinha receio contra o Maricá, imagine contra o Palmeiras. Um time que joga extremamente ofensivo, joga pelas beiradas do campo, com os 2 laterais que o Guarani tem, então é realmente complicado. Ele vai ter que arrumar uma formação do Guarani para enfrentar o Palmeiras, que não dê para passar vexame lá no Allianz Parque. Ele disse que o Guarani enfrentou algumas dificuldades, 2 nós sabemos, né, que ele ia dizer, o estado do gramado e a temperatura elevada. E mais um agravante, diz que o ônibus quebrou, o jogador teve que descer para empurrar, sei lá, isso nós ficamos sabendo agora pelo Daniel Paulista. Na verdade, é uma vitória que classifica o time do Guarani para a próxima fase do campeonato da Copa do Brasil, e que dá uma sobrevida ao Daniel Paulista no comando técnico do Guarani. Continua bem na Copa do Brasil, razoavelmente bem no Campeonato Paulista. Se conseguir a classificação, ele será o técnico na Série B. Legal, Wagner Ferreira, um grande abraço. Daqui a pouco a gente passa lá então para comer aquela pizza no aniversário da filhota, tá bom? Ok, Claudinei, grande abraço a você, parabéns pela transmissão. Lucas, Albert e Felipe ali na técnica, no padrão Canais Futebol Interior. Até a próxima. Legal, este Wagner Ferreira, o nosso presidente, passando a régua no que foi Guarani 1, Maricá 0, Copa do Brasil, Guarani na segunda fase. 7-7, em 30 segundos para a Prone Alimentos, a ficha técnica completa do jogo
com ele, que narrou a partida aqui, Lucas de Souza. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são a combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Fundada em 2017, a equipe do Maricá pela primeira vez apareceu na Copa do Brasil pelo vice-campeonato da Copa Rio no ano passado. O técnico Marcos Alexandre mandou a campo Arthur, Vander, Átila, Júlio César e Luan Gama, Rodrigo Fernandes, Murilo, Valber, Jones, Neto e Carreira. Já o Guarani, vindo de derrota contra o Santo André, precisando da reabilitação e sonhando com a segunda fase da Copa do Brasil, mandou a campo Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira. Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do Break. O jogo não teve tantas emoções, foi muito fraco tecnicamente, mas no primeiro tempo houve um chute do Índio em cima da marcação e outro do Lucão do Break por volta dos 10 minutos da primeira etapa. Valber teve um chute barrado e logo em seguida, o Carreira jogou uma bola lá em Itaguaí, uma grande chance da equipe do Maricá. Em seguida, o Luan Gama, aos 37, mandou um sarrafo de fora da área após um rebote numa cobrança de escanteio e obrigou o Kozlinski a fazer uma grande defesa. Virou o segundo tempo e a coisa continuou da mesma forma. Muita posse de bola pelo lado do Guarani, pouca efetividade pelo lado do Maricá, até que aos 18 minutos o Valber meteu um voleio na bola, obrigou o Kozlinski a fazer uma boa defesa. 18 minutos depois, aos 36 minutos, com uma contribuição gigantesca do Átila, o Guarani foi pra rede com o Lucão do Break. Faz o break, Lucão, tirou a bola do Átila, fez o gol que deu a vitória ao Guarani. O Lucão ainda teve mais uma chance. Dentro da grande área, ele cortou a perna esquerda, mandou pro gol, o Átila se salvou em cima da linha. Em termos de substituições, no segundo tempo, aos 13 minutos, o Rodrigo Fernandes deu lugar pro Ronaldo. Foi a primeira substituição do Maricá no jogo. Já o Guarani trocou aos 19, entrada do Vitinho no lugar do Giovanni Augusto e entrada do Iago César no lugar do Rodrigo Andrade. Em seguida, entraram Badola e Matheus Félix na equipe do Maricá. O Diogo Matheus, aos 25, tomou um amarelo, o Bruno Silva aos 27 também. O Matheus Félix tomou aos 28 minutos um cartão amarelo para a equipe do Maricá. Já a equipe do Rio de Janeiro entrou aos 25 da segunda etapa, aos 35, entrou o Sérgio no lugar do Valber e o Luan Patrick no lugar do Júlio César. Pelo lado do Guarani, as três últimas substituições, a entrada do Nicolas Careca fazendo a sua estreia no lugar do Lucão do Break, a entrada do Madison no lugar do Diogo Matheus e a entrada do Hernando no lugar do Índio, no último lance do jogo, somente para ganhar tempo. Em termos de estatísticas, ao final do jogo a equipe do Maricá chutou 12 bolas no gol contra 8 do Guarani. O Guarani teve 63% de posse de bola ao final contra apenas 37% do time do Maricá. E essa foi a ficha técnica do jogo Guarani 1, Maricá 0. Eu estive ao lado de Albert Cavalcante nas reportagens, Wagner Ferreira nos comentários, na ancoragem e plantão esportivo, placar ao vivo, futebol interior, Claudinei Corsi e Felipe Marques na operacionalização técnica. Estamos ao lado de Carlos Corsato na coordenação, direção executiva de Alcio Paiola, direção geral de Arthur Eugênio. Eu sou o Lucas de Souza e volto no domingo na transmissão de Palmeiras e Guarani pelo Campeonato Paulista 2022. A você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Eu fico por aqui, até a próxima. Fui! Legal, este Lucas de Souza transmitiu a partida aqui, a vitória do Guarani em cima do Maricá, 1-0 com a ficha técnica. Sempre em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com muito carinho para agradar o seu paladar. Nós vamos encerrando o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. E às 19h, mais 12 minutos, consequentemente colocando um ponto final na nossa jornada esportiva. Você acompanhou o Guarani 1, Maricá 0, Guarani na segunda fase da Copa do Brasil, narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo a presença de Felipe Marques, com a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Alcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Por aqui nós falamos em nome de Bet Champs, venha jogar na Bet Champs, Prone Alimentos,
Produtos feitos com carinho, ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte, loterias Mega Sorte para você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabores, peça pelo delivery 37 44 21 21. Brumas, uniformes e camisetas personalizados e Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência. Você que nos ouviu através do Facebook, do YouTube, do canal de áudio e também na nossa mais nova, no nosso mais novo aplicativo para Android. Baixe lá na Play Store, Rádio Futebol Interior. Na sequência você fica com o jogo aqui nos canais Futebol Interior entre a equipe do Pouso Alegre contra o Paraná na retransmissão da Rádio Univas. E na sequência, 9h30 da noite, tem mais bola rolando ainda para Mirassol e Grêmio, retransmissão da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Para você que esteve com a gente até agora, um grande forte abraço, um ótimo final de carnaval para vocês. Carnaval sem carnaval, né? E uma ótima semana picadinha aí para você, tá certo? A gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira